Quinta-feira, dia 11/11 de 2021. A bola vai rolar. Moisés Lucarelli, o majestoso. 35ª rodada, já na reta final, na reta de chegada da Série B da Bezona. Um grande jogo logo mais às 7 da noite. A Macaca, a Ponte Preta encara o Botafogo, líder Botafogo, com um pé e meio na primeira divisão do futebol do Brasil. Uma vitória representará e muito para o time campineiro, que permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro após de rodadas sucessivas e em uma situação complicada, inclusive com a presença na zona do rebaixamento. A Ponte não perde há 4 jogos, vem embalada com a vitória na última rodada, encarando o Botafogo, que não perde há 8 e busca ficar cada vez mais próximo do acesso. 7 da noite, a bola rola. Moisés Lucarelli, o majestoso. Ponte Preta e Botafogo, e aqui na Bandeirantes Campinas, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado em AM 1170 na Bandeirantes Campinas, em breve também no FM. Você em Ribeirão Preto e em toda a região no AM 1270, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo site bandmulti.com.br, pelo Facebook e YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão pelo Facebook, você curte, compartilha, comenta, e também através do WhatsApp da Bandeirantes Campinas, você interage conosco. É o futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista. A temperatura caiu em Campinas, mas dentro de campo a promessa de um jogo quente vale muito para Ponte Preta e Botafogo pela 35ª rodada da Bezona. E a Bezona tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes. Hoje é decisão, e decisão é aqui na Campeonato Brasileiro, é na Bandeirantes. Pra Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam. 18 horas mais 41 minutos, você ligado no som forte, potente, de muita tradição e credibilidade da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas, 88 anos no mês de novembro. E a partir de agora, esparramando o som do futebol da Bandeirantes. Cabine da Bandeirantes, do majestoso Antônio Lupi. E as últimas da Macaca. Oi, Lupi, um grande abraço, boa noite pra você. Boa noite, Bolis. Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo e encara o Botafogo como uma verdadeira decisão. Se conquistar a vitória, a Macaca abre 7 pontos de vantagem da zona do rebaixamento. A maior vantagem da Ponte desde o início do campeonato, do Z4 da Série B. Mas tem uma parada difícil e por isso muita concentração dos jogadores durante os dias de trabalho sob o comando do técnico Gilson Kleina. A Macaca não perde há 4 jogos, são 2 vitórias e 2 empates. Mas pro duelo contra o glorioso, Gilson Kleina não poderá contar com 2 jogadores importantíssimos, Ryan e também com Leonardo. Ambos com problemas no tornozelo, foram vetados pelo departamento médico. Na zaga, Ednei mais uma vez ganha oportunidade. E no meio-campo, Marco Júnior volta ao time titular da Alvinegra. O destaque da Ponte para Moisés. 11 gols na temporada, só que tenta colocar fim a um jejum. São 13 jogos sem balançar as redes. E para você que está no YouTube, no Facebook, imagens neste momento no estádio Moisés Lucarelli. Os times já retornaram para os seus respectivos vestiários. A movimentação da galera
vai lá no YouTube, também no Facebook, e você curte todos os bastidores direto do estádio Moisés Lucarelli. E agora, o Botafogo glorioso Fogão, Antônio Lupi. O líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que faz um segundo turno impecável sob o comando do técnico Enderson Moreira. São 18 jogos de Enderson Moreira no comando técnico do Botafogo. 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. A equipe do Rio de Janeiro está muito próxima de garantir o seu passaporte de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas trata a partida contra a Ponte Preta também como uma parada difícil. E o técnico do Botafogo hoje tem 2 desfalques. Um importantíssimo. O Chay, que teve uma lesão no tornozelo, está vetado pelo departamento médico. E o zagueiro Joel Carli, ele que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Gilvan, que inclusive já passou pela Ponte Preta, está confirmado no sistema defensivo do Botafogo, que tem como principal destaque o atacante Rafael Navarro, que tem 13 gols marcados na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Antônio Lupi. Com as últimas de Ponte Preta e Botafogo, daqui a 15 minutos a bola rola no majestoso. O torcedor vem chegando, vai chegando ao palco do jogo para acompanhar um jogo decisivo, válido pela 35ª rodada da Série B da Pezona. E agora, anunciando os comentaristas definidos e escalados pela equipe de Carlos Batista, o olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro, conhece do riscado. Gleger Zorzinha, sua expectativa. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa sempre boa, né? Na última partida, nós vimos alguns jogadores aí extenuados ao final do jogo, mas a Ponte com os 3 pontos. Acho que essa é a tônica da partida de hoje. Muita luta, muita determinação, muito empenho, muito coração. E a expectativa de que o torcedor empurre, ajude, seja o 12º jogador. A Ponte, para esse momento, precisa muito. Ainda mais num jogo dessa envergadura. Esse time do Botafogo é perigoso. É um time que vem numa crescente, está com a confiança lá em cima, é líder da competição, tá muito próximo do acesso. Então, todo detalhe, o Gilson tem que passar para o pessoal, ajusta aqui, ajusta ali, para que não seja pego de surpresa. E a Ponte tem tudo para... Dá para vencer o jogo, Boles. Dá para ganhar, já mostrou isso. Um ajuste ali na defesa com a entrada do Ednei, acho que tem que ser reposicionado, né? No meio de campo, o Fecim vem aqui jogar ao lado do Marco Júnior, foi interessante na última partida esse posicionamento. E no ataque, os homens Niltinho, Rodrigão e Moisés, para tentar decidir essa partida para a Ponte. Dá para vencer, Boles. O empate também não é desprezível. Carlos Henrique, o bate pesado. E para você, qual a expectativa para o jogo? Boa noite, CH. Oi, meu caro Leandro Boles, boa noite a todos, em especial para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. É jogo grande, jogo decisivo, os dois querem a mesma coisa, a vitória. Para isso a Ponte vai ter que batalhar demais, vai ter que estar muito atenta, concentrada, mobilizada, vai ter que jogar 101%. A qualidade técnica do Botafogo é superior, o jogo é no Majestoso, a torcida sempre ajuda muito. Mas de qualquer maneira, se a Ponte não fizer um jogo de muita concentração e de controle emocional, vai ter dificuldade. De qualquer maneira, eu acho, não vão jogar para empatar, nem Botafogo nem Ponte. Mas um empate é muito interessante para os dois times. Boles, vamos aguardar. Esperamos que você narre uma grande partida de futebol e, é claro, com uma vitória da Ponte Preta. É isso, 18 graus em Campinas nesse momento, mas a sensação térmica, a temperatura caiu nas últimas horas em Campinas e em toda a região. Estamos na primavera, hoje dia 11 de novembro, já na expectativa do feriadão prolongado, porém nesse momento com temperatura em queda livre em Campinas e em toda a região. Agora, espaço aberto para o Guarani, o Bugre, que ontem conquistou uma grande vitória fora de casa, luta pelo acesso à elite do futebol do
Brasil. Marcos Luiz, o Cobrão vem chegando com as últimas do Guarani. Fala, Marquinhos. Alô, Leandro Boles, Oi. grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani vem de vitória no campeonato. Jogou fora de casa e bateu o Brasil e Pelotas por 1-0. Tem outra decisão pela frente. Enfrentará o Avaí no próximo sábado às 4 horas da tarde. Torcedor está se mobilizando para prestigiar a equipe. Dentro de campo, técnico Daniel Paulista não deverá mais uma vez contar com as presenças de Diogo Matheus, Júnior Todinho e Rodrigo Andrade, atletas que estão machucados. Ótimo trabalho e boa transmissão, Boles. Valeu, muito obrigado, Marcos Luiz do Cobrão, com as últimas informações do Guarani. E agora, às 18 horas mais 48 minutos, anunciando ele, o plantão e âncora do futebol da Bandeirantes Campinas. Reta final da Série B da Bezona. Rodadas decisivas, jogos importantes, e ele vai atualizar tudo para você. Alô, alô, um grande abraço, boa noite, Eduzaço Pinheiro. Você também, ala Jovem Bandeirantes, um prazer, uma honra ser o seu plantão. Abraço a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes, hein? Rapidamente, o Ivan hoje completa 160 jogos. O Ivan, hoje ele ultrapassa o Wilson Quiqueto, o goleiro de 69, né? A Ponte campeã da divisão de acesso, 69. O Wilson Quiqueto fez 159. Então hoje o Ivan, com 160, passa a ser o 8º goleiro que mais atuou pela Ponte. Carão Ganso tem 407, Aranha 209, João Bricatti 202, Sérgio Guedes 183, Lauro 172, Ciasca 171 e o Serafim, irmão de Bruninho, também com 169. Então vão faltar 9 pro Ivan alcançar aí o Serafim, quem sabe ser o 7º goleiro na história da Ponte. Meus amigos, era só isso, hein? Trabalhos técnicos pedindo pra ser rápido, é sempre assim, eu vou falar, e aí vem Joelson Cardoso, né, poxa, é curtinho. Olha aqui, com ele, Gil Kleber, tô bem pra caramba, velho. Joelson Cardoso e Gil Kleber ao meu lado. Gilberto Sulfi com vocês aí no ar, a Jornada Esportiva de número 107. Ponte Botafogo, 107 transmissões em 2021. Bandeirantes! Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Estamos de volta no futebol da Bandeirantes. Já a bola vai rolar. Moisés Lucarelli. O clima de decisão no ar. O torcedor ao lado do time, o time ao lado da torcida. Todos em uma corrente de união em prol da Macaca, que busca um resultado positivo para eliminar qualquer risco de rebaixamento, para chegar a 45 pontos e aí sim já projetar a próxima temporada. Afinal de contas, Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte passou momentos delicados, mas hoje vencendo chega a 45 pontos. Do outro lado tem um adversário complicado, o líder do campeonato. E agora chegou a hora, na voz de Antônio Lupi, de escalar os times. Chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1. No gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 2, Felipe Albuquerque.
Na zaga 3, Ednei, 27, Fábio Sanches. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior e 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho, 9, Rodrigão. E Moisés com a camisa 21. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Ivan Quaresma, 2, Albuquerque, 3, Ednei, 27, Fábio Sanches. E meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 20, Fecim. 7, Niltinho, 9, Rodrigão, 21, Moisés. No banco, à disposição do técnico Gilson Kleina. 30, Luan, 10, Camilo, 11, Pedrinho, 13, Thiago Lopes, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 39, Douglas Mendes, 55, Matheus Anjos, 71, Iago, 86, Marcelo Hermes, 95, André Luiz e 98, Thales. Bandeirantes. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O Botafogo também já está pronto e escalado pelo técnico Enderson Moreira, com camisa de número 29, no gol Diego Loureiro. Na lateral direita com a 20, Daniel Borges. Na zaga 4, Gilvan e 2, Canu. Na lateral esquerda com a 30, Carlinhos. No meio campo 5, Luiz Oyama. 33, Pedro Castro e 70, Marco Antônio. No ataque 25, Varley. 99, Rafael Navarro e 11, Diego Gonçalves. Repetindo a escalação do glorioso: 29, Diego Loureiro, 20, Daniel Borges, 4, Gilvan, 2, Canu, 30, Carlinhos, 5, Oyama, 33, Pedro Castro, 70, Marco Antônio, 25, Varley, 99, Rafael Navarro e 11, Diego Gonçalves. No banco, à disposição de Enderson Moreira: 22, Douglas Borges, 7, Rafael, 9, Rafael Moura, 13, Jonathan Lemos, 16, Hugo, 17, Felipe Ferreira, 21, Romildo, 23, Barreto, 31, Ronald, 40, Lucas Mezenga, 45, Matheus Friso e com o 88, Luiz Henrique. Arbitragem do jogo. Do estado do Piauí, apita a partida entre Ponte Preta e Botafogo, Antônio Dibi Moraes de Souza. Antônio Dibi Moraes de Souza é o responsável pelo apito. O assistente número 1 é Rogério de Oliveira Braga. E o assistente de número 2 é o Márcio Iglesias Araújo Silva, ambos também do Piauí. No VAR, Wagner Hillway, é VAR FIFA, ele que é do estado da Paraíba. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, será teste para cardíaco. Daqui para frente vai ser assim. Aliás, tem sido assim em toda a partida da Ponte, né? Campeonato muito complicado, a Ponte cheia de problemas, mas uma Ponte unida, uma Ponte querendo, batalhando dentro da sua realidade. Uma realidade de poucos recursos técnicos e de muita disposição, amor e respeito à torcida e à camisa da Ponte. Essa é a equipe do Gilson Kleina, uma equipe trabalhadora, uma equipe briosa. Eu acredito muito nesse modus operandi que foi determinado por eles mesmos. Olha, na técnica não dá. Vamos se unir, vamos fechar o vestiário e com vontade, disposição e muita entrega, vamos resolver os problemas. E tem sido assim. A Ponte demonstra muita valentia e esse jogo vai precisar também de valentia. Além de inteligência para enfrentar um time que para mim é favorito para ganhar o jogo. O Botafogo tem um momento e tem mais time que a Ponte. Só que jogar do Majestoso sempre é tarefa difícil, seja qualquer adversário. Cair no Majestoso é complicado. A Ponte fica muito forte, cheia de valentia quando joga no estádio Moisés Lucarelli. Eu espero que o time tenha ou não sinta muito a falta do Léo Naldi no meio campo. Vamos atento ficar com o Fecim para ver que tipo de jogo que ele vai desenvolver, atentos à força e ao desenvolvimento da marcação na zaga com o Ednei, ele tem experiência para dar conta do recado. E na frente, o que nós esperamos e a torcida também é que Moisés e Rodrigão façam uma grande partida. De qualquer maneira, o empate não pode ser descartado, mas a Ponte tem que tentar jogar para ganhar.
contra o Botafogo, extremamente perigoso pelo lado do campo. E esse centroavante, atenção com ele, Gleger, o Navarro. É chato e bom jogador. É bom ficar de olhos abertos. Gleger Zorzin, e você? O que espera de Ponte e Botafogo já que Leandro Bolles vai narrar aqui na Bandeirantes? Olha, CH, muita vontade, né? Muita determinação, empenho. Eu acho que é o jogo do coração. A Ponte passa por um momento delicado, mas vem de uma vitória espetacular diante do CRB, jogando muito, correndo uma barbaridade. Acho que esse é o espírito. O espírito de luta, jogar junto com o torcedor, né? E não pode dar, claro, você está enfrentando um time que é líder da competição, você não pode dar espaço, né? A Ponte sempre tem que ser um time agrupado, né? Um time com uma estratégia bem definida e uma execução dentro do campo perfeita. Porque não adianta você ter a estratégia e a execução não ser boa, aí não vai adiantar absolutamente nada. Por isso que eu falo que é o jogo do empenho, que é o jogo da dedicação e da concentração. Tem que estar ligado 100%, aliás 200%, né? Porque um jogo dessa envergadura, o 100% não vai adiantar nada. Você precisa estar além disso, você precisa estar acima do limite. E é isso que eu espero para esse jogo da Ponte. Na questão da plataforma, eu acho que é isso mesmo, né? O Ednei tem que ser reposicionado, teve dificuldade na última partida. O Fecim deve fazer ali uma espécie de segundo volante pelo lado esquerdo, né? E solta o Marco Júnior pelo lado direito. Acho que a Ponte está bem escalada. Posicionamento é isso mesmo. E também a expectativa de que Moisés possa desencantar, que o Rodrigão possa ir à rede, que o Niltinho faça um grande jogo. O pessoal da frente está devendo um pouco nos últimos jogos. Então, essa é a minha expectativa. E vai começar e vai rolar a bola. E é com você, Leandro Bolles. Muito obrigado, Gleger Zorzin, ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado, dupla de comentaristas da Rádio Bandeirantes. Tudo praticamente pronto no estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, um minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem à jornalista Cristiana Lobo, que acabou falecendo hoje, e também as vítimas da Covid-19. Aliás, o público ainda vem chegando ao Majestoso, né, Lupi? Sim, Bolles. Por enquanto, o torcedor vai entrando aqui no Moisés Lucarelli. Aos poucos, o setor destinado à torcida da Ponte vai enchendo, mas no setor de visitante são muitos os torcedores do Botafogo. 3.000 ingressos foram destinados à torcida visitante, Bolles. Muito bem, a bola vai rolar do Majestoso. Vamos juntos. É decisão, é jogo importante. É reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. A Pezona sairá com a macaca. Rodrigão no centro do gramado vai tocar na bola. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolles registrado. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui com toda a equipe de Carlos Batista. É a macaca em campo. A Ponte Preta em campo. Em campo para mostrar o seu valor. Recebendo hoje o líder da Série B da Pezona, o Botafogo, em busca de um grande resultado. E a primeira falta marcada em cima de Rodrigão. Perto da risca do meio campo, o jogo está parado. A Ponte que neste primeiro tempo ataca pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. E aliás, hoje fica muito fácil, meu caríssimo Antônio Lupi, para você descrever como estão vestidos os uniformes de Fogão e Macaca, Lupi. Simples e objetivo. A Ponte toda de branco, o Botafogo todo de preto. Tá registrado no futebol da Bandeirantes, aqui no Bena Felipe Albuquerque para Macaca, soltou curtinho para Niltinho. Niltinho volta o jogo para Fábio Sanches. Começa o jogo na zaga central. Tem Ednei pedindo, né, pela quarta zaga, ele empurra na canhota para Rafael Santos. Pé esquerdo, tentou o lançamento lá na frente. A bola passou pelo goleiro, sobrou para Macaca. Tentou bater pro gol, Niltinho. Marco Júnior
apareceu como elemento surpresa, saiu do gol Diego Loureiro, abafa a finalização do atacante da Macaca, por muito pouco a Ponte não chega, tem escanteio a Macaca para bater Antônio Lupi. Um belo lançamento do camisa meia dúzia, o Rafael Santos, do campo de defesa no ataque, lado direito, o Diego Loureiro saiu mal e o Marco Júnior chutou em cima do camisa 29 do Botafogo, primeiro escanteio do jogo, Rafael Santos na bola. Vem pra cima, a Macaca tem escanteio, a Ponte para bater, vem Rafael Santos, capricha que dá, autorizado, pé canhoto fechado lá dentro, passa por todo mundo e vai embora, quase o gol olímpico do Majestoso, uma cobrança fechada, venenosa de Rafael Santos, por muito pouco a bola vai e não vai direto para dentro do gol do Botafogo, Lupi. Eu tive a impressão de que o Rafael Santos teve como objetivo o gol olímpico, porque todo mundo da Ponte aplaudiu a cobrança de escanteio do lateral esquerdo da Macaca, que acabou surpreendendo o goleiro Diego Loureiro, que vai para a cobrança do tiro de meta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. É só o comecinho do jogo, 35ª rodada de um total de 38 na Série B. A Bezona na sua reta final e decisiva. Domina a Macaca lá dentro da grande área com Ednei. Na fogueira para Felipe Albuquerque, deixou para Fábio Sanches. Tira de qualquer maneira para a Ponte. Empurrou pela meia para Marco Júnior. Faz boa finta. Escapa do marcador. Tentava o passe do outro lado. Tira a defesa. Moisés vai brigar. Fecim também briga. Chega primeiro para fazer o corte. Varney. Recupera por time do Botafogo. Acelera lá pela esquerda. Tentativa de passe para Rafael Navarro. Chega para fazer o corte. Rafael Santos. Desvia a bola sai em lateral. É para o time do Botafogo para fazer a cobrança. De olho em Rafael Navarro, um dos artilheiros da Série B. O artilheiro do Botafogo na Bezona com 13 gols marcados. Trabalha a bola no campo ofensivo. O time do Botafogo com o experiente Carlinhos. Carlinhos para Oyama. Já passou pela Macaca. Ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa com o pé direito. Tentou levantar do comando para Diego Gonçalves. Tira Felipe Albuquerque. Voltou Oyama, dividiu. Falta. O árbitro marca a falta para cima de Luiz Oyama. O jogo está parado, meio esquerda. É falta para o Botafogo bater. E a falta aconteceu. Foi do camisa número 15 do Marco Júnior. Chegou ali no carrinho e atingiu Luiz Oyama. Como você disse, passou pela Ponte Preta. Veio do Mirassol quando defendeu a Macaca. A falta está marcada e o Marco Júnior tem que tomar cuidado, porque está pendurado com 2 cartões amarelos. É falta para o Botafogo. Camisa 70, Marco Antônio e Carlinhos na bola. A Ponte que após esta partida voltará a campo na próxima segunda-feira, feriado 15 de novembro, proclamação da República. Vai encarar o Londrina no Estádio do Café. Tem falta o time do Botafogo para fazer a cobrança. É perigo contra a meta defensiva da Macaca. Vem bola na área de Ivan. Pedro Castro pertinho da bola. Carlinhos com o pé esquerdo também para cobrar. A bola parada praticamente em frente do banco de reservas do Botafogo. Marco Antônio vem para a cobrança. Autoriza o árbitro, deixou para Carlinhos. Pé canhoto, levantou lá dentro. Não tirou a defesa, a bola ficou viva. Vem o chute. Ivan Quaresma! Uma defesa simplesmente espetacular do goleiro da Macaca. O tiro a queima-roupa. O atleta do Botafogo praticamente em cima da linha da pequena área. Ivan, no puro reflexo, salva a Macaca e manda para escanteio. Antônio Lupi. No bololô, no meio de vários jogadores da Ponte e também do Botafogo, tive a sensação que foi o Gilvan, zagueiro, que finalizou pro milagre do goleiro Ivan Quaresma. Botafogo tem escanteio já cobrado. No seu jogo 160 com a camisa da Macaca, Ivan faz uma defesa espetacular no início. Vem Botafogo de novo, tentativa de cruzamento do Daniel Borges, pega mal na bola, a bola vai direto para fora. Em tiro de meta para a Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. E o chute para a defesaça do Ivan foi do Canu. O Canu quem finalizou para o gol e o Ivan defendeu. Eu confirmo, brasileiro da Série B, a Bezona, 35ª rodada, Majestoso. Ponte
Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Tá anotado aqui, lance 2 já, hein? Lance 2, começa quente, gol do Sampaio Correia. Sampaio Correia 1, Vila Nova 0. Olha, Macaca, entrada na grande área para Moisés. Dominou, tá na área, vai marcar, adiantou demais. A bola vai embora pela linha de fundo. Na boa chegada da Macaca pela esquerda, por muito pouco. Moisés não consegue a finalização. É tiro de meta para o Botafogo, seguindo, Edu. Então, há 6 minutos, hein? Já tem anotado aqui 4 lances, hein? Um abraço para o Mário Roberto do Jardim Nova Mercedes. O nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá no YouTube, deixe o seu like na transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela. Placar de 0-0 no Majestoso. Tem lateral, time do Botafogo no campo ofensivo. Vem para bola Cartinhos. Cartinhos recua para Oyama. Oyama ajeita, domina, coloca a bola no terreno e volta. Do meio campo para o goleiro Diego Loureiro. Ele trabalha curtinho para Canu. Canu ajeita, domina por time do Botafogo. Tem Gilvan pedindo na quarta zaga. Soltou curtinho para ele. Marca a distância, Rodrigão. Bola para Gilvan. Tem possibilidade de caminhar, de progredir, e é exatamente isso que ele faz. Tentativa de passe para o Carlinhos. Carlinhos tentou de primeira, chega Niltinho, trava, toca na bola, a bola sai. É mais um lateral no campo ofensivo para o time do Botafogo. Cobra Carlinhos no comando para Rafael Navarro. Chega bem Fábio Sanches, então chega para lá no atacante do Botafogo. A bola vai direto para fora. Em tiro de meta para Ivan Quaresma fazer a cobrança. 8 minutos, primeiro tempo, 0-0 Majestoso. São as emoções da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Abezona. A galera marca no presença do Majestoso, incentivando a Macaca em busca de mais uma vitória. Uma vitória que pode significar de vez a permanência da Macaca na Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui tenta de novo o time do Botafogo com Marco Antônio. Chega bem por baixo para fazer o corte. Fábio Sanches mete a bola para fora. É lateral do campo ofensivo para o time do Botafogo para fazer a cobrança. Vem para a bola Carlinhos. Ele tem a 30 estampada na camisa. Entrada na grande área, pediu Oyama. Bola solta para ele. Mata no peito, coloca no terreno, abertura pela direita, ajeita, domina Daniel Portes por time do Botafogo, empurrou para Varney, deixa a bola passar para ele próprio correr, tentou a devolução para Daniel Portes, nem se ele tivesse hélice nas nádegas você chegaria. Um passe muito forte de Varley, Daniel Portes não chegou, a bola foi direto para fora em tiro de meta para Macaca bater. E o que o Varley pediu de desculpas para o Daniel Borges não está escrito. O passe muito forte, a intenção era boa, só que a execução não foi perfeita. Tiro de meta para o Ivan Quaresma. A Ponte vem de 4 jogos de invencibilidade, o Botafogo de 8. Uma campanha espetacular do Botafogo depois da chegada de Anderson Moreira. Caminha a passos largos para retornar à elite do futebol do Brasil. O time na estrela solitária. Aqui tentava Niltinho para Macaca, toca na bola, protege Carlinhos, a bola sai. É lateral na ponta esquerda para o time do Botafogo para fazer a cobrança. Ou melhor, aqui no campo defensivo do Botafogo, não ainda na ponta esquerda. Vem para a cobrança Carlinhos. Pedro Castro pediu, levanta a bola procurando Diego Gonçalves, tira bem a defesa, a bola volta para Fecim, Fecim ajeita, domina para Macaca, atrás para Niltinho, no comando para Rodrigão, falta para cima dele, vantagem para Macaca, Fecim botou na frente, adiantou demais, a bola foi direto para fora, é só tiro de meta para o goleiro do Botafogo. Se o Fecim não vai para a bola, o árbitro, creio eu, marcaria falta em cima do Rodrigão, não marcaria não, Lupi? Marcaria sim, porque o Rodrigão foi atingido, ele dá o toque de primeira para o Fecim, só que o Fecim adiantou demais e o Oyama só fez a cobertura. Aliás, 2 belos passes do Rodrigão por enquanto no jogo. Um pro Moisés, só que adiantou demais, e o outro pro Fecim, que também adiantou demais a bola. Sai jogando o time do Botafogo lá atrás com o goleiro Diego Loureiro. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo, Majestoso, 35ª rodada da Série B, Abezona. A Abezona tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes. Placar de 0, Ponte Preta 0, Botafogo, e vem Botafogo com Marco Antônio. Abertura na canhota para Diego Gonçalves, linha lateral da grande área, tentou levar para o fundo, chega, toca na bola, Felipe Albuquerque, chega na cobertura, Niltinho, dá um bico na bola, mete pela linha de fundo, o árbitro está apontando tiro de meta para Macaca bater, Antônio Lupi. Jogador do Botafogo, camisa de número 11,
o Diego Gonçalves reclamou bastante. Queria ali um toque de braço do Felipe Albuquerque, só que o árbitro marcou apenas o tiro de meta para o Quaresma. Confirmando o majestoso placar de 0-0, Edu. Hoje tem seleção brasileira, eliminatória sul-americana, às 21h30, no Neoquímica Arena, Brasil e Colômbia. Um abraço para o vovô Dadá de Barão Geraldo, me alertando aqui o Paulo do Village. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, Rádio Bandeirantes, tradição e história, 88 anos da Bandeirantes. É mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol. A Macaca tenta sair da rápida aos trancos e barrancos. Moisés domina, ajeita, fica de novo de pé. Ele ficou desequilibrado, mas conseguiu ficar com a posse de bola. Volta o jogo para Marco Júnior. Recomeça lá atrás com Fábio Sanches. Abertura pela direita para Felipe Albuquerque. Volta todo o time do Botafogo. Dificulta a ação ofensiva da Macaca, que roda a bola lá atrás. Quem domina é Ednei. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Ele já esteve lá dentro, conhece o riscado. 12 minutos, primeiro tempo, 0-0. E o jogo, Gleger. Olha a bola, depois, que defesa do Ivan, né? Grau de dificuldade enorme. A verdade, esqueci de perguntar para você. Ô, Gleger. Foi. Ô, Gleger. Oi. Qual é o grau de dificuldades da defesa de Ivan Quaresma? 8.28. Sensacional. Agora, pra falar do jogo, eu tô gostando da postura da Ponte, viu? Tá legal, tá. Olha a Ponte. Olha a Ponte de novo com o Rodrigão. Rodrigão dentro da grande área, soltou atrás para Niltinho. Levantou o jogo lá dentro de cabeça. Vem o desvio de Rodrigão, a bola subiu. Lentamente vai embora pela linha de fundo em tiro de meta pro time do Botafogo. Seguindo o Gleger. Eu tô gostando, né? Tá adiantando a marcação, tá botando pressão. É claro que o Botafogo em alguns momentos vai chegar, porque é um time de muita qualidade. Mas a solidez defensiva, o posicionamento, né, a intensidade, eu tô gostando. Precisa caprichar um pouquinho na última bola. Placar de 0-0 do Majestoso. Aqui tenta vir o programa de ataque o time do Botafogo. Bola longa, esticada na ponta para o Varney. Chega bem Rafael Santos para proteger. A bola vai embora em lateral para Macaca fazer a cobrança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Disque entregas no WhatsApp 999471980. Sai jogando a Macaca aqui atrás com Felipe Albuquerque. Ele volta o jogo para Fábio Sanches. Empurra para Ednei. Ajeitou, dominou. Tem a marcação à distância de Rafael Navarro. Erra o passe Ednei. De graça para Daniel Borges. Deixou para Vartei, que empurra de novo para Daniel. Daniel Borges ajeitou, dominou por dentro. Flutua Marco Antônio. Agora marcador por Marco Júnior. Volta para Canu. Canu tem Rodrigão na sua marcação. Ele empurra por dentro com Pedro Castro. Ajeita, domina na faixa central do gramado. Bola esticada na ponta para Diego Gonçalves. Tirou Niltinho no primeiro lance. Foi para disputa no segundo. Acabou caindo. O árbitro mandou seguir, mas na sequência marcou a falta para cima de Marco Júnior. O jogo está parado no Majestoso. Falta marcada pelo árbitro do Piauí, Antônio Dibe de Moraes, que aliás vem apitando os jogos da Série B, da Série A. E já está escalado para o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C, no próximo sábado, lá no Almeidão, em Tombos. Ituano e Tombense, 17h15. Ele vai trabalhar neste jogo e você vai conferir na tela da Band com Carlos Batista e toda a equipe. Depois do treino classificatório para o GP do Brasil de Fórmula 1, tem Série C na tela da Band. Tombense e Ituano, o primeiro jogo da grande decisão da terceira divisão da Série C do futebol do Brasil, com a arbitragem do árbitro que hoje está comandando Ponte Preta e Botafogo. Domina o time do Botafogo com Oyama. Ele empurra por dentro para Marco Antônio. Marco Antônio faz o passe curtinho para Gilvan. Gilvan ajeita, domina pisando no campo ofensivo. Botafogo vem de uma grande vitória no Clássico Carioca contra o Vasco por 4-0. Abertura para Daniel Borges em pleno estádio de São Januário. Ajeita, domina, coloca a bola no terreno. Pula a bola por dentro para Varney. Varney recebeu, parou, prendeu, olhou, pensou, levou para o fundo. Preparou o cruzamento na área. A bola foi desviada pelo Rafael Santos. Ednei chega, dá um pico na bola, tira no meio do caminho. A bola sobra para Moisés. Moisés mete uma rosca na bola por dentro para Marco Júnior. Ajeitou, dominou, marcação dupla para cima dele. Volta o jogo para Ednei. De primeira na quarta zaga, empurra no primeiro terço do campo para Felipe Albuquerque. Ajeita, domina para Macaca, fica sem opções do passe. Abre os braços e volta o jogo para Ednei. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
Vem embora a Macaca na direita, domina Niltinho, partiu para cima do marcador, levantou, cruzou lá dentro, afasta, tira de qualquer bandeira de defesa. Completando o majestoso, 35ª rodada da Série B, Abezona. Ponte Preta 0 também para o Botafogo, do Zaço Pinheiro. Olha, Maracanã, Flamengo e Bahia, 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Um abraço para dois grandes ouvintes, o Valnei Matheus do CDHU e o Menegildo do São Bernardo, parte de cima. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com toda a equipe de Detalhe. Batista. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. E a chuva cai no Moisés Lucarelli. Começa a chover aqui no Majestoso. Gramado molhado, Boles. Tá de guarda-chuva, Lupe? Hoje eu tô na cabine, né? Hoje tá mais light. Entendi. Não há necessidade, então, do auxílio do guarda-chuva nesse momento. Aqui tenta vir o time do Botafogo, tira lá atrás de qualquer maneira, Ednei. 17, primeiro tempo. A análise do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 0-0, CH. A Ponte está encarando a partida, né? O jogo tá bem equilibrado, o Botafogo teve uma chance, o Ivan salvou, mas no restante está muito parecido o jogo. O Botafogo está tomando a iniciativa. Olha o Botafogo com o Varney pela direita, cruzamento fechado, Ednei! Chega bem na primeira trave, estica com passe e tira. Chegada perigosa do time do Botafogo, a Ponte da Liberdade para o Oyama. Você viu, né, CH? Eu vi, mas basicamente o jogo está muito equilibrado e o 0-0 está correto. Já Carlos Henrique, o bate pesado, vem com a sua dica culinária. Oferecimento de Nico Paneteria, que também patrocina o craque do jogo. Bola solta para o time do Botafogo com Cartinhos para Diego Gonçalves, dominou o arco, chute com o pé direito, a bola explode no marcador. Volta a sobra para Pedro Castro, vem de novo o Botafogo. Marco Antônio, vamos a bola para Carlinhos, cruzou para Navarro, livre da área de cabeça, entrou, tocou e é gol! É gol! O bandeirinha levantou o instrumento, impugnando o gol do time do Botafogo. O lance vai pro VAR, Antônio Lupi. Foi um belo cruzamento do Carlinhos pela esquerda e livre de marcação, o Rafael Navarro mandou pro fundo da rede. Lance em revisão, só que no momento que o Navarro cabeceou, o assistente levantou um instrumento, convicto da sua decisão. Carlinhos, né, Bones? Na verdade, o Rafael Navarro não estava impedido, mas o Marco Antônio, que recebe Carlinhos, pelo setor esquerdo, é o Marco Antônio, né, o 70. Marco Antônio? Quem cruzou foi o Carlinhos. Carlinhos, então o Carlinhos foi é que estava impedido. 30. O Carlinhos estava impedido, né, Gleger? Sim, sem dúvidas. O VAR vai anular o gol. Já anulou, né? Exatamente. Gol anulado do Botafogo. Repito, o Rafael Navarro não estava impedido, mas o Carlinhos, que recebe a entrada na grande área pelo setor esquerdo, estava em posição irregular. Segue 0-0 no Majestoso. Detalhe. Aqui, Rodrigão escora de cabeça, tentou Fecinho no comando para ninguém, rasga, tira de qualquer maneira, Canu. No meio do caminho, a bola bate em Marco Antônio, vai brigar Niltinho. Ele contra Diego Gonçalves, a bola sai em lateral para o time do Botafogo. Se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. Que no momento do gol você falava da Nico Paneteria, que aliás, sensacional. Inclusive hoje estive na Nico e trouxe um alimento aqui pro intervalo do jogo. Vou saborear um delicioso panetone, fabricação caseira da Nico. Sensacional, eu adoro panetone. Agora eu fiquei preocupado, viu, Lu? Fiquei preocupado, você disse que deixou pro intervalo, hein? Como é que tá o apetite do Giba hoje, hein? Já tá comendo. Preta danada, hein? Segura, Gilberto Sufi. Aqui o jogo está parado, falta em cima do Fecim. Cometida pelo Oyama, estava por ali também o Pedro Castro, o árbitro apontou a falta. Tem falta, Macaca para fazer a cobrança. Tem falta, o time da Ponte Preta da intermediária no campo ofensivo, placar de 0-0. Capricha aqui da Macaca. Rafael Santos posicionado para fazer a cobrança na falta. Ele bate bem com a canhota, Diego Loureiro no centro do gol. Agora vai lá para o canto direito, orienta a formação da sua barreira. Apenas 2 jogadores na barreira do Botafogo. A falta é distante do gol defendido pelo goleiro do Botafogo. Mas o Rafael Santos, que estava na bola, já saiu. Gol da linha do trem, gol da Fepasa. Tem uma boa oportunidade, a Macaca na bola parada. Não está por ali o Rafael Santos. Ele não saiu, não. Quem saiu foi o Fecim. Felipe Albuquerque toma distância. Rafael Santos também.
a chance da Macaca, capricha que dá, o torcedor acredita, 0-0 do Majestoso, autoriza o árbitro, tem falta frontal, distante, mais frontal a Macaca, falta para Ponte Preta fazer a cobrança, vem para a bola, Rafael Santos pertinho, Felipe Albuquerque, autorizou, partiu Felipe Albuquerque, vem a bomba, a bola subiu, foi embora, pela linha de fundo em tiro de meta para o Botafogo bater. Torcedor da Ponte Preta aplaudiu, mas estava muito longe ao posicionamento da bola do gol do Diego Loureiro. Mesmo assim, o camisa número 2, Felipe Albuquerque, arriscou, pegou muito embaixo. Tiro de meta para o camisa 29 do Botafogo. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. O comando é dele. É do Pinheiro. Sendo oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço e muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Corbela Tintas, na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. O jogo está parado no Majestoso, está caído ou sentado no gramado. Marco Antônio, centroavante do Fogão, Antônio Lupi. São muitos jogadores ali em volta do Marco Antônio. Jogadores do Botafogo, jogadores da própria Ponte Preta. O árbitro vai dar bola ao chão a favor do Botafogo, porque ele precisou paralisar o lance com a bola em jogo e a chuva já parou. Já parou, é? Sim. Foi rápida então, né, Lupi? Muito rápida. Você quer que ela volte ou que ela dê um tempinho? Pode ficar à disposição da própria chuva, né? O torcedor da Ponte quer que ela vá embora, porque eles estão ali abrigados onde está coberto ali nas arquibancadas do Majestoso. E vem Macaca. Vem para Macaca para o campo ofensivo com Moisés. Moisés botou na frente para Fecim. Fecim tentou a devolução para Moisés. Chega brincando para fazer o corte. Deixou para Pedro Castro. Girou para cima do marcador. Escapou do Marco Antônio. Para Diego Gonçalves no comando. Velocidade do Rafael Navarro. Ivan saiu do gol. Voltou Ednei. Chega bem para fazer o corte. Abre por dentro para Rafael Santos. Deixou para Marco Júnior. Marco Júnior volta o jogo para Ednei. Ednei empurra por dentro. Fez o passe para Fábio Sanches. Ajeita no mini. Sai jogando por time Macaca aqui pela direita. Adianta a marcação. O time do Botafogo. Bom passe do Felipe Albuquerque para Marco Júnior. Empurrou no comando. Boa bola para Niltinho. Chega bem para fazer o corte. Gilvan. Cortou e vibrou, você viu, né, Lupi? Vibrou muito, camisa número 4, hoje ganha a oportunidade novamente no time titular do Botafogo. Ele atingiu a bola, também atingiu o Niltinho, só que o assistente 1 estava muito próximo do lance, arremesso lateral para a Ponte Preta. 23:40, primeiro tempo, placar de 0-0 do Majestoso, a Ponte tem lateral, Felipe Albuquerque abriu no fundo, para Niltinho, recebeu, dominou, caiu, se levantou, protegeu, para Felipe Albuquerque, tentou levar para o fundo, tentou bater a bola contra o marcador, não conseguiu. A bola foi direto para fora, é só tiro de meta por Botafogo. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes e o jogo 0-0 no Majestoso. Segura a Gleger aqui, Oyama com dificuldades, a Ponte aperta na marcação, ele acaba escorregando. Mas mesmo caído consegue tirar, na sequência perdeu, recuperou o Rodrigão para Macaca, levou para o fundo aqui para a direita, ainda Rodrigão balançou para ser o marcador, empurrou para Niltinho, para Marco Júnior, linha lateral da grande área para Niltinho, por baixo, a tabela, devolução, boa bola para Niltinho, tá na área, tentou bater para trás, chegou Yama, para fazer o corte, tira por cima do Botafogo, corre Rodrigão, evita a saída, calculou, executou, jogou lá dentro, a bola passa por todo mundo, insiste Macaca, é pressão da Ponte, o Bandeirinha tá marcando uma regularidade, a saída da bola, foi isso, Lupi? Isso, a saída da bola pela linha de fundo e foi uma bela trama do ataque da Ponte Preta, principalmente o passe do Iago Henrique pro Niltinho, só que não caprichou no cruzamento e depois a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta pro Diego Loureiro, mandar um abraço aqui pro tio Nicola, tá aqui bem pertinho da cabine, radinho na mão, sintonizado na Rádio Bandeirantes. Boles. Boa, show de bola. Aí pro Eric. O Eric é aquele jogador caro. Sabe aquele jogador caro lá de Americana, o Gleger? O Eric? Isso, tá nos ouvindo. Eric. Tá ouvindo aí, jogador caro? Jogador caríssimo. Caríssimo, fala pra esse ele, é caro pro ouvinte mesmo. da Bandeirantes sobre o jogo aí, Gleger. Olha, um abraço pro Eric, parceiraço nosso lá de Americana.
Ô Boles, o jogo tá equilibrado, mas eu tô gostando muito do posicionamento da Ponte, a intensidade. Você vê o Rodrigão correndo, se deslocando, participando. É esse o Rodrigão que o torcedor quer ver, né? Precisa o Moisés aparecer um pouco mais. O Moisés é um jogador decisivo. Teve um lance ali que parece que tá meio desconcentrado. Precisa se concentrar um pouco mais, pô. Se o Moisés, a hora que o Moisés firmar no jogo, a Ponte começa a evoluir jogada de perigo. Tá jogando muito aqui pelo lado direito. Precisa ter um pouco dessa alternância, lado esquerdo, lado direito, para que a Ponte possa evoluir. Mas eu tô gostando demais da intensidade da Macaca. E desce a Macaca para a canhota com Moisés. Ele recolheu, dominou, puxou, escapou, limpou, fintou. Pé direito tem Iago Henrique pedindo, soltou pela meia para Felipe Albuquerque, meteu na ponta para Niltinho. Niltinho dominou, vem para a Macaca, olhou para a área, levantou, cruzou a meia altura, subiu para fazer o corte. Gilvan voltou, Iago Henrique, pé direito, ele bate pro gol, a bola vai embora, mas no meio do caminho desviou, e se desviou, é escanteio para a Macaca bater. O segundo escanteio da Ponte no jogo, finalização do camisa de número 31, Iago Henrique, um pequenino desvio no meio do caminho, escanteio para a Macaca, lá do lado esquerdo, Moisés saiu da bola, vem Rafael Santos para a cobrança. E vem também a galera Ponte Pretana nas arquibancadas do Majestoso, quem sabe agora, 27, primeiro tempo, 0-0, Rafael Santos, capricha que dá, vem para a cobrança do escanteio para a Macaca, 0-0 placar do jogo, um bolo de jogadores dentro da grande área do Fogão, partiu, Rafael Santos levantou, cruzou lá dentro de cabeça, o toque para fora! Passa a esquerda no gol, Rafael Santos na medida, Ednei subiu mais do que Canu, consciente, meteu a testa na bola, ela passa lambendo a trave e vai embora, pela linha de fundo, em tiro de meta pro Botafogo bater. Eu tive a sensação que foi o Rodrigão que acabou cabeceando ali, o Rodrigão, camisa número 9, ele cabeceou no meio dos zagueiros do Botafogo, só que por cima da meta do Diego Loureiro, que já cobrou o tiro de meta. Rodrigão perde uma boa oportunidade para marcar, que vem Botafogo, Marco Antônio domina, bico na grande área, setor esquerdo, tentou o cruzamento, a bola explodiu no Iago Henrique, saiu, lateral para o time do Botafogo para fazer a cobrança, 28 primeiro tempo, 0-0 nesta quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, para você que gosta de numerologia, 11/11, tem lateral para fazer a cobrança do time do Botafogo aqui para a canhota, vem para o Carlinhos, 0-0, eu repito, 0-0 o placar do jogo, você ligado com o Timaço de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas, no AM 1170, Bandeirantes Ribeirão no AM 1270, você no seu carro com o rádio ligado, vem para a cobrança Carlinhos, levantou, jogou lá dentro, Fábio Sanches tentou tirar, voltou a sobra para o Botafogo, Diego Gonçalves tentou bater para o gol, tira a defesa, Carlinhos mete lá dentro, Fábio Sanches subiu para tirar, tem mais Botafogo, pressiona o Fogão, Carlinhos no fundo, tenta o cruzamento por baixo, a bola explode em Niltinho, o melhor, em Marco Júnior, e acaba saindo, lateral para o time do Botafogo para fazer a cobrança aqui na canhota, pertinho da linha de fundo, cobra Carlinhos atrás para Oyama, prepara o cruzamento com o pé direito, Marco Júnior aperta na marcação, evita o cruzamento, ele volta o jogo por dentro na faixa central do gramado com Canu, Botafogo todinho no campo ofensivo, empurra para Vardei, boa bola, Pedro Castro fechadinho para a boca do gol, passou, vai sobrar para Carlinhos, tentou, voltou para Rafael Navarro, na área, bola fica viva, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, chega perigosamente o time do Botafogo, a Ponte vem para a resposta, lançado Moisés, sou mais você Moisés, partiu para cima do marcador, invadiu a área pela canhota e caiu e não houve nada, o árbitro em cima do lance, manda seguir Antônio Lupi. Não foi nada, Moisés deu um toque a mais na bola, depois acabou escorregando e ficou fácil para o jogador do Botafogo que fez o desarme. O jogo tá parado, tem um do Botafogo caído, é o camisa 30 Carlinhos. Quase 30 no primeiro tempo, Carlos Henrique, o bate pesado, um jogo nesse momento de trocação. O Botafogo ataca, a Ponte responde e o jogo, CH. É verdade, a bola não passa pelo meio campo, né? É só jogada pelo canto do campo, é contra-ataque em cima de contra-ataque. O jogo tá bom de assistir, tá movimentado. Eu acho que a Ponte tá jogando com coragem. O Botafogo é perigoso pelo lado do campo, né? Os jogadores, o Albuquerque tá tendo muito trabalho, também o Rafael Santos, né? O Botafogo é muito incisivo em triangulações no lado do campo, a Ponte tem que ficar toda hora muito atenta.
O jogo está absolutamente igual, nos números também está igual. Jogo bom de assistir, Boris. Placar de 0-0. Alô, Mauro Lemos, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes lá em Jarinu, via aplicativo. Meu amigo Haroldo Barbosa, o popular carteiro, tá ligado. Ricardo Pacini, o Ipo, Silvio, rapaziada curtindo o futebol da Bandeirantes, todos ligados com a equipe de Carlos Batista. Batistão amanhã, 12h30, na tela da Band, os donos da bola, repercutindo até aqui. 0 para Macaca, 0 também para o time do Botafogo. Sai jogando fogão aqui atrás com Canu para Gilvan. Ajeita, domina no primeiro terço do campo, ele volta por dentro para Canu. E atenção, galera ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 minutos passados, primeiro tempo. 35ª rodada da Série B, Abezona, Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. É o seguinte, gol do Equador na eliminatória sul-americanas, Equador 1, Venezuela 0, 21h30 tem Brasil e Colômbia na Neoquímica Arena. Um abraço para o senhor Salvador Martins. O senhor Salvador Martins é pai do Charutinho, lá na Rua Moscou, hein? Alô, Charutinho, um abraço no papai aí, sempre ouvindo a Band lá no Jardim Durinhas. Obrigado, senhor Salvador Martins. Chegada perigosa do Botafogo, recebeu o Vardy, quando ele girou o corpo para bater, apareceu como um foguete na hora H, Moisés. Tocou na bola, no bate e rebate, a bola sobrou nas mãos do goleiro Ivan. E vale sempre, meu caríssimo Edu Pinheiro, de ressaltar a informação que você trouxe um pouco antes, que Ivan hoje completa 160 jogos com a camisa da Macaca, passa a ser o 8º goleiro que mais vestiu esta camisa forte, pesada, tradicional do futebol do Brasil, Edu. É o 8º, Carlão Ganso 437, Aranha 209, João Brigatti é o terceiro 202, Sérgio Guedes 183 é o quarto, Lauro é o quinto com 172, Ciasca é o sexto com 171, sétimo Serafim, irmão de Bruninho com 169, agora o Ivan com 160, o Ivan ultrapassa o Wilson Quiqueto, goleiro de 69. Aliás, o Edu diariamente da programação esportiva da Bandeirantes, falando sobre os 88 anos da Rádio Bandeirantes, e hoje o boletim Defesas de Aranha. Naquele jogo histórico em Guaratinguetá, semifinal do Campeonato Paulista de 2008, com a narração do Carlos Batista, o que teve de espalma, Aranha! Sufi demorou 3 dias para levar o microfone. Acho que era o Wagner. 2008 era Wagner. Wagner. 33 minutos. Wagner fatalmente naquela ocasião estava descalço na cabine. Domina está jogando o time da Macaca com o Iago Henrique, dominando o círculo central, prende, olha, pensa, observa, 33 minutos, 0-0, bola solta para Felipe Albuquerque, prende de novo, marcação, pressão do time do Botafogo, volta todo o Botafogo, é um time, Gleger Zorzin, bastante compacto, e a Ponte tem muitas dificuldades na ação ofensiva, principalmente quando domina a bola um pouco depois do meio campo. Compacto e organizado, você vê que nesse momento o Botafogo joga com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente, né? O Navarro, né, e o Marco Antônio. Então, e a Ponte tem que estar muito atento. Olha a Ponte aí. Olha a Ponte no ataque, bola para Moisés, dominou, tentou, dividiu, chega bem o zagueiro para fazer o corte, complete, Gleger. Então é isso, a Ponte tem que estar atenta. A hora que perde a bola, tem que recompor rápido, né, porque o time do Botafogo, defensivamente e ofensivamente, é muito, mas muito organizado e um time perigosíssimo. O Botafogo que vai ter na próxima rodada o Operário. 12 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada no estádio Neopopular em Engenhão, no estádio Newton Santos. Este jogo será realizado. Depois se sai para pegar já o rebaixado Brasil de Pelotas e fecha sua participação no dia 28 contra o Guarani. Então, nesta reta final de Série B, o Botafogo encarando a dupla de Campinas. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela! 35, primeiro tempo aqui lançado. Marco Antônio não alcança, a bola sai, a lateral na direita no campo defensivo para Macaca.
A informação é do Pinheiro. Gabigol de pênalti, Maracanã, Flamengo 1, Bahia 0, 32 do primeiro tempo. Aqui tem lateral, a ponte para fazer a cobrança com Felipe Albuquerque, se mexe Marco Antônio. Aliás, o Marco Júnior, o Marco Antônio pega o Marco Júnior. Felipe Albuquerque levanta, tentando o Rodrigão, subiu, tira por trás, Gilvan. De cabeça, coloca a bola para fora, cedendo mais o lateral para Macaca para fazer a cobrança. Este lateral mais próximo na risca do meio campo. Vem de novo para a cobrança, Felipe Albuquerque. 35, quase 36, primeiro tempo. Já o intervalo, Bandeirantes, o intervalo diferente, inteligente. Comando de Edu Pinheiro. Vem para a cobrança o Felipe Albuquerque, deu 2 passos para frente, o árbitro pediu para que ele voltasse. Rodrigão escorou de cabeça para Nilton, mas a bola já havia saído. Antes do toque do Gilvan, a bola já havia saído, o árbitro apontou, bandeira também. Lateral para o time do Botafogo para fazer a cobrança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Loja 1, na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, moderna, recém-inaugurada, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Ouro Verde, tem Cirúrgica Popular. Lateral por time do Botafogo para fazer a cobrança, quebra canhota no corte de Felipe Albuquerque, vem para a bola Carlinhos. Antes de pegar a bola, já sinalizou para a movimentação do centroavante Rafael Navarro. Toma distância, tem força nos braços, o experiente Carlinhos. Vem para a cobrança do lateral. Levantou, Pedro Castro tentou, subiu, cortou Fábio Sanches, voltou para o Oyama. Entrada na grande área para Marco Antônio, no bate e rebate. O time do Botafogo perde um toque no braço. O árbitro manda o jogo seguir, a bola volta lá atrás para o time do Botafogo com Canu. Canu ajeita, domina, coloca a bola no terreno, abre pela direita para Daniel Borges. Ajeita, domina, se livra da marcação de Moisés. Vem carregando a bola, ultrapassa a linha do meio campo. Empurrou por dentro para Marco Antônio. Chega bem para fazer o corte, é Rafael Santos. A ponte tem a oportunidade de sair rapidamente. Fez sim, lançou Moisés, a bola bateu no calcanhar de Moisés. Ele volta, tenta, finta, perde a bola para o Marco Antônio. Recupera, sai jogando o time do Botafogo lá atrás. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37,5 primeiro tempo. Majestoso, a bola rola, você confere comigo no futebol da Bandeirantes, 35ª rodada da Série B, a Pezona. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Olha o gol de Rony e o Sampaio Correia em casa vence, Sampaio Correia 1, Vila Nova 0. Um abraço para o Cleiton, tá dizendo assim que está confiando no seu bom pensamento positivo e na sorte de Leandro Boles. Vai, Macaca! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com imagens, vai lá pro YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão pelo Facebook, você curte, compartilha, comenta. Aliás, no YouTube rola a arquibancada virtual, é o chat onde a rapaziada conversa, interage. Alguns se secam, outros torcem e assim vai a democracia no YouTube. Aqui sai jogando a Macaca com o Iago Henrique, ele domina na intermediária, câmbio ofensivo, soltou para Moisés. Moisés ajeitou, recolheu, dominou, protegeu, tentou encarar a marcação, encarou, se livrou do Oyama, meteu na ponta para Rafael Santos. Alguém tem que auxiliar o Rafael. Ele prende, segura, volta o jogo para Fecim, Fecim por dentro para Iago Henrique, se apresenta no campo ofensivo, mete na direita para Felipe Albuquerque, esticou na ponta para Niltinho, partiu para cima da marcação de Carlinhos, vem Niltinho, fácil, vai para sobre a bola, levou para o fundo, levantou, cruzou lá dentro, com o peito, tira Daniel Borges, mete a bola pela linha de fundo, cede escanteio para Macaca bater. Depois do cruzamento pela direita do camisa número 7, Niltinho tirou o peso da bola, ela passou pelo Diego Loureiro e o Daniel Borges de peito mandou a bola pela linha de fundo, porque o Moisés já estava ali bem próximo do lateral direito da equipe do Botafogo. É o terceiro escanteio da Ponte no jogo pela esquerda. Rafael Santos já está pronto, só que o Diego Loureiro desabou do gramado. Aliás, que mal lhe pergunte, meu caro Antônio Lupe, algum dia você já tirou o peso da bola ou não? Sim. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Tá boleirão menino, viu, Gleger? Tá vendo, ó? Não, você sabe que eu fiz uma peneira na vida, né? E como é que foi? Tentar ser jogador de futebol. Foi em Monte Azul Paulista. Só que o que acontece? Ninguém passou como que eu deveria ir, né? O traje
Aí eu cheguei lá e fui de sapato e calça jeans. O rapaz mandou embora. Mas o Boles... Quer dizer que o futebol brasileiro e mundial perdeu um craque em função da vestimenta. Mas o Antônio Lupi, ele é um baita de um goleiro, viu? Com todo esse tamanho aí, um campeonato aí em Paulínia, ele fechou o gol. Foram 5 jogos e 17 gols sofridos. Praticamente um goleiro peneira. Aqui tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança, já está recuperado o goleiro Diego Loureiro, finalzinho do primeiro tempo, 40, quase 41. Vem Rafael Santos para a cobrança de escanteio, capricha aqui da Rafael Santos. Autorizado, vai partir na bola, pé esquerdo, atenção, autorizado, levantou, cruzou lá dentro, subiu, tira a defesa, Rodrigão fechava, tira primeiro Canu, a bola volta, remate para Vardy, ele tenta a finta, Moisés tocou na bola, volta espirrada para o time do Botafogo, dispara aqui pela canhota, perigosamente Marco Antônio, Rafael Navarro foi para a área, soltou por dentro para Oyama, dominou, limpou, fintou para Navarro, chega Ednei para trás, a bola vai embora pela linha de fundo, quase o gol contra de Ednei, incrível, quase ele mata Ivan Quaresma, mata o torcedor do coração, ela vai embora pela linha de fundo, em escanteio para o Botafogo bater. Mas o Ednei foi bem, ele ligou o turbo, saiu do sistema de ataque, voltou para o campo de defesa e no cruzamento do Oyama, ele mandou do jeito que veio a bola pela linha de fundo, tanto é que o Ednei, depois que fez o corte, desabou, mas já tá tudo bem com ele. Botafogo tem escanteio pela esquerda, Carlinhos na bola. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Aqui tem escanteio, o time do Botafogo para fazer a cobrança, placar de 0-0, quase 42, gol do portão de entrada, majestoso, vem para a cobrança Marco Antônio, autoriza o árbitro. O problema é a bandeirinha ali. A bandeirinha não dá trégua para o Marco Antônio cobrar. O que ele quer? Que tire a bandeirinha? Não pode, Marco Antônio. Não pode tirar a bandeirinha, não. Tá reclamando com a bandeirinha e pro árbitro. O árbitro olhou para ele e disse o seguinte: você quer que eu faça o quê? Vem pra cobrança do escanteio o Botafogo. Marco Antônio autorizado, o pé direito levantou na primeira trave, tirou a defesa, a bola ainda fica viva. Vai embora pela linha de fundo. Fábio Sanches pediu tiro de meta, o Pedro Castro escanteio, o Anderson Moreira reclamou e o árbitro apontou tiro de meta para a Macaca. Corra pela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra pela... Carlos Henrique, o bate pesado, finalzinho do primeiro tempo. Quem termina melhor o primeiro tempo ou o equilíbrio marca esta primeira etapa em CH? O equilíbrio deu o tom do primeiro tempo, né? Os dois times querendo muito, correndo bastante. Eu voltaria para o segundo tempo com uma mexida. Eu traria o Thales no lugar do Fecim para melhorar esse meio campo. Boris. Aqui vem Macaca pela direita, domina Niltinho, Niltinho atrás para Felipe Albuquerque, pode cruzar, prefere o passe para Niltinho, Niltinho domina, pisa na bola, calculou, executou, jogou lá dentro, subiu, tirou Oyama, foi Gilvan quem desviou. Na sequência a bola acabou saindo na proteção de Rafael Santos, a Macaca permanece com a posse de bola no campo ofensivo. 43, 0-0 no Majestoso, a Ponte ataca para o gol da linha do trem, para o gol da Fepasa, vem para a cobrança, Rafael Santos fica sem opções do passe, ele cobra para Fecim, Fecim ajeita, domina, levou para o fundo, prepara o cruzamento, tentou bater contra perto do marcador, conseguiu invadir o área, o corta-luz sobrou para Felipe Albuquerque, vai marcar, bateu para fora! Para fora! A finalização de Felipe Albuquerque, de frente para o gol, no corta-luz de Marco Júnior, depois a deixada de Moisés, Felipe Albuquerque dominou, clareou e mandou para fora, Antônio Lupi. Uma boa jogada do Fecim que contou com a sorte, o jogador do Botafogo não conseguiu tirar a bola, o Fecim fez o cruzamento, o Marco Júnior, eu tive a sensação que furou, o Moisés deixou passar e o Felipe Albuquerque mandou a bola por cima da meta do Diego Loureiro. Corra pela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra Coral Proteção, Sol e Chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra pela... Vem Botafogo com Marco Antônio na entrada da grande área, abriu pela direita para o apoio de Daniel Borges, olhou para a área, preparou o cruzamento, calculou, executou para o Navarro, subiu com ele, Ednei, desvia, a bola vai embora, em linha de fundo agora é escanteio para o Botafogo bater. Pelo lado direito, a defesa da Ponte disputou ali com camisa número 99, o Rafael Navarro, tem escanteio a equipe do Botafogo e é o Carlinhos com a camisa 30 que está indo para a cobrança. Antes o árbitro está se dirigindo até o banco de reservas de quem, Lupi? Do Botafogo, para conversar com o Anderson Moreira.
Ele está pedindo calma e recebe cartão amarelo. Henderson Moreira recebe cartão amarelo, treinador do Botafogo. O árbitro veio até o banco, pediu calma, ele continuou reclamando. Agora está reclamando com o quarto árbitro. O Henderson Bloquinho Moreira recebe cartão amarelo, treinador do Botafogo. Bloquinho porque ele costumava, né, fazer as suas anotações no bloquinho, mas esta situação não ocorre mais. Escanteio para o Botafogo, cruzamento. A meia altura afasta, tira a defesa para a volta no camote para o time do Botafogo, fica viva. Rafael Navarro deixou atrás para Canu, Canu para Oyama, ajeitou, dominou, protegeu o Botafogo ainda no campo ofensivo para Daniel Borges, pé direito, calculou, executou, cruzou lá dentro. Na segunda trave, desvia Gilvan mais para fora. Ela vai direto para fora em tiro de meta para a Macaca bater. Muito forte o cruzamento do Varley, camisa de número 25, tentava o Gilvan, lá próximo do segundo pau. Felipe Albuquerque só protegeu e a Macaca ganha o tiro de meta. Sai jogando com a bola no chão, a Macaca com Ednei. Ednei dentro da grande área para Fábio Sanches, da ponte, praticamente esperando o finalzinho do primeiro tempo. Bola para Ednei, Ednei abriu pela esquerda para Rafael Santos. Ajeita, domina, vem caminhando, olha para a entrada da grande área, tentou o lançamento ou procurou o lançamento, prefere não. Recomeçar com Ednei. Ednei na quarta zaga para Felipe Albuquerque. 46, 0-0 do Majestoso. Já o intervalo, Bandeirantes. Comando de Edu Pinheiro. Bola para Fábio Sanches, meteu para Ednei na quarta zaga de primeira roda. A bola Macaca. Domina de novo lá pela esquerda. Rafael Santos tem por dentro pedindo Iago Henrique. Ele ajeitou, dominou, limpou, voltou com a canhota para Fábio Sanches, que abre pela direita para Felipe Albuquerque. Daqui a pouco teve uma grande oportunidade. 3. Abre pela esquerda para Iago Henrique. Vamos até 48. Boa bola metida para Moisés. Moisés recolheu, dominou, partiu para cima do marcador que vai afastando. Puxou para a entrada da grande área. Adiantou demais e perdeu Moisés. Perde a bola, Moisés recupera o time do Botafogo, desce para o campo de ataque com Varney. Varney ajeita, domina, tem Marco Antônio entre os seus zagueiros, ajeitou, pé direito, tentou cruzamento lá dentro, passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta para Ivan Quaresma bater, Antônio Lupi. E o que o Moisés está tomando de bronca do Rodrigão, do Rafael Santos, do Felipe Albuquerque, do Fecim, do Marco Júnior, do Niltinho. Todo mundo pedindo para o Moisés soltar a bola, porque foi através de um erro do camisa 21 que o Botafogo armou o contra-ataque que não deu em nada. Tiro de meta para o Quaresma. Tá muito mal, né, Boles? Tá muito mal o Moisés, né? Quando ele clareou a primeira vez, era pra ter batido pro gol, né, galera? Ou se não, tenta uma jogada, uma tabela. O Rodrigão tá bem no jogo, pô. Se sou eu, o Rodrigão, xingo também, pô. O cara tem que entrar no jogo. Um jogo dessa envergadura, parece que tá um sono danado. O time da Ponte a 120 km por hora e ele tá a 70. Não dá, pô. Moisés é um jogador importante. Depois perde a posição, fica aí. Não adianta, pô. Tem que ajudar. Esse momento tem que correr, se dedicar, fazer o simples. Tá muito mimimi o Moisés, viu? Aqui tentava virar Macaca, era falha do zagueiro do Botafogo. Chega bem Varney para fazer o corte, mete a bola para fora. É lateral lá na canhota para Macaca. Rafael Santos ajeitou, dominou, carregou e aí ele voltou. E o árbitro não teve dúvidas e apontou. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo do Majestoso. Placar de 0 para Ponte Preta, 0 também para o Botafogo pela 35ª rodada da Série B. A Bezona na sua reta final e decisiva. Majestoso, a bola parou de rolar, meu caro Edu Pinheiro. Grande Boles, grande narração, atenção Majestoso, alô Lupe, como é que está o público? Público muito bom, viu, Edu, da Ponte Preta, também torcedores do Botafogo marcam presença. Não vou chutar hoje o público não, viu, Edu, mas é um público bem melhor em relação aos últimos jogos da Macaca, acredito. E ó, Ednei desabou ali no meio do gramado, hein, aí foi o Fecim chegou, fez ali um alongamento, então não ficarei surpreso se o Ednei não retornar para a segunda etapa. Se não me engano, foi no lance que ele teve que voltar ali com toda a velocidade para jogar a bola pela linha de fundo no cruzamento do Botafogo. Final de jogo, por enquanto, Edu, nenhum atleta nem do Botafogo nem da Ponte Preta, eles pararam ali para falar com a TV. O Gilvan tá indo, camisa número 4 da equipe do Botafogo, mas da Ponte Preta, ninguém, Edu. É o seguinte, a zagueirada tem que ir no Zé Belintra, né? Porque o que a zagueirada se machuca, rapaz. O Thiago Lopes tá no banco, mas volta de contusão, né? O que mais aí, Lupe? Me ajuda aí. O Ryan já tá machucado e já se machucou em épocas outras também. O próprio Fábio Santos, que joga hoje, também machucado há algum tempo. Cleilton teve que operar. Cleilton teve que operar. Muitos problemas com a zagueirada.
Bem, a Ponte Preta joga com o Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Ednei, Fábio Sanches e Rafael Santos, Iago Henrique, Marco Júnior e Fecim, Niltinho, Rodrigão e Moisés. E no banco aí, Lupe? No banco tem 30 Luan, 10 Camilo, 11 Pedrinho, 13 Thiago Lopes, 14 Lucas Cândido, 19 Josiel, 39 Douglas Mendes, 55 Matheus Anjos, 71 Iago, 86 Marcelo Hermes, 95 André Luiz e 98 o Thales. O Edu? O goleiro Igor Vinha sumiu, né, Lupe? Ele tá machucado, Edu, tá com uma lesão muscular. Pô, e é reserva, hein? Tá machucado. Falou, pô, você como se machuca na ponte, rapaz, coisa incrível, hein? Vamos dar uma comentada. Atenção, CH, grande professor, hein? Olha, a Ponte teve uma chance com o Rodrigão de cabeça após escanteio a 27 e aquela do Felipe Albuquerque na entrada da área, cara. O Fecim cruza, o Marco Júnior fura, Fecim faz o corta-luz e Felipe Albuquerque fica à vontade, só chuta por cima. Mas o grande lance foi a defesa do Ivan, 6 minutos, hein? No gol de entrada, falta lateral cobrada. Bate, rebate, o Canu mete da marca do pênalti, chutasse a grande defesa do Ivan. 0-0, professor. Foi bem movimentado o primeiro tempo, né, Edu? Bem movimentado, os times querendo o gol, mas parando na força da marcação dos dois times, né? Os atacantes de Botafogo e Ponte e Botafogo hoje, pelo menos no primeiro tempo, não estavam tão inspirados assim. Tanto é que o jogador do Botafogo, né, teve a chance de fazer na marca do pênalti e não conseguiu. E eu entendo que aquele lance do Albuquerque na entrada da grande área, tinha que fazer o gol. Você não pode perder a oportunidade que foi perdida. Teve o lance do Rodrigão também. Enfim, foi um primeiro tempo bastante movimentado. A Ponte, ela começou com alguma dúvida, algum titubeio na marcação. O lado do campo do Botafogo é muito forte, é incisivo, o lado direito e o lado esquerdo. Eles fazem toda hora a passagem, fazem a jogada toda hora de linha de fundo. Tem profundidade o time, tem triangulação o time. Não é à toa que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas foi bem movimentado o primeiro tempo. Os dois times tiveram oportunidade, mas repito, por enquanto, as zagas e principalmente os dois meio-campos, eles se sobressaíram na marcação. A Ponte, ela tá fazendo a recomposição direitinho, não é? Mas quando tem a posse de bola, existem alguns erros que eu não gostei do posicionamento do Fecim. Talvez ele volte para o segundo tempo e o Gilson Kleina reposicione o jogador para que ele possa aparecer um pouco mais. Individualmente, algumas peças foram mal. A principal delas foi o Moisés. Está tropeçando na bola, não sei o que está acontecendo com ele, não. Não sei se está com a cabeça longe, não sei se está cansado, mas ele fez um primeiro tempo muito ruim. Eu voltaria com uma novidade. Eu voltaria com o Thales no lugar do Fecim, não é? Até para ter uma novidade, né? Um jogador com tanque cheio. Esse jogo vai precisar até o último minuto de bastante preparo físico e o restante é marcar da mesma maneira. Agora, tem que continuar com essa marcação dobrada, essa atenção principalmente dos extremas que ajudam os laterais, porque o Botafogo na bola de linha de fundo dos dois lados é muito perigoso e na bola parada. Foi o que aconteceu no primeiro tempo. Agora, o meio-campo também precisa de ajuste na marcação. O Iago, ele não tem o mesmo, ele está readquirindo ou está adquirindo o melhor entrosamento com o Marco Júnior ali, que também não fez um grande jogo, não. O meio-campo da Ponte está dando conta, mas eu tenho certeza que reposicionados, principalmente o Fecim, que está na frente dos dois, possa melhorar o desempenho, essa saída de bola, os passes precisam ser mais precisos. Enfim, foi um bom primeiro tempo, onde ninguém mereceu estar na frente do marcador. O equilíbrio deu o tom do primeiro tempo, Edu. E o Sampaio Correia vence 1-0 Vila Nova intervalo e aqui 0-0 Ponte Botafogo e 21h30 tem Brasil e Colômbia, Neoquímica Arena, eliminatória sul-americana e já Gleger Zorzin vai comentar. Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. Sim, Antônio Lupe, é um chamado do Majestoso. Sim, Edu, só a respeito de uma nota que eu recebi aqui, vou até ler aqui rapidamente. Sim. A Ponte Preta informa que os salários dos atletas neste mês está 3 dias atrasado e que a diretoria ponte-pretana está envidando todos os esforços para que o acerto seja feito o mais rápido possível. Importante deixar claro que até então os salários CLT estavam em dia. Além disso, dos 39 atletas do elenco, 11 recebem direito de imagem. Com estes, há pendências que variam de 1 a 3 meses de direitos de imagem em aberto, quando os vencimentos do atleta são compostos por salários e direito de imagem. O percentual da CLT é de, no mínimo, 60% e direito de imagem, no máximo, 40%. Então, acredito que, por isso, os atletas não falaram no intervalo. Muito bem, Lupe, muito bem. Olha, vamos ouvir aqui a grande defesa do Ivan logo a 6 minutos. É com você, Leandro Borges, lance 2, Joelcio. Marco Antônio vem pra cobrança, autoriza o árbitro, deixou pra Carlinhos, pé canhoto, levantou lá dentro, não tirou a defesa, a bola ficou viva, vem o chute, Ivan Quaresma! Uma defesa simplesmente espetacular do goleiro da Macaca. E foi o Canu, isso foi no gol de entrada, Ivan, no gol de entrada. E lá no gol da Fepasa, aos 43 lances, 5, Joelcio. Fecinho ajeita, domina, levou pro fundo, prepara o cruzamento, tentou bater contra perto do marcador, conseguiu invadir o área, o corta-luz sobrou pra Felipe Albuquerque, vai marcar, bateu pra fora! Pra fora! A finalização de Felipe Albuquerque, de frente pro gol, no corta-luz de Marco Júnior, depois a deixada de Moisés. Felipe Albuquerque dominou, clareou e mandou pra fora, Antônio Lupi. Uma boa jogada do Fecim que contou com a sorte. O jogador do Botafogo não conseguiu tirar a bola. O Fecim fez o cruzamento. O Marco Júnior, eu tive a sensação que furou. O Moisés deixou passar e o Felipe Albuquerque mandou a bola por cima da meta do Diego Loureiro. Ao novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Essa foi no cacuete, o Zorzinho tava comendo aqui, eu fiz. Foi eu ia bem, te chamar antes, foi mas bem, perceber a sua movimentação. Tava fazendo um lanchinho, né? Então. Aliás, que lanche maravilhoso, hein? Sensacional. Zorzinho. Olha, Edu, eu gostei, tá? Gostei da intensidade do time da Ponte, criando algumas oportunidades. Tá faltando ainda um pouco de calma, né? No último arremate, né? O Moisés precisa entrar no jogo. Tá muito mal o Moisés. Parece que ele tá desconectado, né? Você vê um time da Ponte intenso, o Rodrigão correndo, buscando, querendo, saindo, buscando o jogo, saindo no espaço vazio. A chegada do Fecim, sempre muito perigoso também, né? O Fecim é um jogador que evolui. Nós vimos aí nessa jogada, acredita em todas, né? E o jogo pede isso, né? O Moisés, se voltar bem pro segundo tempo, eu não mexeria no time da Ponte, tá? Eu acho que tem que manter o mesmo time, só precisa pedir um pouco mais de intensidade pro seu Moisés. E em alguns momentos, a hora que a Ponte perde a bola, tá demorando um pouquinho para recompor, por isso que o Botafogo consegue evoluir algumas jogadas, principalmente o setor de meio de campo. E o jogo tá muito aonde? Tá muito pelas laterais, né? A gente vê muitas jogadas se iniciando ali pelas laterais, aquela bola na diagonal, aquela bola na profundidade, e isso tem dificuldade para ambas as equipes, tem criado dificuldade de recomposição. A Ponte só precisa ajustar isso. A bola parada tem que estar muito atento. Nós estávamos falando aqui, né? Você vê que não pode deixar aí o tal do Navarro solto na área, porque o homem sabe fazer gol, né? O Carlinhos estava impedido, legal, mas a testada que ele deu ali foi impressionante. Então tem que encostar.
Eu vi em alguns lances também, em alguns momentos, ele sai para criar o espaço, para flutuar ali nas costas dos volantes. E o Fábio Sanches está saindo também. Eu acho perigoso isso. Você ficar saindo da primeira linha, né? Não abandona. Transfere para o Iago, transfere para o Marco Júnior, até mesmo para o Fecim, que vem ali numa recomposição. Fica saindo da linha toda hora, abre espaço aí para penetração do Marco Antônio, né? Para penetração desse Diego Gonçalves, que é bom jogador, tem que estar muito atento. Então não precisa sair da linha. A hora que ele sair para flutuar, faz uma marcação, mantém no setor e transfere a marcação. Só dá um grito ali, Iago encosta, Marco Júnior encosta, é só fazer isso. E aí tem a troca e você encosta no homem que passa. Se ficar saindo toda hora da linha, e foi mais pro lado aqui do Fábio Sanches, tá? Que tá saindo algumas vezes, eu não gosto disso. Acho que abre espaço demais e abre o corredor para os homens que vêm de trás. Então tem que estar atento a esses detalhes também. No mais, Edu, a Ponte fez um bom jogo. Tirando aquele lance, né, que deu uma bobeada ali e o Ivan Quaresma fez um milagre, eu acho que tá bem no jogo a Ponte, equilibrou, né, tá criando, tá botando pressão em alguns momentos. Não, olha, uma coisa legal que eu vi também, saída de bola do Botafogo, a Ponte adianta a marcação. É isso mesmo, né? Eu dizia isso, inclusive, hoje no Bandeirantes Esportiva. Ó, sai para não deixar iniciar as jogadas, porque às vezes fica correndo errado demais, né? Então adianta a marcação, já antevê o que vai acontecer. Já sai, já marca e não tem o que fazer mais. Tem que dar o chutão e aí se posiciona para a segunda bola. Então, eu acho que tá legal. Se mantiver isso aí, esse ritmo, né? Essa postura de jogo, essa estratégia, a Ponte pode vencer o jogo, viu, Edu? Mas precisa mais do Moisés, né? Moisés, a gente tá aqui já alguns jogos que não vem bem e hoje tá totalmente fora. O time da Ponte tá jogando a 120 km por hora e ele tá a 70, pô. Tem que passar a bola, ganhou a jogada, levanta a cabeça. O Rodrigão aparece toda hora. O Rodrigão é característica dele, dá essas opções de tabela, dá essas opções de pivô. Dá no Rodrigão e passa, né? Tá faltando um pouco disso pro Moisés, quer carregar a bola toda hora, quer resolver tudo sozinho. Não dá. E o Botafogo já sabe da qualidade, já marca, né? Você pode ver que sempre tem um no Moisés e o outro na sobra. Todas as vezes. Então, ganhou do primeiro, toca e passa. Aí você fica no desencaixe de marcação e cria o espaço onde ele pode evoluir as jogadas. Então, Edu, jogo bom pra Ponte, hein? Se mantiver essa intensidade aí, eu acho que ganha o jogo. Edu, aqui é Simões de Vinhedo, Macaca sempre. Muito obrigado, hein, Simões? 9484. O nosso melhor jogador Edu está tropeçando na bola. Oi, Lupi. Ednei voltou, tá? A Ponte sem modificações no intervalo. Grande Ednei. Olha aqui, Moisés está precisando, né? Não sei o que, urgente. Muito obrigado, né? É o 9484, falando aqui do Moisés, que hoje não tá legal. Muito obrigado, viu? Esse lateral direito é muito ruim. Deus do céu. É o final 47-14. Deixa eu ver o que mais aqui. Ô, Pereirinha da Padre Anchieta, meu querido amigo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Você é 10, viu? O que aconteceu? Caiu? O que é o Fernando Diniz? Vai, você quer que ele continue no Vasco? O que é? Toma de 4, pô. Levou 7 gols nos últimos 2 jogos em casa. O Joelson não gostou. O Joelson não gostou da demissão dele, não. Não gostou? O Joelson não gostou. Ó, eu tô lendo aqui a mensagem, o Joelson chega atropelando. Você sabe o que o Joelson falou pra mim nos corredores aqui ou não? Que ele quer Fernando Diniz no Corinthians. No Corinthians, Manda embora o Silvinho e Fernando Diniz no Timão. Agora eu pergunto pra vocês, como é que um toque desgraçado desse pode vingar no futebol, rapaz? Como é que pode o goleiro lá tem que ser toque? É um absurdo. Não vingou em lugar nenhum, só no Audax, que é um time que não tem pressão nenhuma, né, Edu? Chegou a final do Paulistão, inclusive, o Audax aquele ano. Mas o que acontece, gente? É culpa do dirigente, né? É culpa do dirigente. O Diniz, tudo bem, tem o valor dele, que Deus ajude e ilumine. Vai ficar com toque até chegar o gol, pelo amor de Deus. Vai começar o segundo tempo, meus amigos. Por enquanto, Ponte 0, Botafogo do Rio também 0, é a Série B. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, olha o comando dele, hein? O Manso de Piracicaba. Leandro Bolle. Valeu, muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar do Majestoso. Porém, o time do Botafogo, né, os integrantes do banco de reserva, só agora eles estão atravessando, né? Eles devem atravessar meio campo praticamente, porque o vestiário é do outro lado, atrás do gol que vai ser defendido pelo Ivan. E só agora o Anderson Moreira chega ao banco de reservas ou à sua área técnica.
apita o árbitro. Saída com o time do Botafogo, bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo do Majestoso. Leandro Bolis. Tá registrado aqui na Bandeirantes, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Você ligado também pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site Band Multi. Lado a lado com a Macaca nesta noite. A Ponte Preta encara o líder Botafogo. Aliás, por falar no Anderson Moreira, ele saiu bastante nervosinho no finalzinho do primeiro tempo. Parece que está mais tranquilo agora, hein, Lupe? Parece que agora ele deu uma tranquilizada, né? Até tirou a sua blusa de frio, seu casaco, mas está com seu colete amarelo. Anderson Moreira, que também não mexeu na equipe. O Botafogo é o mesmo do primeiro tempo, Bolis. Foi inclusive amarelado pelo árbitro. O único cartão mostrado pelo árbitro Antônio Dibe de Moraes neste primeiro tempo por treinador Anderson Moreira do Botafogo. Sai jogando o time da estrela solitária, bota na frente Daniel Borges, quase o Moisés roubou. Chega no pé de ferro, Daniel Borges leva melhor lançamento, para mim está impedido o Diego Gonçalves, o Bandeira não marcou, a zaga tirou, completa tira de qualquer maneira, Niltinho marcou sim. Marcou impedimento no ataque do Botafogo, o jogo está parado, com posse de bola para Macaca, que ataca nesta etapa final, buscando um grande resultado, a vitória, para dar um bico nessa situação de perigo do rebaixamento. Ataca para o gol do Portão Fiamprato do subestádio. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Pelo WhatsApp você também participa conosco, o código de área 19971021493, pelo YouTube. Deixe o seu like na transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação, interação conosco pelo Facebook, curtindo, compartilhando, comentando. Rádio Bandeirantes de Campinas, 88 anos. Sai jogando o time do Botafogo lá atrás com o Gilvan. Gilvan ajeita no meio, ultrapassa a linha do meio campo, rompe a fronteira, curtinho para Marco Antônio. Marco Antônio que meteu 2 gols no clássico do último jogo. Último jogo do Botafogo, vitória por 4-0 diante do Vasco, que agora não é mais treinado por Fernando Diniz, que acabou de ser demitido. Bola para o time do Botafogo com Varney. Varney para Rafael Navarro. Sai da área, o centroavante olhou para a área, levantou, cruzou lá dentro, tira, bem de cabeça Fábio Sanches. Mete a testa na bola, cede lateral para o Botafogo para fazer a cobrança. O Botafogo que nesta etapa final, portanto, ataca para onde está posicionada a sua torcida. Boa presença do torcedor do Botafogo no estádio Moisés Lucarelli nesta noite fria em Campinas. Estamos na primavera. Vem para o campo de ataque o time do Botafogo com Carlinhos. Meteu na ponta para Diego Gonçalves. Empurrou para Marco Antônio no fundo. Fábio Sanches chega na marcação. Ele recolheu, dominou, girou, rodopiou para Marco Antônio, que não domina. Tentou passe por Carlinhos. O Carlinhos não dominou. Fecim leva melhor. Recupera e sai jogando para Macaca aqui para Canhota no primeiro terço do campo para Rafael Santos. Ele olha, só tem jogadores de preto. Por isso ele volta por dentro para Ednei. Ednei para Iago Henrique. Ajeita, domina, faz a saída. O time da Macaca na intermediária, câmbio ofensivo. Iago Henrique para Felipe Albuquerque, com o pé direito, devolve aqui na zaga para Ednei. Quarta zaga, soltou curtinho para Rafael Santos, que ajeita, domina, levanta a cabeça. Ele é bom nos lançamentos, decidiu agora tocar curtinho para Ednei. Ednei perto da risca no meio campo, abre pela direita para Felipe Albuquerque. Espetado pela direita tem Niltinho, viu, tocou para ele na marginal do gramado, foi em direção ao gol. Niltinho, pé direito, levantou, cruzou na segunda trave. O cruzamento fechado, quase surpreende Diego Loureiro. Niltinho buscava o cruzamento, a bola deu uma queda repentina, o cruzamento com o pé direito. Diego Loureiro desviou e mandou para fora, escanteio para Macaca bater. Cheio de curva, o cruzamento barra chute do Niltinho, um toquinho na luva do Diego Loureiro e a Macaca ganha escanteio. É o quarto da Ponte no jogo. Moisés na bola. Moisés vem pra cobrança, capricha, capricha aqui da Moisés. Vem pra cobrança do escanteio para Macaca, placar de 0-0 no Majestoso. A Ponte encarando o líder da Série B. Partiu pra bola Moisés, atenção, levantou, cruzou na área de cabeça, o toque pra fora! Pra fora, agora foi Ednei, subiu no terceiro andar, meteu a cabeça na bola de frente pro gol, caprichosamente a bola subiu e foi embora, pela linha de fundo em tiro de meta pro Botafogo bater. E que bela cabeçada do Ednei, pulou mais que toda a defesa do Botafogo e cabeceou. Pra azar do Ednei, a bola subiu muito e saiu por cima da meta do Diego Loureiro. Boa chance para Macaca no comecinho do segundo tempo. Diego Loureiro levanta para o
campo de ataque, tira a defesa. Rafael Navarro dividiu, tocou por último na bola. A bola saiu, o árbitro aponta. Lateral para Macaca fazer a cobrança lá pela direita, pertinho da galera. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos gravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo majestoso, 35ª rodada da Série B. A Série B de Bandeirantes tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Quem cobrou o escanteio foi o Rafael Santos de Moisés. Foi Moisés? Moisés quem cobrou. Olha, continua em Flamengo 1, Bahia 0 no Maracanã. Bandeirantes. Aqui está impedido o atacante do Botafogo. O jogo está parado. O Varley estava na banheira, Antônio Lupi. E essa banheira aí não é a boa, essa banheira não é a legal. O assistente esperou a conclusão da jogada e acabou pegando a posição irregular do camisa 25 do Botafogo. Não é boa, não é legal. Legal mesmo é aquela banheira que você tem em Jaboticabal, na sua fazenda. Eu já fui uma vez para Jaboticabal assistir um jogo de futebol. Você também, né, Lupi? Eu já fui várias vezes para Jaboticabal. É um clássico regional ali, né? Jaboticabal, Inter e de Bebedouro. A Inter nunca perdeu em Jaboticabal. Mas também nunca venceu, é isso? Sempre empatou. Aqui vem para Varley, para o time do Botafogo, meteu para Rafael Navarro, no comando para Diego Gonçalves, chega bem Ednei, domina, limpa, parada e sai jogando para Macaca lá pela direita. Ednei consegue o passe para Niltinho no domínio, já deixou para trás o marcador, carrega a bola, vem trazer a Macaca, fugiu no comando Fecim. Niltinho demorou um pouquinho demais para fazer o lançamento, quando lançou, a defesa bem postada, cortou com o Daniel Borges, deixa na passagem para Varley, devolve para Daniel Borges, o Moisés não acompanhou, desce o Daniel Borges aqui para a direita, prende, olha, pensa, observa com Pedro Castro, desacelera o fogão, abertura pela direita, de novo agora para Marco Antônio volta o jogo para Pedro Castro, 7 minutos, segundo tempo, placar de 0-0, o jogo é importante, Botafogo bem próximo de retornar à elite do futebol do Brasil, e curiosamente nos anos que o Botafogo caiu, no outro ele já conseguiu acesso. E isso deve acontecer mais uma vez neste ano de 2021. Aqui tentava o time do Botafogo, lançamento, corta bem Rafael Santos, deixa para Moisés. Moisés ajeita, domina para Macaca, vira a canhota, limpa o lance, recua para Ednei. Ednei tem a posse de bola dominada para Macaca. Macaca cadencia, empurra por dentro para Iago Henrique, uma bola perigosa, ele consegue o passe de primeira para Niltinho. Niltinho já pisando no campo inimigo, ajeita, domina para Marco Júnior para Iago Henrique. Tem Niltinho espetado pela direita, parou, prendeu, ele pensou agora sim para Niltinho. Niltinho corta por dentro, sai da ponta, vem para meia, foge no comando Moisés, ele trabalha curtinho para Iago Henrique, de novo para Niltinho tem a marcação do Oyama, trabalha a bola atrás com Ednei na faixa central do gramado para Fábio Sanches, abertura para Rafael Santos, ele sai da ponta, vem para meia, leva o marcador, empurra na intermediária para Marco Júnior para Niltinho, recebeu na entrada da grande área, Marco Júnior afasta, tira de qualquer maneira de defesa, domina a bola, Marco Júnior facilita o corte da zaga do Botafogo, mas ela volta para Macaca com Ednei de novo tem a posse de bola para Macaca, 8 minutos, segundo tempo, 0-0 no Majestoso, lançamento longo para Moisés tentou partir, chega para fazer o corte de defesa, para volta do rebote, Rafael Santos levantou para Rodrigão, é agora, Diego Loureiro, sai do gol para fazer a defesa, Antônio Lupi. Jogadores da Ponte e torcida pediram pênalti em cima do Rodrigão, que não existiu, tropeçou nas pernas do seu adversário e acabou desabando, fácil para o goleiro do Botafogo. Rafael Navarro tentou por dentro para o Oyama, chega bem Iago Henrique para fazer o corte, rebote para o time do Botafogo, domina Varley aqui para a direita, empurrou na ponta para Marco Antônio, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Pedro Castro, livre pela meia direita, ele para, levanta a cabeça, devolve na ponta para Marco Antônio, calculou, executou para cruzar, meteu na ponta para Varley, linha de fundo de primeira, levantou na segunda trave, Diego Gonçalves tocou de cabeça mais para fora, a bola saiu da área, volta para Macaca, briga, perde a bola, tentou recuperar Moisés, perdeu de novo, voltou para Oyama para o time do Botafogo, pela meia direita para Daniel Borges, meteu para Varley de novo, pensou para cruzar, não cruzou, empurrou pela meia para Pedro Castro, chega Rodrigão, vacilou Pedro Castro, aí dançou, chegou o Rodrigão para cortar, mas sai jogando mal, Macaca, a bola saiu.
Vanderlei marcou a saída, era a bola melhor para a Ponte, porque a bola sobrou de graça para o time do Botafogo, hein, Lupe? Muito bom para a Ponte Preta. Fecim se atrapalhou todo e a bola realmente acabou saindo. Se não sai, o Botafogo teria uma ótima oportunidade para abrir o placar. Gilvan no meio-campo, mete lançamento aqui na ponta para Varley. Ele desviou de cabeça, evitou a saída pela linha lateral, mas deu de graça para Ednei. Sai jogando por dentro para Iago Henrique. Ladrão para cima dele, a galera avisou. Avisou também aqui o Fecim, que limpou, cortou e recomeça lá atrás com o Ednei. Carlos Henrique, o bate pesado, 10 minutos em segundo tempo e o jogo 0-0 no majestoso CH. A Ponte, ela tá bem postada, né? O jogo tá muito equilibrado, um pouquinho de posse de bola a mais pro Botafogo, mas me parece isso ser estratégia da Ponte para tentar pegar o Botafogo do contra-ataque. De qualquer maneira, o jogo está equilibrado, Boris. Erra o passe, Rafael Santos, de graça para Varley, agradece o presente, vem trazendo o Botafogo, meteu na frente, boa finta, Marco Antônio, dominou, limpou, fintou, na velocidade de Varley, pela direita, cruzou, fechado, afasta! Tira de qualquer maneira, Fábio Sanches, do erro grosseiro do Rafael Santos na saída de bola. Propiciou uma jogada perigosa do Botafogo. É escanteio pro Fogão bater. Rafael Santos errou o passe, Ednei errou o bote e o cruzamento veio para sorte da Macaca. Fábio Sanches estava bem posicionado e mandou a bola pela linha de fundo. Quarto escanteio do Botafogo, esse é pelo lado direito. Só que é o Carlinhos, camisa 30, que tá na bola. Atravessa todo o campo, vem aqui na direita para fazer a cobrança do escanteio. Placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Momento de expectativa, de apreensão para a galera da Macaca. Tem escanteio, Botafogo para fazer a cobrança. Zagueiros vão para a área. Atenção, cruzamento na primeira trave. Afasta, tira de qualquer maneira Rodrigão. A bola volta para Fecim. Fecim tem a oportunidade de puxar o contra-ataque. Ele puxa, consegue o passe para Moisés. São dois da Ponte contra um do Botafogo. Niltinho recebeu, dominou, botou na frente. Tentava a devolução para Moisés. Na hora H, chega para fazer o corte Daniel Borges. Mete a bola pela linha de fundo. É escanteio para Macaca bater. Bom contra-ataque da Ponte Preta. Fecim, Marco Júnior, Moisés. Bola para Ponte Preta, escanteio já cobrado. Niltinho vem para a cobrança, ele cobra curtinho para Moisés. Linha lateral da grande área, setor direito, devolveu para Niltinho. Ameaça cruzar, não cruza, rolou para Felipe Albuquerque. De novo para Niltinho, pega em outro, tentou cruzamento a meia altura. Aparece para fazer o corte, Diego Gonçalves. Tira para o time do Botafogo, a bola volta, rebote para Ednei, mas ele começa lá atrás. Recomeça com Marco Júnior para sair jogando para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 12 minutos cravados, segundo tempo. Majestoso, eu confirmo, 35ª rodada da Série B, Abezona. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. Eliminatória sul-americana acabou, Equador 1, Venezuela 0, 20h30 tem Brasil e Colômbia lá na Neoquímica Arena. Abraço pro Carlos Matozinho, bravo aqui com o Felipe Albuquerque. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o ouvinte vai ficar ainda mais bravo, né? Uma braveza elevada à quinta potência, porque o Felipe Albuquerque acaba de errar e recebe o cartão amarelo, Antônio Lupi. O primeiro cartão amarelo para a Ponte Preta. Felipe Albuquerque errou o passe, teve que matar o contra-ataque e recebe cartão amarelo, camisa 2 da Ponte. Vem o Botafogo, lançamento para Diego Gonçalves lá pela canhota. Ele ajeitou, dominou, levou para o fundo. Felipe Albuquerque na marcação, parou, prendeu, encarou, tentou a finta. Chega bem, Felipe Albuquerque. Tira de qualquer maneira para Macaca. Torra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Alô, Lessa da Corbela Tintas, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aqui vem Macaca, carrega a bola, Moisés para a meia esquerda, dominou, clareou, linda finta, Moisés escapou para Fecim, tá na área, vai marcar, outra finta, puxou para o pé direito, ele é canhoto, ficou difícil para bater, chega bem para fazer o corte, a zaga do Botafogo, um paredão de jogadores do Botafogo, a bola volta de novo para Fecim, Fecim foi bloqueado no momento em que bateria pro gol, consegue o passe na medida para Iago Henrique, Iago Henrique volta o jogo para Ednei, Ednei no círculo central, a Ponte todinha no campo ofensivo, bola para Fábio Sanches, deixou para Felipe Albuquerque, 14 minutos, segundo tempo, 0-0 do Majestoso, recomeça a Macaca com Ednei, e aí Gleger Zorcin, segue 0-0, quem é que tá melhor no jogo, hein, Gleger? Tô gostando novamente da postura da Ponte, voltou bem, voltou ligado pro segundo tempo. Agora, impressionante, né, Boris? Nesse lance agora, percebe-se a recomposição do Botafogo, né? Questão de segundos, tava os 11
atrás da linha da bola. Impressionante essa organização e essa solidez defensiva desse time do Botafogo. Mas a Ponte está bem no jogo. Aliás, o Botafogo, né, o líder da competição, é dono do melhor poderio ofensivo. Tem o melhor ataque até aqui o Botafogo neste Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui vem a Ponte descendo pela canhota. Rafael Santos tentou por dentro, forçou a jogada. Afasta, tira de qualquer maneira Gilvan. Dá um bico na bola para Walter, que bate para Macaca. De cabeça acabou errando Iago Henrique. De graça para Varney. Varney na marginal do gramado para Rafael Navarro. Domina livre, carrega, parte em direção ao gol. Já meteu lá na canhota pro apoio de Carlinhos. Carlinhos chegou, Felipe Albuquerque divide a bola, espirra e sobra para Macaca. Marco Júnior tentou, Rodrigão, passe errado, tira Gilvan mais uma vez. Abra falta ainda para o time do Botafogo. Varney dominou, ajeitou, pé direito, levantou, Diego Gonçalves tentou de cabeça, ele desvia, a bola sobe e vai embora. Linha de fundo, o árbitro aponta, tiro de meta para Macaca bater, Lupi. Eu tive a sensação que o árbitro, na verdade o jogador que acabou jogando essa bola pro gol, foi meio com o braço, né? E o árbitro tá marcando ali o escanteio. Escanteio para a equipe do Botafogo. Quinto escanteio para o Botafogo. Lado esquerdo, Carlinhos está indo para a bola, só que mexe o Botafogo. Primeira alteração do técnico Anderson Moreira. 25, Varley tá indo embora. Varley com a 25 tá indo embora. 31, Ronald, camisa 31, tá no jogo. Tem escanteio, o time do Botafogo para fazer a cobrança lá pela canhota. Placar de 0-0 com 16 em segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, você no seu carro, acompanhando pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região metropolitana em AM 1170 e em breve também no FM. Tem escanteio para fazer a cobrança o Botafogo. Placar de 0-0 no Majestoso. Atenção na bola parada, o Botafogo busca o primeiro gol do jogo. Autorizado, levantamento do Marco Antônio, tira na primeira trave, defesa. Rodrigão de novo auxiliando a zaga, a bola volta para Oyama. Na faixa central do gramado, ele volta o jogo para Daniel Borges. A informação, Edu. Olha ele aqui, Boris, olha ele aqui. Pimentinha, é gol do Sampaio. Sampaio Correia 2, Vila Nova 0. É, ele sempre deixa, né, a sua marca, fazendo gols importantes pelo time do Sampaio Correia. E aqui vem para o time do Botafogo. Primeira participação do Ronald na direita, fechadinho o cruzamento. Ednei tira na primeira trave. Rafael Santos sobe, não acha de cabeça, mas com o pé ele achou a bola. Deu um pico na bola e tirou de qualquer maneira. O Gilson Klein na beira do campo está pedindo desesperadamente para o seu time sair lá de trás. Botafogo nesse momento domina. Tem a posse de bola com Daniel Borges. A inversão lá na ponta para Carlinhos. Carlinhos dominou, se apresenta para o jogo. Oyama empurrou pela meia para Diego Gonçalves, tentou a finta, rouba Felipe Albuquerque, tentou por dentro para Fecim dominou, limpou, fintou, cortou, ele volta, o jogo abre pela canhota para Rafael Santos, ajeita, domina para Macaca, vem embora para o campo ofensivo, soltou para Moisés ajeita, domina, protege, marcação dupla para cima dele, volta o jogo, recomeça com Rafael Santos, que empurra por dentro para Iago Henrique. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999 47 19 80. Tem gol, Edu? Maracanã, hein? Segundo do Mengão. Agora Flamengo 2, Bahia 0, segundo tempo. E esse jogo vai dar o que falar, acompanhando pelas redes sociais aqui. O pênalti marcado a favor do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo, totalmente inexistente. Depois o jogador do Bahia foi expulso. E a TV está mostrando agora que o Bahia ameaçou não retornar para o segundo tempo. Aqui vem embora o time do Botafogo. Lançado, Rafael Navarro. Chega bem, Ednei, para fazer o corte. A bola volta no rebote para Ronald. Ele tentou a finta. Chega para fazer o corte. Rafael Santos bate a bola contra as pernas do adversário, a bola sai em lateral para Macaca fazer a cobrança. 18,5 segundo tempo, 0-0 placar do jogo. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando com aquela categoria de sempre é dele, Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço e muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Vem o Botafogo, entrada na grande área, tentou Marco Antônio, tira a defesa de qualquer maneira. Voltou para Marco Júnior, consegue o passe atrás, Fábio Sanches. Rodrigão tentou a finta, falta do Canu. Chega atrasado na região do meio campo e comete a falta, Lupi. Tive a sensação que foi um meio chapéu do Rodrigão para cima do Canu. Canu parou a jogada e consequentemente recebeu o cartão amarelo, camisa 2 do Botafogo.
Você ligado no futebol da Bandeirantes, na sequência tem o jogo aberto para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Corbella Tintas. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Fábio Sanches, pé direito, levanta para o campo ofensivo, tentou Niltinho, subiu, tirou Gilvan, desvia de cabeça Diego Gonçalves. Sai jogando do time do Botafogo. Diego Gonçalves no comando, lançamento. Ednei aparece para fazer o corte. Fábio Sanches faz boa finta. Chapelou Rafael Navarro, foi para a disputa, insistiu e a bola saiu. Lateral para o time do Botafogo. Fábio Sanches me parece que deixou a perna para cima do jogador do Botafogo, hein, Lupi? Mas o árbitro faz um sinal ali que ele pegou a bola com o braço. Ele levou a bola com o braço no último momento e por isso a falta está marcada para o Botafogo lá do lado esquerdo. Camisa 30, Carlinhos na bola. 20 minutos de segundo tempo, placar de 0-0 do Majestoso. Ele marcou a falta. Falta, portanto, do Fábio Sanches, que o Lupe conferiu. Falta para o time do Botafogo fazer a cobrança. Vem bola na área da Macaca, 0-0 o placar do jogo. Chegando por ali o Canu, o Gilvan também, que é bom na bola aérea. E o Carlinhos pela canhota está preparado para fazer a cobrança da falta. Pertinho da galera, tem falta para fazer a cobrança do time do Botafogo. Placar de 0-0 do Majestoso. Você ligado com toda a equipe de Carlos Batista no dial e nas redes sociais. Cruzamento para a área, subiu, tira Rodrigão, de novo auxiliando a defesa. A bola falta, rebote para a ponte com Moisés. Moisés ameaçou, balançou para cima o marcador, recuou para Rafael Santos. Recomeça com Ednei. Ednei domina. Rafael Navarro apertou, voltou para Rafael Santos, aqui para a canhota, que volta de novo para Ednei. Carlos Henrique, o bate pesado, 21 segundo tempo, 0-0 do Majestoso, CH. Antes o detalhe com o Antônio Lupe. Daqui a pouco, Iago, camisa 71 na ponte. A Ponte precisa criar, para ganhar o jogo, ela precisa criar um fato novo. Ela está bem na partida, o jogo está equilibrado. A Ponte joga um futebol reativo para pegar o Botafogo no contra-ataque. Botafogo que toma as rédeas da partida. Mas o jogo tá bom, como foi no primeiro tempo, movimentado no segundo. Jogo extremamente equilibrado. E eu acho que o Iago vem aí no lugar do Niltinho. Acho. Vamos confere. Acertou! Aliás, aproveitando o seu 100% de aproveitamento, o jogo está daquela forma, roda de um lado, roda de outro, o time do Botafogo a bola. Agora o Gilvan deu uma espetada na ponta, hein? A escapada do Diego Gonçalves, embora o time do Botafogo. Tentativa de passe por dentro, tira a defesa. Voltou no rebote para o Marco Antônio. Ele ajeita, domina dentro da grande área. Ednei na marcação. O passe atrás para Diego Gonçalves. Colocou na área para Ronald de pé direito. Girou, bateu para fora! Passa perigosamente na frente do gol e vai embora. Por muito pouco, Ronald não abre o placar para o Botafogo, Antônio Lupi. Bateu com estilo na bola, recebeu o passe, dominou e não deixou ela cair. Mandou com o peito do pé e ela passou ali tirando tinta do poste direito do camisa número 1 da Macaca, o Ivan Quaresma. Quase o Botafogo abre o placar com o Ronald. Ufa, o torcedor fica um pouco mais aliviado e aproveita. Meu caro CH, o bate pesado, para você trazer nesse momento aquela dica de Nico Paneteria, CH. Eu tenho que falar dos sonhos, né? Aliás, esta semana nós temos o Festival dos Sonhos, né? Eu adoro o ninho trufado, mas existem outros sabores. Ferrero Rocher, tem o tradicional de creme, tem de brigadeiro. Ô Leandro Boles, você gosta de sonho? Sensacional, adoro, espetacular. Eu gosto daquele tradicional, mas aí com os recheios que você disse, né, as opções, vou encarar lá na Nico Paneteria. Tá aí, portanto, a dica culinária de Carlos Henrique, o bate pesado. E a ponte mexeu, o Lupi. Mexeu, foi embora o camisa número 7, Niltinho. Niltinho com a 7 tá fora. Iago com a 71 tá no jogo. Já passamos da metade do segundo tempo, segue 0-0 do Majestoso. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Gregers Orsinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. E esta primeira alteração do Gilson Kleina na Macaca, em Gleger. É para tentar algo diferente, né? O Iago é um jogador que tem facilidade num contra um. O Ponte está precisando atacar um pouco mais, se quiser realmente vencer o jogo. Você vê que o Botafogo começa nesse momento a gostar do jogo. Começa a ganhar campo, começa a criar oportunidades. Você viu a bola metida do Diego Gonçalves, né? Nesse lance agora aí, na finalização
do menino lá, do Daniel Rony, né? Ronald. Belíssima finalização. Então a ponte tem que estar atento. Olha o... Cruzamento fechado na área da Macaca, corta bem lá atrás, Ednei no rebote, o Rodrigão perdeu a bola, volta de novo pro Botafogo. Então é isso, né, Gleger? Exatamente, Boles, é tentar algo diferente. A ponte tá muito previsível, apesar de estar jogando bem, do meio pra frente muito previsível e fácil de ser marcado. Quase 25 segundo tempo no majestoso placar de 0-0. Tentava o time do Botafogo, chega bem na antecipação, corta mais uma, Ednei já meteu na ponta para a chegada de Iago. Primeira participação, ele acelera, vem trazendo a Macaca, quebra a direita, Moisés fechou, dominou, fez o break, escapou, pé direito, calculou, executou, corta, Canu. Completa, Marco Antônio para volta, o rebote ainda para Macaca com Marco Júnior, para Iago para Felipe Albuquerque com liberdade, calculou, executou e cruzou mal. Muito mal, Felipe Albuquerque. Rebote para Macaca, Iago Henrique para Moisés, dominou, tá na área, puxou para canhota, ele bate cruzada, a bola sobe, mas desvia antes de sair. Vai embora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Já são 13 jogos sem balançar as redes e o Moisés tá tentando o gol. Fintou a marcação, só que na hora da finalização foi travado. Escanteio, lado esquerdo, Rafael Santos na bola. Escanteio para Macaca, o torcedor acredita, o torcedor volta a incentivar das arquibancadas. Vem Rafael Santos para a bola. Capricha que dá Rafael Santos, 0-0 do majestoso. Ele vem para a cobrança do escanteio, autorizado o pé canhoto, levantou na primeira trave, desvia de cabeça, a bola fica viva, subiu Ednei, subiu Fábio Sanches, afasta, tira a defesa, a bola volta no rebote para Felipe Albuquerque, um balão para a entrada da grande área, toque de cabeça para trás, ela vai sair em lateral para Macaca. Última a tocar da bola foi o zagueirão do Botafogo, a ponte permanece com a posse de bola no campo ofensivo, tem lateral para bater, 26,5, segundo tempo, 0-0, Rafael Santos para Moisés, linha lateral da grande área, ele tentou cortar e foi desarmado. Entre quarta, tira a defesa, na sequência o Rafael Navarro brigou no carrinho, Iago Henrique coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26:40, segundo tempo. Majestoso, a bola rola e você confere comigo. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, vem Macaca. Iago recebe do Marco Júnior na direita, dominou, devolveu na ponta para o Marco Júnior. Linha lateral da grande área, invadiu a área, deixou para Iago, ele forçou para cima do zagueiro e cometeu a falta. Reclama Iago, a falta está marcada a favor do Botafogo, Antônio Lupi. A torcida reclama, mas a falta existiu. Fez a carga nas costas do jogador do Botafogo. Diego Loureiro vai para a cobrança. Confirmando o majestoso placar de 0-0, Edu. No Maracanã, Flamengo vence, Flamengo 2, Bahia 0, segundo tempo com 3 expulsões. Matheus, Bahia e Rossi. Do Bahia, Rossi revelado pela ponte e o Diego do Flamengo expulso também, jogo quente, hein? Olha o seguinte, um abraço aqui para o Dr. Marcos lá em Sydney, na Austrália. Me avisa aqui o Eduardo Jardimir, hein? Dr. Marcos, aí em Sydney, um abraço para o senhor, muito obrigado pela audiência. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, amanhã meio-dia e meia, lateral da Band, os donos da bola, repercutindo até aqui 0, Ponte Preta 0, Botafogo. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. 28, segundo tempo, bola para Diego Loureiro para o time do Botafogo. Lançamento do comando para a chegada de absolutamente ninguém. A bola vai direto para fora em tiro de meta para Ivan Quaresma fazer a cobrança. E aí, CH, esta primeira mexida do Gilson Kleina, você já vê alguma possibilidade ou alguma melhora no time da Ponte com esta alteração, CH? Já, você percebe que a bola fica um pouco mais no ataque. O Nilton estava cansado, né? E o Iago entra com um tanque cheio, dá uma opção. A Ponte está jogando um contra-ataque. Quando ela perde a bola, ela vem para a linha, né, para trás do meio campo, espera o Botafogo, dá a bola de propósito para o Botafogo e tenta encaixar um contra-ataque. O problema desse contra-ataque é que o Rodrigão já está cansado e o Moisés não está bem no jogo. De qualquer maneira, o jogo continua equilibrado. Macaca para ataque, Moisés para Rafael Santos, prepara o cruzamento, muito mal. Pega mal na bola o Rafael Santos no cruzamento, ele se lamenta.
Torcedor também esperava pelo menos um cruzamento na área para o Rodrigão. Pega a mão, a bola vai embora. Tiro de meta para o goleiro Diego Loureiro fazer a cobrança. Próximo jogo da Macaca no feriadão, né, Antônio Lupi? Dia 15, segunda-feira, às 4 horas da tarde, a Macaca vai até Londrina enfrentar o Londrina. Você vai? Você vai, tio Nicola? O tio Nicola vai estar lá no Estádio do Café, até porque é uma decisão. E decisão é aonde, Bolis? É aqui na Bandeirantes. A Pina de Campinas, 88 anos da Rádio Bandeirantes neste mês de novembro. Aqui está jogando o time da Macaca no campo defensivo com Felipe Albuquerque, empurra na zaga central para Fábio Santos. Abertura na quarta zaga para Ednei. Já mais uma alteração na Macaca. Tentou Rafael Santos sair driblando, perdeu a bola. Rafael Navarro recupera aqui para a direita para o time do Botafogo, faz a finta para cima do primeiro. Rafael Santos no carrinho, tocou na bola, rebote para o Botafogo. Ronald dominou, limpou, tentou a finta, falta. Falta do Iago Henrique para cima dele, é falta para o Botafogo bater. E o Iago Henrique tem que tomar cuidado porque também está pendurado. Fez a falta, chegou atrasado na jogada e acabou atingindo o jogador da equipe do Botafogo, camisa de número 70, o Marco Antônio. É longe, frontal, mas o Ivan está preocupado e orientando a barreira da ponte. Pelo YouTube você confere tudo com imagens do futebol da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também pelo Facebook com imagens. A ponte mexe. Tá indo embora a camisa número 20, Fecim. Fecim com a 20, tá fora. 10, Camilo, ex-Botafogo, tá no jogo. Conta pra ninguém não, viu, Cleguer? Mas o Fecim apagadíssimo nessa noite, hein? Primeiro tempo ele tentou alguma coisa, né? Mas o segundo tempo ficou no vestiário. Não fez absolutamente nada. Acho que estava mal posicionado, um pouco atrás, né? Primeiro tempo tentou, mas segundo tempo naufragou. Boa sorte pro Camilo, Camilo Cabeleira, Camilo do Cabelo. É falta pro time do Botafogo para fazer a cobrança. 31, Ivan Quaresma orienta a formação da sua barreira. Ivan Quaresma que fez uma defesa espetacular no início do jogo, salvando a Macaca na finalização do Canu. Tem falta agora o Botafogo para bater. 31,5, muita demora para autorizar. O árbitro do jogo vai lá, confere de novo o Carlinhos, a posição da bola, o local da bola. O árbitro também confere. Falta para o Botafogo, é frontal. Autoriza o árbitro. Carlinhos com o pé esquerdo, Diego Gonçalves com o pé direito. Partiu Diego Gonçalves, explodiu na barreira. A bola bateu no braço do Rodrigão. O árbitro marca mais uma falta e esta mais próxima do gol defendido pelo Ivan Quaresma, hein, Lupi? E ele marcou com muita convicção o toque no braço do Rodrigão, que estava ali na barreira. Recebeu até cartão amarelo. O Rodrigão é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Londrina na segunda-feira. O Rodrigão tentou argumentar com o árbitro de forma assintosa disse a ele: acabou, acabou. Revendo o lance, o Diego Gonçalves cobrou. É um lance, é complicado esse tipo de lance, mas parece que realmente a bola bateu no braço do Rodrigão. O que você achou, o CH? Um lance muito rápido, né? Tá com o corpo virado. Acho que o árbitro deu uma exagerada aí, viu, Boris? É, ele estava bem posicionado, mas foi mais pelo grito dos jogadores do Botafogo. E agora tem mais uma falta do Botafogo e esta mais próxima do gol defendido pelo Ivan. Também frontal. Ivan vai para o canto direito, deixa todo o canto esquerdo para o batedor. Barreira formada, tem um jogador por trás da barreira. Vem para a cobrança da falta o time do Botafogo, 0-0. Partiu Carlinhos, explode de novo na barreira. Dessa vez não bateu no braço de ninguém, não. Felipe Albuquerque atento, ganha de Rafael Navarro na beira direita. Tentou o passe por dentro para Iago, a bola não chega. Gilvan faz o corte e contra-ataque do Botafogo. Vem de novo o Fogão. Tentativa do Marco Antônio, chega na marcação. Marcos Júnior. Belisca, morde, recupera para o Macaca. Deixou para Iago, vacilou, perdeu a bola. Recupera o time do Botafogo. Rafael Navarro pedala, passa para a bola, soltou por dentro Pedro Castro. Ajeitou, caiu, falta. Mais uma para o Botafogo. É praticamente no mesmo local daquela primeira falta, hein, Lupi? Praticamente no mesmo local. A falta foi do Camilo. Chegou atrasado e fez a falta em cima do jogador do Botafogo. Mais uma vez o Ivan Quaresma organiza a barreira da ponte. São 3 jogadores na bola. Tá o Carlinhos, tá também o Diego Gonçalves. Só que quem pegou a bola para cobrar foi o Gilvan. Não, o Gilvan não. Foi o camisa número 33, o Pedro Castro. Pedro Castro tá com pinta de quem vai cobrar falta. Tem escanteio não, tem falta para fazer a cobrança. O time do Botafogo, a falta é frontal. 34,
É a terceira falta seguida por Botafogo na mesma região do gramado. Carlinhos esperto foi lá, viu que o árbitro virou de costas para arrumar a barreira, tirou a bola do local. Jogadores da Ponte deduraram, mas o árbitro não fez nada. Tem falta para fazer a cobrança. O Botafogo, placar de 0-0 do Majestoso. Ivan no centro do gol, agora um pouquinho mais para a direita. Tem falta para fazer a cobrança. O Botafogo. Pedro Castro com o pé direito. Carlinhos com a canhota. Autoriza o árbitro. Carlinhos. A bola trisca na trave e vai embora. Que perigo, hein, Lupi? Muito perigo. Cobrança bem feita do Carlinhos. A bola quase na forquilha esquerda do Ivan Quaresma. Ela triscou no travessão. O Ivan já estava só no olho. E o Botafogo mexe. 33 no 23. 33, Pedro Castro está indo embora. O 23 é o Barreto. Ex-Ponte Preta. Barreto com a 23 está no jogo. Pedro Castro com a 33 está fora. E o Marco Antônio com a 70 também foi embora. E entrou o 45, Matheus Friso. Essa o Ivan nem com hélice nas nádegas chegaria, hein, Gleguer? Não deu nem tempo dele esboçar a reação, né? Que batida forte, firme. A bola baixou ali em cima. Puxa vida. Mas é aquele ditado, né, Boles? Sou bom e dou sorte. É isso aí, placar de 0-0 e o jogo 35 CH 0-0. A Ponte só fez uma mexida, né? Só a entrada, aliás, o Camilo e o Iago também. Camilo, você não falou ainda sobre a entrada do Camilo, CH. É isso que eu queria comentar. Eu não teria colocado o Camilo no jogo, não. A partida está numa intensidade tão grande no meio campo e o Botafogo domina o meio campo nesse momento do jogo. Não é jogo para o Camilo, não. A intenção do técnico, o glorioso Gilson Kleina, é ficar com a posse de bola, mas é jogo de trocação, é jogo de contra-ataque. Eu teria colocado o Thales no lugar do Fecim, não o Camilo. De qualquer maneira, a Ponte tem que ter muita inteligência porque o Botafogo cresceu no jogo. Público. O jogo tá parado, tem um jogador da Ponte sentindo cãibras. E você informa público e renda no Majestoso, Lupi. É o Ednei que tá caído. Público no Moisés Lucarelli. 4.325 torcedores. 4.325 torcedores. Renda R$61.130. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Loja 1 na Avenida Alberto Medal João 303 no Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2 na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde. E vem Botafogo, bola lançada na entrada da grande área. Ivan sai deslizando no gramado para fazer a defesa, Antônio Lupi. Jeito que o Ivan fez a defesa, o Ednei desabou pela 17ª vez no gramado. Camisa número 3 provavelmente não vai ter mais condições de jogo. Por isso, Thiago Lopes já acelera o aquecimento. Daqui a pouco mais uma mexida do técnico Kleina. O Gleguer, tá me ouvindo, Gleguer? Lógico. Por acaso aí o Motoca não buzinou aquelas 3 buzinas pipipi? Nada ainda? Não, ainda não. Motoca, muito obrigado. Tem gol, Edu? Olha, o terceiro gol do Sampaio Correia, Léo Arthur, hein? Segundo tempo de Sampaio Correia 3, Vila Nova 0. O jogo está parado, Ednei agora recuperado. Eu não estou entendendo o Ednei. Será que é só cãibras? É cãibras, ele vai dar toda hora. Quantas vezes ele caiu, Boles? O Boles não, o Lupe. Ele já caiu umas 10 vezes, sério mesmo. Então pode colocar mais 10 aí na conta aí, se ele permanecer. Tá com câimbras, pô. Já tá estafado, não vai ter jeito. Eu tô entendendo sim. Como é que é? Fala aí, CH. Tá administrando, experiente, tá fazendo... Tem que acabar o jogo. Agora não tem mais jogo, meu irmão. Né? Nitidamente, esse jogo tem que caminhar pro 0-0. E ele tá ali cozinhando o galo, essa coisa toda. Isso é experi, não tem cãibra, não tem nada. É, ele é muito experiente, realmente, o Ednei. Bem lembrado aí pelo CH. Aqui são as estratégias, né? São as estratégias do jogo. Aqui vem Barabacaca com o Iago. Tentativa de tabela, passe muito forte. Mesmo assim vai brigar, mas comete a falta. Para cima do jogador do Botafogo. Fica bravo com o Bandeira. A torcida protesta, mas a falta foi marcada. O Marco Júnior também na passagem. Reclamou com o Bandeira. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Aê! 38 e 40, segundo tempo. No
tic-tac do tempo em Belo Desta. Você eu confirmo com os trabalhos técnicos de Joelso Cardoso, a equipe comandada por Gil Kleber. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Bezona tem muito mais emoção aqui na Band. Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. O Del Vecchio lá de Jundiaí sofrendo para Chuchu, mais confiante. O Paulo Antônio Montes, aliás, o Paulo Antônio de Montes Claros, Minas Gerais. Da Norte de Minas, muito obrigado pelo carinho. O Elton de Botuporã, na Bahia, torcendo para o Fogão. Vai, macaca querida. Itacil Marque, aqui de Campinas, lá do Jardim Von Zuber, deixa eu ver. É o Fiapo, Angélica e o futuro Otávio. Que Fiapo, sensacional, hein? Grande abraço, Fiapo e família. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Botafogo não para de mexer. Já mais 2 alterações, inclusive com a entrada de um super-herói em campo. O Rafael Moura, que inclusive no primeiro turno marcou um dos gols da vitória do Botafogo em cima da Ponte lá no Engenhão. Já mais 2 alterações no time do Anderson Moreira, que quer resolver a parada. O Botafogo bem próximo de retornar à elite do futebol do Brasil. Tem uma sequência aí contra o Operário em casa, e o Brasil de Pelotas já rebaixado e fecha contra o Guarani no dia 28. Todos os jogos no dia 28, um domingo, um dia depois da final da Libertadores, às 4 da tarde. Botafogo vai receber o Guarani no estádio Newton Santos. Pintou um cartão ali, alguém tocou com o braço na bola, a mão na bola. Já o Lupe confirma. Oyama. Recebeu o cartão, portanto, o Oyama. Aqui a Ponte se enrola na saída, perde a bola. Rafael Navarro recupera, parte com ela dominada lá pela direita. Chega bem, Fábio Sanches para fazer o corte, tirando para Macaca. Tentou Iago, a bola foi desviada no meio do caminho. Consegue o passe de cabeça para Rodrigão. Rodrigão para Iago. Foge Camilo no comando. Tentativa de lançamento para Rodrigão. Gilvan tira mal. Rodrigão vai brigar. Chega Matheus Priso para fazer o corte. Ele empurra por dentro para o Oyama. Oyama recolheu, dominou, fez o passe atrás para Daniel Borges. De primeira faz a bola correr. A bola chega em Ronald. Teve uma chance clara na metade do segundo tempo. Domina, faz a finta para cima do marcador, que é Rafael Santos. Abriu para Matheus Friso. Domina, trabalha para a canhota. Parou, prendeu, olhou, pensou, carregou pela meia direita. Partiu Daniel Borges, livre pela direita. Agora ele parou, desacelerou, tocou, recebeu. Ainda Daniel Borges recomeça lá atrás com o Oyama. 41 segundo tempo. Placar de 0-0. A Ponte, de qualquer forma, diante do líder, vai conquistando um ponto importante, chegando a 43. Serão mais 9 pontos em disputa até o fim da Série B. Aqui tenta Diego Gonçalves, lançamento para Rafael Navarro, tira a defesa. Ednei cortou e desabou. O jogo segue, bola para Iago Henrique, soltou para Camilo. Camilo ajeitou, dominou, limpou, voltou, empurrou para Rafael Santos. Rafael Santos de novo para Camilo. Camilo ajeita, cadencia, aquilo que o CH disse, né? A Ponte está satisfeita com o empate nesse momento. Volta o jogo para Fábio Sanches. Abertura para Felipe Albuquerque, já passou Camilo no comando. Ele abre pela direita e esticou na ponta para Iago. Iago para Felipe Albuquerque, devolução pelo alto para Iago. Iago de primeira, cruza para a área. Gilvan aparece, dá um bico na bola e tira de qualquer maneira para o Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. Majestoso, Série B, Bezona, 35ª rodada, Ponte Preta 0, Botafogo também 0, Edu. A Ponte com esse empate, 14ª, tá indo para 43, ela abre pelo Londrina, uma diferença aí de 5 pontos, só que o próximo jogo é segunda-feira, feriado lá em Londrina. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Aqui tem muito mais emoção, Bandeirantes Campinas, 88 anos. Aqui tenta o time do Botafogo, passe muito forte para o Daniel Borges, a bola sai em lateral para o Macaco no campo ofensivo. E o Daniel Borges na passagem aproveitou para pegar um copinho da água, foi lá, molhou as palavras e a Ponte já perdeu a bola. Mexeu o time do Botafogo, né, Lupe? Mexeu, foi embora o 99 Rafael Navarro e entrou o 9 Rafael Moura. 9 Rafael Moura tá no lugar do Navarro com a 99 e o Carlinhos com a 30 foi embora, entrou o Hugo 16. Aqui tenta o time do Botafogo, caiu Camilo, os jogadores pediram falta, o árbitro em princípio não marcaria, decidiu marcar. Alguém assoprou para ele, né? Marca essa falta aí, meu filho, ele marcou. Em cima do Camilo, o jogo está parado na intermediária, câmbio ofensivo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento.
Quer dizer então que o Enderson Moreira chamou o Hugo, é isso, Lupi? Chamou o Hugo, e o Hugo tem a 16 nas costas. Muito obrigado. Aqui domina Iago Henrique pro time da Ponte. Tentou passe por dentro, a bola foi desviada, sobra para Moisés. Marcação dupla para cima deles. Acabou no primeiro, caiu. O torcedor protestou, queria falta. O árbitro não seguir. Na sequência, a bola saiu aqui do Oyama. O árbitro não deu a saída da bola, não. Rafael Moura brigou, perdeu a bola. O He-Man. Falta em cima do Moisés. O jogo fica feio nesse momento. Por culpa principalmente do árbitro, né, Lupe? Que demorou para marcar a saída da bola claramente do Oyama. É verdade. O Tonho Dibi, o árbitro do jogo, tá parando muito e deu mais um cartão amarelo pro Ronald, camisa número 31, atacante do Botafogo. E daqui a pouco vem Lucas Cândido na Ponte Preta. Juizão que vai apitar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. No próximo sábado, 17h15, na tela da Band. Tom Benci, Ituano. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Cor Bela. Como disse agora há pouco o CH, Gleger, a Ponte bem satisfeita com esse resultado até aqui. É um resultado bom, né? O empate leva um ponto. Agora, analisando um jogo num contexto geral, se a Ponte tivesse um pouco mais de, não vou dizer organização, mas um pouco mais de bola no chão, um pouco mais de paciência, tranquilidade, poderia até ter vencido o jogo. O Botafogo, apesar de ser o líder da competição, apesar de estar fazendo um jogo defensivamente muito bom, mostrou algumas falhas ali no meio, né? Alguns espaços deixados nas costas dos volantes. Daria para a Ponte vencer, mas se terminar empatado é um bom resultado para Macaca. Aliás, mais um 0-0, né? Antes da vitória contra o CRB, vitória importantíssima, fundamental, a Ponte havia empatado 0-0 com Vitória. Os jogadores estão sinalizando o quê? Para voltar, que não é para atacar? É isso, Lupe? Não, é que o Marco Júnior saiu pelo local mais próximo, ele estava lá do outro lado. E o Lucas Cândido já estava pronto para entrar. Só que o quarto árbitro não viu a saída do Marco Júnior, por isso ele voltou para o campo. Então o Lucas Cândido não entrou na partida por enquanto, mais 4 de acréscimos. Vamos até 49, já estamos com 46, finalzinho do jogo. Já o jogo aberto, comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Domina o time do Botafogo na entrada da grande área, perde bola Rafael Moura, mas o Daniel Borges do meio campo prefere recuar. Faz o passe para Canu para Gilvan. A Ponte não aperta, né, para recuperar. E com isso o Botafogo com tranquilidade roda a bola chega no Matheus Friso. Desce o fogão, lá para a esquerda, Diego Gonçalves ajeitou, tentou a finta, chega na marcação, tentou recuperar a Ponte, não consegue. Cruzamento para a área, passou por todo mundo. Moisés fica com a sobra aqui para canhota, ele tenta a finta para cima do marcador, foi por caminho errado, perdeu a bola, já recupera Oyama pro Botafogo, ele bota na frente, Camilo na marcação. Escapou Oyama para Ronald, pé direito fechado, cruzamento, a bola passa na frente do gol. Sai do outro lado em lateral para Macaca bater. Que perigo, hein, Lupi? E o árbitro pediu para esperar um pouquinho. Não sei se ele vai consultar o VAR daquela jogada que causou uma confusão. Os jogadores do Botafogo pediram pênalti. Agora sim, Marco Júnior com a 15 está indo embora. Marco Júnior 15 está fora. 14, Lucas Cândido está no jogo. Mais uma modificação do técnico Gilson Kleiner. Muito bem, 47, mais uma alteração na Macaca, pertinho do final do jogo. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela. Obrigado mais uma vez, galera, você pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito legal ter a sua participação, interação conosco. Amanhã, 11h30 da manhã, na Rádio Bandeirantes, tem o Nossa Área. Comando de Júlio Nascimento. Na sequência, meio-dia e meio, os donos da bola. E às 5 da tarde, Bandeirantes Esportiva. É a programação esportiva da Rádio Bandeirantes para você. Tem gol, Edu? Mais um do Mengão, hein? Mais um do Mengão é Andréas Pereira. Flamengo 3, Bahia 0. 48, entramos no minuto final. Aqui vem bola o time do Botafogo. Matheus Friso meteu na canhota para Hugo. Hugo curtinho para Diego Gonçalves. Dominou, bico na grande área. Setor esquerdo, cruzou. Na área, tentou domínio. Afasta, tira a defesa de qualquer maneira. Chegou a dominar dentro da grande área Barreto. Na sequência, a Ponte recupera a posse de bola. Desce com Camilo. Camilo ajeitou, dominou, limpou, fintou na faixa central do gramado. Meteu no cimento para Moisés. Chega Canu na marcação. Moisés aqui no fundo, recolhe, domina, gol do Bortão de entrada, majestoso, protege, soltou atrás para Rafael Santos. A Ponte precisava pelo menos de uma finalização, vai ser difícil. Lucas Cândido para Rafael Santos, Oyama chega, toca na bola, a bola sai.
Lateral para Macaca, 48:40. Vamos até 49 no Majestoso, placar de 0-0. A Ponte vai somando um ponto importante. Terá mais 3 rodadas até o fim da competição. 9 pontos em disputa. Bola para Camilo, de calcanhar, boa bola para Lucas Cândido, deixou para Moisés, Moisés para Camilo, levantou para Rodrigão, dominou, ajeitou para Moisés, tá na área, chega para fazer o corte na hora H, Canu. Quando Moisés se preparava para finalizar, Canu consegue esticar o compasso e mandar a bola para fora, escanteio para Macaca bater. Praticamente o último lance do jogo e a torcida vem junto. Escanteio para Macaca, Rafael Santos na bola. Escanteio para Macaca, talvez o último lance do jogo. Rafael Santos vem para a bola, autoriza o árbitro na canhota, capricha aqui da Rafa Santos. Partiu para a cobrança, pé canhoto, levantou, cruzou lá dentro, a bola passou, sobrou, vem o toque, a bola vai embora pela linha de fundo. A bola explodiu no Ednei e foi embora. Ele não conseguiu finalizar. O árbitro nesse momento pega a bola, apita, o árbitro acabou. Termina o jogo no Majestoso. Placar de 0 para Ponte Preta, 0 para o Botafogo. A Ponte conquista um ponto importante. O Botafogo segue na liderança isolada da Série B Apezona. No Majestoso, a bola parou de rolar e na sequência vem aí o jogo aberto na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol é do Pinheiro. Bom, o público foi 4.325, renda 61.130, Ponte 0, Botafogo do Rio também 0. Só explicar, viu, Lupe? A gente precisa ouvir o Botafogo, não, porque a Ponte não vai dar entrevista mesmo, certo? Tem uma pendência financeira aí. Mais uma, né? Mais uma, diretoria pegou e acabou dando uma nota aí, certo, Lupe? Então, certo. Jogadores da Ponte não vão falar. Então, dá uma seguradinha só, por favor. Sem problema. Nesse momento, explicar que a Ponte é 14ª com 43, o Remo tem 41, 15º, o Brusque 16º com 38 e o Londrina é o primeiro da zona com 38. Então, o problema da Ponte é Brusque e Londrina. O Remo também, evidente. Mas a Ponte abre 5 pontos em comparação ao Londrina. Só que o próximo jogo é o Londrina, é lá. É segunda-feira, né, Lupe? 16 horas, feriado, né? Isso, 16 horas. Lá em Londrina, Estádio do Café. Esse sim, Edu, é decisão, mas é decisão mesmo. Se a Macaca ganhar, aí garante a sua vaga na Série B do ano que vem. Terceiro amarelo, quem tomou aí hoje foi... Rodrigão, atacante, camisa 9, tá fora do jogo. Bom, então é o seguinte, ó, porque é o tal negócio, se der Londrina, gente, a diferença vai para 2. O Brusque joga em casa com o CRB, Brusque também tem 38. Mas joga em casa com o CRB, jogo duro, tudo é jogo duro, né? E de olho nesse Vitória aí, que ontem meteu 3-0 no Vasco e animou os baianos. Vitória que animou o time baiano, né, Edu? Até agora o Cruzeiro tem ajudado a Ponte, viu? Foram 2 vitórias, uma em Londrina e o Cruzeiro ganhou também do Brusque, né? Foram 2 vitórias espetaculares do Cruzeiro, ajudando demais a Ponte, hein? Se puder ajudar, a gente agradece, viu, Cruzeiro? Porque... o negócio é o seguinte, esse empate legalzinho, tudo mais, né, perigoso. Oi, Lupe. Eu tô só ouvindo aqui do lado de fora, mas, rojões, muitas bombas ali do lado de fora do Majestoso. No intervalo já teve ali uma confusão entre torcedores do Botafogo e torcedores da Ponte. Então, do lado de fora, nossa senhora, do Majestoso, várias explosões, tanto é que tem muito torcedor que estava saindo e está voltando aqui para o Moisés Lucarelli. Esse é um velho problema, né? É um velho problema, inclusive desafio. Tem eleição na Ponte, né? Dia 20, né, o Lupe? Daqui 9 dias. 20 de novembro, daqui 9 dias. Provavelmente é um confronto de torcidas, porque o torcedor ponte pretano não deve estar protestando contra o time, né? Não. É questão de torcida mesmo. Já teve ali uma questão no intervalo, ali dentro do estádio. Isso aí provavelmente é encontro de torcida do lado de fora. Lamentável, né, Edu? Então, mas a próxima diretoria que assumir é um desafio. Tem que fazer um trabalho, já era para ter feito, essa gente aí que, né, saída de estádio, chegada de estádio, briga,
Isso aí afasta o torcedor, é um problema terrível, é um velho problema da Ponte, do Majestoso, é a confusão, isso é muito ruim para o clube, para a imagem do clube, para o futebol em si, afastando a família, enfim, esse babado todo que a gente sabe. Vamos comentar então, 0-0, primeiro tempo, a Ponte teve uma chance com o Rodrigão de cabeça após escanteio, no finalzinho o Felipe Albuquerque, entrada da área, a Ponte atacando para o gol da Fepasa, no segundo tempo nada a acrescentar em termos de chance. Agora o Botafogo, a grande defesa do Ivan, 6 minutos, defesa espetacular, o Ronald, a 22 do segundo tempo, aquela ajeitada que ele dá com o pé, levantou a bola assim e bateu de peito. Nossa, uma cacetada foi pra fora. E o Carlinhos cobrou uma falta aos 34. A bola triscou aí o travessão. O Ivan não chegaria. 0-0, o ICH. Todo mundo ficou satisfeito, né, Edu? Não é que a Ponte jogou para empatar. O jogo trouxe essa leitura. A Ponte tentou um pouco mais no primeiro tempo. E no segundo tempo, nitidamente, ela adotou a estratégia de jogar no contra-ataque, no erro do Botafogo, que tomou a iniciativa da partida. O jogo foi movimentado, mais o primeiro tempo do que o segundo. A Ponte não jogou bem, evidentemente, né? Ela fez um jogo seguro. E eu acho que em termos de inteligência, lendo o campeonato e a pontuação, eu acho que o Gilson Kleina fez uma estratégia inteligente. Não é? Se a Ponte não estava inspirada hoje, nitidamente não estava inspirada, vários jogadores de novo não renderam, Moisés, Rodrigão, o Fecim, eu não gostei do futebol do Fecim, acho que o meio campo, ele batalhou bastante, os laterais, o Albuquerque não fazendo um trabalho que dele se espera, até o lateral esquerdo, que normalmente o Rafael Santos faz um jogo de regular para bom, hoje um pouco mais apagado. O que eu gostei mesmo foi do miolo de zaga e do goleiro da Ponte. Esses, sim, trabalharam com desenvoltura e garantiram um 0-0. Tiveram muito trabalho. O Botafogo também, em determinado momento, arriscou menos. Então, não resolveu o problema nem da Ponte nem do Botafogo. Os dois queriam a vitória. Mas pela característica, pela cara da partida, eu acho que ficou de bom tamanho. A Ponte finalizou mais que o Botafogo, 10-6. A Ponte teve mais posse de bola, 53%. A Ponte teve mais escanteio do que o Botafogo, 7-5. Enfim, foi um jogo muito parecido. E no segundo tempo deu a impressão que o Botafogo estava dominando a Ponte, mas foi um domínio estratégico da equipe da Ponte, que deu a bola para o Botafogo tentando pegar no contra-ataque. Não conseguiu, infelizmente. O Niltinho não suportou no segundo tempo fisicamente, tanto é que saiu. O Moisés fez mais uma vez uma partida muito apagada, Rodrigão também. E repito, outras peças que precisariam aparecer para que a Ponte pudesse ter um pouco mais de força no ataque, não funcionaram. Não é de todo ruim. O campeonato da Ponte é contra o adversário de segunda-feira, Londrina. E se a Ponte conseguir trazer um ponto para Campinas, ela breca o Londrina lá embaixo e cresce mais um ponto. O ideal é jogar para ganhar. É diferente da partida de hoje, né? Porque aí depende de todos os resultados, uma série de coisas, enfim. Mas para essa rodada, agora restando 3 para acabar, a Ponte deveria ganhar o jogo, não conseguiu, o empate não é ruim, repito. Ela aumenta um ponto, porque ela foi a última a jogar, ela aumenta um ponto em relação ao Z4. Foi uma partida nota 5,75, meu caro Edu Pinheiro. Eu não gostei assim, eu acho que o empate foi interessante, gostei de novo da luta do time, da entrega, da disposição, mas plasticamente, futebol, Edu, a gente realmente viu muito pouco no 0-0 entre Ponte e Botafogo, Edu. E com esse empate, Botafogo líder agora com 63, na matemática ainda não subiu. Em segundo, Coritiba, 61. Em terceiro, Avaí, 58. Em quarto, Goiás, 58. Em quinto, CRB, 57. Em sexto, Guarani, 56. Faltam 3 rodadas. Hoje subiriam Botafogo, Curitiba, Avaí e Goiás. Desceriam Londrina, Vitória, Confiança e o Brasil, que já desceu.
Ô, Josinho, vamos lá comentar. Só explicar aqui, Josinho, que acabou lá no Maracanã, jogo confuso, expulsões, Flamengo 3, Bahia 0. E outro jogo da Série B, Sampaio Correia 3, Vila Nova 0, Majestoso 0-0. E aí, Zorzinho? Bom, primeiro eu queria falar sobre o resultado. Eu acho que o resultado foi muito bom. Eu acho que diante do cenário, né, do enfrentamento contra o líder da competição, um time muito perigoso, um time de muita qualidade. Esse time do Botafogo tem complicado a vida de muitos times aí, tem vencido jogos interessantes, tem apresentado um bom futebol. A Ponte, Edu, é aquele negócio, né? Olha, vamos jogar para ganhar, né? Mas chegou ali, meados do segundo tempo, pessoal, ó, 0-0, não vamos conseguir ganhar, então, mas peraí, então não vamos perder. Foi exatamente o que aconteceu e não está errado. Está muito certo, a Ponte precisa somar pontos, está enfrentando o líder da competição. E soma um ponto, anda um pouco mais na tabela, importante demais, distancia um pouco mais ali dos últimos colocados. E eu queria dar relevo aos dois zagueiros da Ponte, Fábio Sanches e Ednei. Fizeram um partidaço, os dois bem posicionados, né? A gente tinha aí uma temeridade com a entrada do Ednei, mas mostrou muita personalidade, né? Experiente, bem posicionado, alguns cortes ali, nós comentávamos até aqui, né, Edu? Saindo ali na diagonal, leitura de jogo, é importante demais isso. O Fábio, no intervalo, eu dizia, olha, o Fábio tá saindo demais da primeira linha, precisa ficar um pouco mais posicionado. E no segundo tempo, parece que o Gilson também viu essa movimentação e corrigiu. E aí ele volta um pouco mais ali, mais posicionado. Você vê que o Ivan Quaresma, tirando aquela bola, uma bola parada, né? Uma cobrança de falta que pegou no travessão. O Ivan Quaresma praticamente que não teve uma defesa. Aliás, nenhuma, né? Teve aquele outro chute lá daquele menino que entrou no segundo tempo. Também não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Pela solidez defensiva, posicionamento. Os dois laterais. O Albuquerque é característica dele, né? Defender, marcar, e em alguns momentos ele aparece ali, né? Teve inclusive uma chance lá no primeiro tempo também para fazer o gol, numa chegada, mas ele sempre marca primeiro, né? Fecha aí a primeira linha e a hora que ele vê ali um espaço, que ele tem um conforto ali, ele sai um pouco mais. O Rafael não. Por isso que o Rafael hoje ficou um pouco mais apagado, né? Porque preferiu marcar, ficar aqui, né? Um pouco por trás, para não dar espaço. E acho que está correto. É isso mesmo. Está enfrentando um time de muita qualidade e o Gilson tem posicionado bem esse time da Ponte para aquilo que ele vai enfrentar. E foi o que aconteceu hoje, né, Edu? Eu só não gostei do Moisés, rapaz. O Moisés, ele é um jogador decisivo, né? Jogador que poderia decidir esse jogo mesmo para a Ponte, né? Numa jogada individual, numa tabela. Você vê que no segundo tempo ali ele tentou alguma tabela, mas também é muito marcado, né? Sempre um na sobra. Precisava de algo diferente. Moisés precisa renovar aí o repertório. Há muitos jogos que não faz gol, né? O pessoal é porque os caras estão vendo que o cara tá arrebentando. Aí, marcação em cima do cara, marcação e homem na sobra, para ele não evoluir. Isso daí vai acontecer, né? Isso daí é uma coisa que todos os treinadores dos outros times estão tendo essa leitura. Então ele tem que trazer algo novo, trazer algo diferente, né, para que pegue o adversário de surpresa. E hoje foi muito previsível o Moisés, muito marcado, e infelizmente não conseguiu fazer um bom jogo. O Rodrigão melhorou, né, movimentando um pouco mais. É uma perda considerável para a Ponte nesse jogo lá em Londrina. O Rodrigão, um jogador experiente, né, um jogo decisivo. A Ponte vencendo esse jogo praticamente que decreta, né, Edu, a permanência. Então, perde um jogador como o Rodrigão é difícil, complicado. E se nós olharmos aqui, não tem um substituto assim, né, para a altura do Rodrigão. O Gilson vai ter que dar uma mudada aí no esquema, vai ter que, não sei, João Veras há muito tempo que não aparece, né, que era aí o substituto imediato, nem no banco tá aí há vários jogos que nem vai pro banco. Então, Edu, a Ponte perde com esse terceiro cartão do Rodrigão, mas hoje foi muito bem. Bom resultado, boa apresentação, primeiro tempo um pouco melhor, segundo tempo, claro e óbvio, né? Até onde aguentou, nós vimos aí o Ednei com cãibra. Aliás, o Ednei estava com cãibra no intervalo, o Lupe já trouxe. O Ednei já está caído lá, o pessoal está alongando ele. Cansaço,
estresse, né? O emocional, essas coisas acontecem mesmo. E foi muito bem o Ednei e foi muito bem o time da Ponte, viu, Edu? Olha, eu esqueci de falar o lance do Ednei de cabeça, a 4 do segundo tempo, né? A chance da Ponte também. O Moisés cobrou escanteio, o Ednei de cabeça acabou também. Foi uma grande chance. Então teve 2 chances. Rodrigão de cabeça, escanteio aos 27 do primeiro tempo e essa do Ednei a 4 do segundo tempo. Olha, o Kleina teve problema, não colocou o Thales. Por que não colocou o Thales? Aqui o final 8307, não é para colocar o Camilo, e sim o Thales. Reclamando aqui, o Carlos Matozinho, deixa eu ver o que o Carlos Matozinho está falando. Olha, é negócio do Leonaldo, que fez falta, sim. Lateral direito limitado, se batesse de primeira. Por que não colocou o Thales também, diz aqui o Matozinho. Boa noite, Edu. Novamente o time mostra os problemas internos, salários atrasados, diretoria omissa, promete e não cumpre. Nossa sorte é que o Kleina tem o time na mão, porque senão hoje seria mais uma derrota. Um abraço aqui do José Luiz, aqui de Campinas, final 1893. Obrigado, viu, Zé? Mais uma aqui, Ponte não perde nada com a saída do Rodrigão. Muito mal com a bola, só jogou do meio campo para trás. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu ver, Rodrigão não dá mais, aqui o 4387. E por aí vai, nosso muito obrigado a todos que... Alô, Simões de Vinhedo. Edu, o que está acontecendo com Moisés? Com torcida acabou, ele não consegue Racing. Com a torcida no Majestoso, o Moisés acabou não sendo legal, né? Muito bem, muito obrigado, hein? Final 94-84, meus amigos. Ponte 0, Botafogo 0 também. Flamengo 3-0 no Bahia. E o Sampaio Corrêa na Série B venceu 3-0 o Vila Nova. Já eu vou falar da Padoca, hein? Eu vou falar da nossa Nico Paneteria na abertura do Jogo Aberto. Nós temos agora nosso Jogo Aberto, fica aqui o convite. Alô, Ribeirão Preto, alô, AM 1270. O Botafogo decide a Copa Federação, a Copa Paulista, né? Domingo, jogo da volta em São Bernardo, 11 da manhã. Botafogo venceu 2-0 o primeiro jogo, grande chance de título aí. É isso aí, Fogão. Muito obrigado você do AM 1170 com o radinho, bom e velho radinho, em 1170. Você na internet, nas diversas plataformas, Facebook, YouTube. Nosso muito obrigado. Aqui fechado, Ponte 0, Botafogo do Rio também 0, público 4.325. E vem aí o nosso Jogo Aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola na rede. Um bolo de jogadores dentro da grande área do Fogão. Partiu. Rafael Santos levantou, cruzou lá dentro de cabeça. O toque pra fora.
cabeça esquerda no gol. Rafael Santos na medida. Ednei subiu mais do que Canu. Consciente, meteu a testa na bola. Ela passa lambendo a trave e vai embora. Pela linha de fundo, em tiro de meta pro Botafogo bater. Eu tive a sensação que foi o Rodrigão que acabou cabeceando ali. O Rodrigão, camisa número 9. Ele cabeceou no meio dos zagueiros do Botafogo, só que por cima da meta do Diego Loureiro, que já cobrou o tiro de meta. Vem para cobrança do escanteio para Macaca, placar de 0-0 no Majestoso. A Ponte encarando o líder da Série B. Partiu para a bola Moisés. Atenção, levantou, cruzou na área de cabeça, o toque para fora! Para fora, agora foi Ednei. Subiu no terceiro andar, meteu a cabeça na bola de frente para o gol. Caprichosamente a bola subiu e foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Botafogo bater. E que bela cabeçada do Ednei. Pulou mais que toda a defesa do Botafogo e cabeceou. Para azar do Ednei, a bola subiu muito e saiu por cima da meta do Diego Loureiro. Bandeirantes é do Pinheiro. Ah, mas como eu adoro uma padoca. Olha, bateu aquela fome, né? Aquela comida gostosa, aquela vontade de comida gostosa. A Nico está aberta 24 horas para receber você, meu amigo. Desde 1973, trazendo muito sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. O almoço, é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau na Nico. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha na Nico. Olha, essa semana tem o famoso e delicioso Festival de Sonhos. Marque aí na sua agenda. Até dia 13, hein? Festival de Sonhos. Tem o Sonho Sensação, tem o Negresco, tem o Prestígio, tem o Sonho Ferreiro, tem o Ninho Trufado, goiabada com creme cheese. E tem o sonho de creme e doce de leite. E atenção para a criançada, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964. 99114 6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E um abraço pro pessoal da Nico, da Glicério 708, esquina com Cônigo Cipião. Alô, Marcão, gerente, hein? Alô, Valtinho, esse é o time hoje 0-0 com a Macaca, hein, Valtinho? Botafoguense Roxo, Valtinho, o maior padeiro da Glicério e toda a turma lá da Glicério, nosso muito obrigado também. O pão de lá é sensacional, 6 da manhã abre. Olha, tem fila pra pegar o pão da Nico da Glicério. E atenção, companhia, Nico Paneteria. Aê! Vamos ao craque. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Gol do Chile, hein? Lá em Assunção, Paraguai 0, Chile 1, eliminatória, já Brasil e Colômbia. Na Neoquímica Arena. Oi, menino de Piracicaba, aqui na rua aqui, Ponte 0, Botafogo 0. Leandro Borges, a pergunta é o craque. Oi, Edu, olha, o Ivan, uma defesa espetacular no início, mas eu gostei. E um jogo feio, né? A Ponte não teve praticamente uma finalização clara, né? Nenhuma jogada dos atacantes. Eu gostei da postura defensiva, principalmente do Ednei, né? O Ednei tanto pelo alto, na cobertura. Claro que tem limitações o próprio Ednei, mas é um cara que tem muita raça e hoje, pelo menos nesses dois quesitos que eu citei, ele foi muito bem e eu fico com o conceito bom do
Ednei, Edu. Bom voto. Parabéns, hein, ô Boris. Até a próxima. Bom Valeu, retorno Edu, a um grande Piracicaba. abraço para você, um abraço a todos, né, que estiveram conosco nessa transmissão, agradecendo ao pessoal da Nico Paneteria. Hoje o pessoal caprichou, hein? Foi realmente um lanche para toda a equipe espetacular. Um abraço a todos. Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima aqui na Bandeirantes. É sensacional nossa Nico, hein? Deixa eu ver. Boa noite, Edu. Estamos todos... Fala, Edu, é impressionante como o Kleiner insiste em não substituir o time. Deixa para trocar quase nos acréscimos. Não diz aqui o nome final 0261. Oi, Sagal, o craque do jogo. O craque do jogo tá pensando aí... Olha, não tô pensando não. É aquele negocinho atrás do computador. Sabe como é que é, Edu? Sim, claro. Aquela pecinha. Aquela pecinha. Aquela pecinha. Eu vou ficar com o Ivan Quaresma. Aquela defesa, ela definiu o jogo para mim. Ele fez um milagre. Eu concordo com o Bolis, o Ednei fez um grande jogo, como fez o Fábio, mas a defesa que fez de novo o Ivan Quaresma, eu não tenho como não votar. Voto em Ivan Quaresma, conceito bom, o craque do jogo. Ivan Quaresma, hein? Diz aqui o final Wagner do Jardim São Marcos, né? Boa noite, Edu. Estávamos todos com medo, mas o Ednei jogou muito. Um abraço, viu, Wagner? Oi, Zorzinho, vamos lá. Olha, Edu, eu gostei muito. Gostei muito mesmo da postura do Ednei. Mesmo no sacrifício ali, em alguns momentos com câimbras, extenuado, mas foi até o final. Primeiro tempo impecável. Segundo tempo também, bem posicionado. Pô, tava marcando. Esse Navarro é chato pra caramba. Jogador forte, de velocidade, finalizador. E o Ednei, pra mim, jogou muito. Craque do jogo, conceito bom. Ednei, Edu. Deixa eu ver aqui. Por isso veio o time completo, veio pra ganhar, mas a Ponte também jogou pra vencer, pra fugir da zona aí. Um abraço aí, o 0495, não coloquei o nominho. Oi, Lupe, você me ouve? Sim, Edu. Muito bem, atenção, menino Lupe, deixa eu ver aqui. Zorzinho, você votou pra quem? Desculpa. Ednei. Ednei, 2 votos, o Ivan tem 1. E aí, Lupe, você vota pra quem ou tem um terceiro personagem? Não, eu vou empatar, eu vou votar no Ivan Quaresma. A defesaça que ele fez ainda no primeiro tempo, como disse o CH, foi o lance que o Botafogo teve, né, de mais perigoso, só que parou em Ivan Quaresma. Pra mim, o craque do jogo, o goleiro da Macaca, Edu. Ok, obrigado aqui, viu? Final 0206. Boa noite, Edu, excelente trabalho, muito obrigado. Gosta muito da transmissão do Boris. Obrigado pelo carinho, viu? Muito agradecido. Então deu empate, né? Ednei, 2 votos, o Ivan, 2 votos. Então, os craques aqui, Ivan e Ednei. Ivan e Ednei. O contrato do Ivan vai até quando, hein, Lupe? Nós estamos em 2021, se não me engano é 2023. Até maio, abril de 23, se não me engano, Edu. A Ponte, ela tem... São poucos os contratos que vão além aí de dezembro, né, Lu? Eu falei com você ontem a respeito da transição, viu, Jorginho? Ô, Edu, eu posso dar uma sugestão? A sugestão? Qual que não, seria? Quando termina empatado assim, você poderia ser o voto de Minerva. Não, mas não. Você não acha que ficaria legal? Não, eu não me sinto assim no direito, assim. Não, como não, direito. Pô, aqui como não? Sua análise aqui... Não, você tá louco. Você tem uma visão... Não, de jeito nenhum. Ampla, aprendendo ainda com vocês. Tática, pelo amor de Deus. Pensei que você falou, Edu, quando empatar, você leva os dois pra jantar e tal. Pensei que você fosse falar isso, Greg, né? Não, mas eu acho que seria legal você dar o voto de Minerva, sei lá. Sugestão, mas não, legal, te agradeço. Estava falando com o Lupe ontem, o problema da transição da Ponte, viu, gente? A transição, o que acontece? Vai ter eleição agora, então a gente não sabe quem que vai ficar, não vai ficar. Porque você que é boleiro, ainda o que acontece? Quando é em outubro, o cara já quer saber onde vai jogar, o Greg? Ou não? Quando é outubro... Oi, Edu. Não, mas mesmo com essa situação aí que a Ponte vive hoje, não, né, Edu? O pessoal quer finalizar, entregar o time na Série B... Entendeu? Situação complicadíssima, né? O campeonato todo. Não, eu acho que não. Acho que o pessoal é tão focado, dá para perceber esse elenco da Ponte focado em deixar a Ponte na Série B. Esse é o primeiro objetivo, não tenha dúvida. O pessoal vai fazer o máximo e a hora que terminar o campeonato, aí sim. É claro que sempre tem aqueles times que ficam ligando, aqueles, né? Os dirigentes procurando, perguntando, quanto você ganha? Quando termina seu contrato, isso aí acontece muito no futebol. Mas pelo que nós estamos vendo nesse time da Ponte, eu acho que o pessoal está 100% focado aqui. Oi, Lupi.
E só um detalhe em relação a esse processo político na ponte. No dia 20, nós vamos conhecer a chapa vencedora. Depois, existe mais aí um período, se não me engano são 15, 30 dias, não sei, acho que são 15 dias, acho que em dezembro, aí tem uma nova convocação do Conselho Deliberativo e essa chapa vota no presidente da Ponte Preta pelos próximos 4 anos. Então, no dia 20 a gente conhece a chapa e depois, em mais alguns dias, o novo presidente da Ponte Preta, que vai comandar a Macaca nos próximos 4 anos, Edu. Cada chapa tem 200 e... acho que é 225 cada 225, chapa. Isso, 225. 225 conselheiros cada chapa, quer dizer, a Ponte hoje não tem de conselheiro, a Ponte passa um pouco de 600. Não tem 600, 700 conselheiros para juntar tudo aí. Então você vê a caça de conselheiro das chapas é enorme. E aí é gozado, você vota na chapa. É isso que o pessoal não entende. Não tem o candidato, quer dizer, tem uma chapa que já falou, se a gente ganhar, quem vai ser o presidente? Então, no caso é o DNA Ponte Pretano. Qual é o nome do candidato? É o Marcelo... Não, é o Eduardo Lacerda. Eduardo Lacerda, isso. Então, o que acontece? Você vota na chapa, quem ganha, a chapa tal ganhou, a chapa tal ganhou. Dentro dessa chapa é que vai nascer o presidente. É meio complicado e tal, mas, enfim, é a transição que a gente gostaria de saber como é que está sendo feita, né? Para não deixar o time na mão, de repente, toma posse a diretoria, acho que é dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, mas, mas que jogador vai ficar, não vai ficar, ela já dispensou e tal, e o Paulistão vai ser terrível, né? Tá bom, Lupe, você volta daqui a pouco com a coletiva do Kleina, certo? Bem próximo aí de você, Edu. Daqui a pouco estarei nos estúdios pra gente ouvir a coletiva do técnico Gilson Kleina e falar mais sobre esse empate sem gols entre Ponte Preta e Botafogo, Edu. Agora 21h25. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Devassa 350ml, 2,39. Costela suína, 21,95 o quilo. São ofertas para cliente Taquaral Mais. E ainda, sorvete Esquimone Geniale 1,5 litro, 23,90. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o Pedro Zulo, curtindo a gente aqui, foi no Majestoso e tal. Olha, Deus sabe a macaquinha pro Paulistão, né, Pedrão? Não tem lateral. Grande Pedro Zulo. O nosso muito obrigado aí pelo carinho aí da audiência do querido Pedro Zulo pela ponta esquerda, né? O sobrinho de ouro de Wilson Zulo. Sensacional. Vamos lá para nossa ficha técnica, hein? Ponte 0, Botafogo 0 também. A Macaca no Majestoso entrou com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Ednei, Fábio Sanches e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Fecim, Niltinho, Rodrigão e Moisés. A primeira alteração, 22, segundo tempo, saiu Niltinho,
entrou Iago. Depois, a 30, saiu Fecim, entrou Camilo. E depois, aos 47, saiu Marcos Júnior, entrou Lucas Cândido. Somente 3 alterações aí na equipe da Ponte. Lembrando que o Rodrigão levou o amarelo, é o terceiro, não joga segunda-feira contra o Londrina lá. Essa equipe do Gilson Kleina. Olha, o Botafogo tá quase lá. Diego Loureiro, goleiro, Daniel Borges, Gilvan, Canu e Carlinhos. Depois Hugo, Oyama, Pedro Castro, depois Matheus Friso, Marco Antônio, depois Barreto, Warley, depois Ronald e Rafael Navarro, depois o Rafael Moura e o Diego Gonçalves, a equipe do técnico Anderson Moreira. Apitou o Antônio Dibi, é do Piauí. Cartão amarelo para a Ponte é o Felipe Albuquerque e o Rodrigão, conforme eu disse, é o terceiro. Para o Botafogo, o técnico Anderson Moreira foi amarelado, o Canu, o Yama e o Ronald também foram, tá? 0-0, atenção, público 4.325, 4325 e a renda 61.130, hein? Final, Ponte 0, Botafogo 0, a ficha técnica aqui na Band. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto para a meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos, só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no
no Swiss Park. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Sabonete Francis Clássico 90 gramas, 1,69. Amaciante Baby Soft 5 litros, 13,98. Água sanitária Candura 5 litros, 7,98. Detergente em pó Tixan 5 quilos, 30,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br, a sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Futebol é com a Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Então, meus amigos da Bandeirantes, olha, antes de mais nada, antes da defesa do jogo, meu caro Gleger Zorzin, meu caro CH, meus ouvintes da Bandeirantes, com muita honra mandar aqui um abraço aqui especial pro Edmilson Gomes, irmão do Tigrão. Ô Edmilson, prazer, viu? Mais uma vez, obrigado pelo carinho e com muito carinho também para dona Ana,
Ana Condota Gomes, a mamãe do Tigrão nos ouvindo. Olha que belezinha, tá vendo? Olha que legal. O Edmilson eu conheço, pessoa da melhor qualidade, hein? Pois é, beijo pra... faz tempo que eu não vejo, cara. Faz tempo que eu não vejo. Um dia o Tigrão precisava combinar Conheci ele num evento. Aí o cara é sensacional. Pessoa da melhor qualidade. Um abraço aí pra ele. Família do Tigrão não tem erro, né? Ah, não tem. Ali não tem erro. Você sabe que eu trabalhei com a irmã do Tigrão? Não diga qual delas. Com a Paulinha, a Paula. Ela é nutricionista. Ela foi nutricionista do Guarani. Paula, não diga. É, a Paulinha, ela foi nutricionista do Guarani muito tempo, ficou lá por muitos anos. Depois só que eu vim saber que ela era irmã do Tigrão, mas se eu não me engano ela é a irmã mais nova. E a irmã mais nova do Tigrão. Não, o duro da família é aguentar o Tigrão, né? O duro é aguentar o problema, é aguentar o Tigrão. Você já imaginou na reunião de família a hora que ele pede a palavra, mano? Meu Deus do céu, isso é verdade. Na reunião familiar, se o Tigrão sinalizou, eu quero falar... Um abraço, viu, Edmilson, e a mamãe Ana, viu? Um prazer, uma honra. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, então, é o seguinte, porque eu só tenho essa defesa do Ivan. Não teve uma outra. Incrível. Não teve outra defesa, meus amigos. Não teve. E nem aquelas que o zagueiro às vezes faz, né? Nem essa teve, né, Edu? Não, que tira, né? Exatamente, é. Porque o quadro é a defesa, não necessariamente o goleiro. Exatamente. E realmente não tem aqui, gente. Eu só tenho essa. CH do céu, não me invente outra que eu não tenho. E a defesa do jogo foi essa, 6 do primeiro tempo, lá no gol de entrada. O Botafogo vai cobrar uma falta lateral. Já pensou? Tomar um gol logo a 6 minutos. Esse time do Botafogo, do jeito que joga. Atenção, Bolis, a defesa do jogo. Dole uma, dole duas, dole três. Marco Antônio vem pra cobrança. Autoriza o árbitro, deixou pra Carlinhos. Pé canhoto, levantou lá dentro. Não tirou a defesa, a bola ficou viva. Veio o chute. Ivan Quaresma! Uma defesa simplesmente espetacular do goleiro da Macaca. O tiro a queima-roupa. O atleta do Botafogo praticamente em cima da linha da pequena área. Ivan, no puro reflexo, salva a Macaca e manda para escanteio, Antônio Lupi. Muito bem, essa defesa do jogo, e o Jorginho me ajuda aqui, acaba de sair a notícia aí, o novo técnico do Remo. Eduardo Batista, novo treinador do Grêmio. Eu me lembro, nós estamos em 2021, eu me lembro que Eduardo Batista em 2016, foi 2016, a Ponte fez um bom campeonato brasileiro. Antes de terminar o campeonato, ele deixou a Ponte porque sabia que ia pro Palmeiras, mas ele não confirmava e tal, lembra disso? Lembro. E aí o Cuca era o técnico do Palmeiras, mas o Cuca tinha um problema médico, né? Tinha um problema de Acho que ele fez uma cirurgia, né? Ia fazer uma cirurgia. Isso. E o Cuca tinha anunciado que não ia ficar no Palmeiras. Isso, exatamente. Mas também o Palmeiras não anunciou o Eduardo Batista. Não anunciou, segurou e tal. Aí eles primeiro saiu da Ponte, foi o Felipe Moreira que assumiu. Sim. O finalzinho da 2016. Aí, passado um tempo, já em janeiro de 2017, Eduardo Batista assumiu o Palmeiras. Bom, é a mesma coisa do Gilson Kleina. O Kleina saiu correndo da Ponte e foi pro Palmeiras. Isso foi em 2012. O Palmeiras já estava praticamente rebaixado. E como de fato foi rebaixado no Brasileiro, aí o Kleina em 2013 subiu o Palmeiras pro Brasileirão, e aí o Filipão assumiu o Palmeiras e acertaram a saída do Kleina e o Filipão assumiu. Então o que acontece? Você vê que 2017... Eduardo Batista no Palmeiras, agora vai indo. Não estava no Mirassol? Estava no Mirassol há pouco tempo. Estava no Mirassol. Estava no Mirassol, agora no Remo. Fez um trabalho bom no Paulista, né? Depois desmontou o time, teve dificuldade na Série C, mas ele estava lá. Eu achei até que ele ficaria lá no Mirassol, né? Mas tá voltando para a Série B aí. Quem que saiu do Remo é o... Felipe... Não. Não, Alan Al tá no CRB. O que trabalhou aqui no Guarani, agora acabei de Felipe Conceição? Felipe Conceição. Que saiu do Remo. Tá bom. Exatamente. Muito bem, meus amigos. Então, olha, Brasil e Colômbia 0-0, 12 do primeiro tempo. Aqui foi 0-0, hein? Ponte Botafogo do Rio Público, 4.325.
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Rádio Bandeirantes. Gabarito do jogo. Antes, porém, uma informação aqui sobre o Eduardo Batista, que assumiu o Remo, Jorginho. Eu recebi aqui em off aqui, parece que ele vai lá, termina a Série B e retorna ao Mirassol. O Mirassol está no Paulistão. Paulistão. Sim, mas com razão, porque ficar no Paysandu, no Remo, ficar no Remo. Disputando lá o campeonato paraense. Com todo respeito. E um paulista pela frente que tem o Mirassol. Exatamente. O grupo é Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo. Olha a responsabilidade do Mirassol, porque Palmeiras, o Ituano acaba de subir para a Série B. E vai ser campeão, viu? E decide o título da Série C com o Tombense. Vai decidir o título, mas para mim ele vai ser campeão. O primeiro jogo é sábado, agora em Tombos. Vai em Tombos. Tá. E o Botafogo de Ribeirão agora está na final da Copa Paulista, né? Sempre adversário difícil. Difícil. Que é dentro do grupo. Dentro do grupo não enfrenta. Não vai enfrentar. Mas é um grupo, né? Quer difícil. dizer, Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo, então. E o Paulistão é uma baita visibilidade, né? Não tenha dúvida. O Paulistão. E até pela estrutura do Mirassol, né, Edu? Tem uma baita de uma estrutura. Mas desmontou o time, né? Desmontou lá para disputar a Série C. Mas a estrutura que tem o Mirassol, eu conheço lá, viu? Invejável. Desde o ano passado, o Benão trabalha em Mirassol no Paulistão, né? Vamos lá, então, vamos para o nosso gabarito, 21h46, vamos lá, Zorzinho, Ponte 0, Botafogo 0, vamos lá, dentro do nosso gabarito, o seu conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo do jogo, né, e melhor o primeiro ou segundo tempo? Para mim, melhor o primeiro tempo, jogo regular. Oi, CH, o seu conceito para o jogo? Regular, melhor o primeiro tempo. Bom, Ivan Quaresma, é o tal negócio, como é que é a frase que você fala? É bom e sou bom e dou sorte. Você vê, teve aquela bola que bateu no travessão, ele não chegaria. Sim. Do Carlinhos, a 34 segundo tempo. Antes, o lance do Ronald, ele ajeitou com o pé, bola rasteira pra ele, passes dentro da área, hein? Sim. Aí no segundo pau, ele livre o cara, tal de Ronald. Ele pegou a bola, levantou, dá um toque, levanta. Deu uma batida boa. E meteu uma de peito de pé. Não chegaria também. Difícil. Sou bom e tenho sorte, a nota do Ivan. Sou bom e dou sorte. Olha, fez uma defesa espetacular, né? Aliás, defesaça, como gosta de dizer Carlos Batista, acima do conceito 8 é defesaça. E eu dei 8,27. Tá anotado aqui, ó. 8,27. Defesaça do Ivan. Não, 8,28. Agora eu anotei. 28? Agora eu tô anotando. É 28. Você toma cuidado. Mais uma anotação. Tá aqui, ó. 8,28. Verdade. Defesaça. Então. Não, é defesaça. Você trata de marcar também, eu errei por 1/10. Viu, Edu? Olha, foi essa defesa, né? E assim, o Botafogo, pela boa participação da primeira linha da Ponte, o Botafogo chegou nesses lances aí, naquela batida que foi pra fora, participou pouco, mas fez a defesa do jogo, né?
conceito regular para ele. Lembrando que o Ivan, ele hoje completou 160 jogos e é o 8º goleiro que mais atuou na Ponte. Carlão Ganso, 437, Aranha, 209. Em terceiro, João Brigatti, 202. Sérgio Guedes é o quarto, com 183. Em quinto, Lauro, com 172. Em sexto, Ciasca, com 171. Em sétimo, Serafim, irmão de Bruninho, 169. Bruninho é o jogador que mais tempo jogou na Ponte. Foram quase 18 anos. Ininterruptos. É mole ou não? Era lateral direito. Uma lenda, Bruninho, hein? Uma lenda. De cá, o maior número de jogos. Bruninho, mais tempo. E Serafim era irmão de Bruninho, goleiro. Então, Serafim, 169. E agora, o Ivan com 160, ultrapassando o Wilson Quiqueto, com 159, o goleiro de 69. Oi, CH, o Felipe Albuquerque aqui no WhatsApp. Algumas críticas ao lateral direito da Ponte, que, aliás, teve uma chance, cara, 43, o primeiro tempo, aquela que o Fecim cruzou, o Marcos Júnior furou e o Moisés fez um corta-luz. E é o Felipe Albuquerque, né, de frente, livre, entrada da área, chutou por cima. Essas e outras aí, o conceito do Felipe Albuquerque. Na marcação teve muito problema, muito irregular no jogo de hoje. Senti em alguns momentos até intranquilo, com bastante boa vontade, regular para ele. Ednei e Fábio Sanches, a dupla de zaga. Na votação do craque, o Ednei foi lembrado pelo Boris e por você, Zorzinho, né? Sim. E o CH e o Lupe votaram no Ivan. Sim. E aí, Ednei e Fábio Sanches. Aliás, o Ednei teve uma chance também de cabeça, 4 do segundo tempo, escanteio cobrado, Moisés cobrou, Ednei de cabeça no gol de entrada, perdeu, tá? Bem, mas defensivamente, Ednei e Fábio Sanches. Para mim, conceito bom para os dois, e eu vou dizer o porquê. O Ednei, né, era uma temeridade aí antes do jogo, né? O torcedor estava meio preocupado e ele fez uma bela de uma partida. Primeiro, inclusive nós falávamos aqui, né, do in-off, né? Sempre ali na cobertura, bem posicionado, por cima, bola aérea, marcando muito bem lá o Rafael Navarro quando caía no setor. E olha, um detalhe, hein? Eu não disse na transmissão, aliás, eu falei aqui, né, Edu, quando começou o jogo, o Gilson colocou ele do lado esquerdo, né? Poderia ter mudado, nós falávamos muito sobre isso também. Mas foi muito bem o Ednei e o Fábio sempre mantém uma regularidade, né? Sempre naquele nível. Você vê, dificilmente o Fábio comete algum erro, comete alguma falha. Faz o arrozinho com feijão. E é assim que tem que ser o zagueiro. Tá? Conceito bom para os dois. E eu anotei aqui, CH, a sua opinião também da dupla de zaga. Aos 40 do primeiro tempo, o Ednei, um corte providencial. Botafogo atacando um pouco de entrada. 41, primeiro tempo, isso mesmo. Lembro do corte dele, até que ele se machucou, deitou e tal, mas foi providencial. E aos 10 do segundo tempo foi a vez de Fábio Sanches. Outro corte também bem providencial, começou no erro do Rafael Santos. Rafael Santos saiu errado, entregou de presente, contragolpe. E aí Fábio Sanches se joga para escanteio. A sua opinião, Ednei e Fábio Sanches? Deram conta. Eu também tinha muito medo, o Ednei foi bem, experiente, não é? Se acertou, foi valente no jogo, não tiveram nenhum erro que eu me lembre. Gostei dos dois, o conceito dos dois é bom. Rafael Santos, emendo com você, CH, lateral esquerdo. Ele tentou um gol olímpico a 1 minuto e 30 de jogo. Ele que fez o cruzamento no escanteio por Rodrigão de cabeça, 27 primeiro tempo. Rodrigão, né, de cabeça perdeu. Essa saída errada do Rafael Santos, não sei se você vai levar em consideração, a 10 do segundo tempo, que o Fábio Sanches quebra o galho. Muito bem, essas e outras aí do senhor Rafael Santos. Sempre dele se espera uma bola parada diferenciada, um cruzamento na linha de fundo. Ele é um jogador que participa muito das jogadas de ataque. Mas hoje a Ponte, ela no segundo tempo, a estratégia para mim era muito óbvia. Se no primeiro tempo a Ponte tomou bastante cuidado, no segundo tempo o cuidado foi dobrado. Ele desceu muito menos, ele foi muito menos o jogador que normalmente ele é, ofensivo. Hoje só regular, Edu. Bom, Rafael Santos, hoje titularíssimo da lateral esquerda, Zorzinho. Ele veio da Inter de Limeira, mas ele pertence ao Cruzeiro. Seria um bom nome para continuar, né? Sim. Não sei o que você acha. 25 jogos ele completou. Ele marcou 1, 2, 3, marcou 3 gols. 3 gols, sendo 2 de falta. Rafael Santos, como é que foi hoje? Eu gosto muito do Rafael, né? Hoje, eu acho que o CH foi muito bem no comentário aí, né? Cirúrgico.
Ele se preocupou mais em marcar hoje. É um jogador que aparece à frente, tem uma bola parada legal, bate muito bem na bola, dá umas invertidas, muito legal. Ele deu uma atravessada na bola no primeiro tempo. Júlio Nascimento estava aqui com a gente ainda, não sei se você se lembra, Edu, e nós aqui elogiávamos, né, a visão de jogo que ele tem e a qualidade que ele tem na batida. Hoje, um pouco tímido ao ataque, mas eu acho que até pela característica do jogo e pela estratégia do Gilson. É um conceito regular para ele. CH, vamos analisar a dupla de volantes, Iago Henrique e Marcos Júnior. O Iago Henrique, ele veio do Juventude, né? Hoje, completando 11 jogos, tem tido aí a preferência do Kleina. E o Marcos Júnior saiu, mas saiu nos acréscimos, né? 47 segundo tempo, então praticamente o jogo todo. O que você achou aí do Iago Henrique e Marcos Júnior? Uma coisa que eu comentei com o Greg, viu, CH? Como é grande esse Iago Henrique, rapaz. Ele, não sei se ele tem dificuldade para correr, ele é enorme. Enorme. Eu não sei se na função de volante combina um peso desse, mobilidade dessa, rapidez dessa, mas você é o nosso comentarista, CH, Iago Henrique e Marcos Júnior. A característica do jogo foi, no primeiro tempo, de pura trocação, não é? A bola passava pouco pelo meio-campo, jogadas pelas laterais. E o meio-campo da Ponte sofreu uma baixa significativa. O Fecim não tem nada a ver com o Leonaldi. O time está acostumado para jogar com o Iago, o André Luiz, Marquinhos e o Leonaldi. A característica do Fecim é completamente diferente. E para piorar, ele não estava bem no jogo, como não estava o Moisés e todo mundo que estava na frente dele. Niltinho um pouquinho, brigou muito, o Rodrigão na frente, mas tecnicamente não foi bem. Então, isso tudo compõe o prejuízo do meio-campo. Então, não dá para individualizar o trabalho do meio-campo. Pelo menos, quando não acontece nenhum problema individual, uma falha grotesca, ou uma falta sem necessidade, ou uma jogada violenta, eu não consigo... É que nem zagueiro. Você veja, o Ednei fez uma grande partida porque o Fábio está numa segurança, está com uma confiança gigantesca. Quem encostar do lado do Fábio vai jogar bem. Então eu também falo do jeito que a Ponte jogou hoje, tá? Porque em algumas partidas o Marquinhos ele é um pouquinho mais ofensivo. Hoje ele tratou de mal passar do meio campo. Passou um pouquinho no primeiro tempo. Pode perceber. Então quando isso não acontece, o jogo não passa, não aparece, não tem destaque. Então o trabalho dos dois foi irregular. Não teve problema de marcação. Eu acho que em alguns momentos poderia ter sido melhor. Erraram um pouco de passes no primeiro tempo. Segundo tempo não, porque eles participaram menos. Que a Ponte veio fazer um jogo reativo. Eu acho que irregular para os dois tá bom, Edu. Um abraço pro Ivo Mouco. Ivo Mouco, lá... Ele é da Flórida, está na Flórida, Estados Unidos. Ixi, mora mal, hein? E mostrou aqui o guarda-roupa dele aqui com mais 5 camisas da Ponte que ele comprou na lojinha do Majestoso. Um abraço, viu, Ivo? Espero estar tudo bem aí na Flórida. Obrigado pelo carinho, viu? Você concorda, Zorzinho, com o CH, o Iago Henrique e o Marcos Júnior, os volantes, que foram regulares? O que você achou? Concordo sim. Mas é a característica do jogo, né? Foi a determinação. Nós percebemos ali a linha muito próxima, né? Os dois volantes marcando. O Marcos Júnior sempre fechando ali, no setor ali pelo lado direito. O conceito regular, Edu. Soltou um pouco mais o Fecim, né? Segundo tempo, a Ponte veio um pouco mais retraída, mas justamente para tentar neutralizar as jogadas do Botafogo. No aspecto defensivo, eles foram muito bem, aparecendo pouco o ataque, mas deram conta do recado, conceito regular. Olha, ô Marcelo Pimentel, um abraço, muito obrigado, viu? Tá na escuta aqui, achou que vocês foram bem na escolha do craque, o Ednei e o Ivan também, né? Obrigado, viu, Marcel? Bom, vamos lá, o Fecim, ele foi até 30 do segundo tempo, depois entrou Camilo, tá? Quero que você me fale aí, o CH, do Fecim, não anotei nada do Fecim. Lembro que ele carregava, tentava carregar, perdia, tentava daqui, tentava dali. Ciscou, hein, professor? Fecim, qual é o conceito? É uma das especialidades dele, né? Ciscar, futebolisticamente falando, evidentemente. Eu teria tirado no intervalo. Ele estava desconectado com o jogo. Ele até tentou, joga sempre com muita garra à disposição, mas... Jogador de futebol que atua no meio campo, se o cara não enxergar o que está acontecendo, o que precisa o jogo, o cara tem que sair. E ele não adianta ficar só correndo. Para colocar só jogador no meio campo para correr, põe mais um volante, põe o Lucas.
tirasse o jogador, coloca o Lucas Cândido. Ele pelo menos pensa o jogo, né? Apesar de ali não ser a posição dele. Então não gostei. Teria tirado no primeiro tempo, no intervalo. Ruim. Fecim veio do Corinthians, emprestado, hoje 23 jogos completando, pois não? Oi, Zorzinho, o Fecim, como foi? Eu achei que o primeiro tempo, ele participou um pouco mais. Inclusive aquela jogada que o Albuquerque acaba perdendo o gol, foi jogada do Fecim, né? Mas ele tá mal posicionado, vamos dizer assim. Tá muito atrás, né, Edu? Ele é um jogador que costuma jogar mais à frente, pisando na área, uma espécie de um atacante, um segundo atacante por dentro, né? Essa é a característica do Fecim, e todos os jogos fazendo gols, inclusive, ajudando a Ponte, ele estava jogando naquele setor. Acho que foi um pouco no sacrifício ali, né? Mas o segundo tempo muito apagado. Então, pelo primeiro tempo razoável, o segundo tempo ruim, vou dar um conceito regular para ele. Aqui foi 0-0, hein? Ponte Botafogo, público 4.325. E agora CH, eu acho que vai sair aquela sua característica, aquela sua assinatura, né? Niltinho, você analisando, foi até 22 do segundo tempo, Niltinho, que veio, estava em Portugal, Niltinho, rapaz. Por que eu estou dando já, né? Sinalizando pro amigo aquela entoada? Porque o Niltinho, que eu me lembre, não deu certo um cruzamento dele, cara. Não deu um cruzamento. E o amigo CH falaria, Niltinho, ou ele foi bem CH? Niltinho. Gente boa, né? Da melhor qualidade. Amigo de Gleger. Jogador interessante, trabalhador, né? Ele jogou um pouquinho no primeiro tempo, mas a Ponte, o pessoal fica bravo. Nossa, vocês estão falando que empatou 0-0, é bom resultado. Quem dos atacantes mais o Fecim jogou bem? Moisés, nulo. Rodrigão, nulo. Niltinho, ruim. Fecim, ruim. Como é que vai fazer gol, Edu? Desculpa. Vou dar um regular porque ele correu pra caramba no primeiro tempo, depois cansou. Mas não gostei, Edu. Então, mas eu tenho reparado aí que vocês têm destacado atacantes. Pô, mas ele ajuda a defesa, ele tem, assim, boa vontade, ele mostrou vontade. De fato, mostra vontade mesmo. Os atacantes da Ponte, eles servem mais para ajudar o meio de campo e defesa do que marcar gol. Porque não marca gol. Moisés não marca 13. Rodrigão marcou 5 até agora em todo o campeonato. O Niltinho não marca. Richard não marca. Eles não marcam gols. Não tem jeito. Não tem jeito. O último gol é Leonardo, de volante. Você vê, Dinei hoje, uma chance. Cobrança de pós-escanteio. O Rodrigão teve, joga por uma bola, Rodrigão. Uma bola e olhe lá. Não tem chance. A Ponte, quando entra na área, é um sufoco. Hoje, né? Albuquerque teve também. Isso, lateral esquerdo, isso. Direito, no final do primeiro tempo. Bem lembrado aquele lance aqui. Não é certo, Jorginho? Porque quando a Ponte entra dentro da área ou consegue entrar na área, não sai absolutamente nada. Desculpa, viu, o CH e Jorginho, se eu me antecipei a vocês aí. Mas então você analisa também o Niltinho, o Jorginho. Foi até 22 do segundo tempo. Primeiro dizer que você está muito correto, né? Falta um pouco de tranquilidade, falta um pouco de calma, às vezes, para os atacantes da Ponte. O Moisés hoje realmente foi muito mal. E o Niltinho, o primeiro tempo se movimentou, ele tenta algumas coisas ali, né? Mas desde quando ele chegou, é isso aí. Na última partida foi a mesma coisa. No primeiro tempo, vai, intenso e tal, mas no segundo tempo ele cai demais. No aspecto físico, no aspecto técnico e também no tático, tá? Porque hoje o atacante, ele é uma peça fundamental aí no esquema montado na recomposição, na hora de se defender. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu, pelo primeiro tempo, tá? No segundo tempo, realmente, ele não fez absolutamente nada. Regular. Né? Você vê o caso do Rodrigão, o CH. A gente estava comentando aqui que o Rodrigão, ele ajuda, a defesa ajuda. Eu vi ele fazendo corte hoje, né? Ajudou. E nós estávamos com 17 do primeiro tempo, o Lupe sinalizava. O Rodrigão já deu 2 assistências. Uma para o Niltinho e outra para o Moisés. Até que o Moisés entrou na área, só que ele saiu com bola e tudo. Né? Foi uma assistência, um passe do Rodrigão. Tudo bem. Mas gol, chance, uma de cabeça, escanteio, 27, primeiro tempo, quem cobrou foi o Rafael Santos. E nós já falamos aqui também. Recebeu amarelo, é o terceiro, o Rodrigão não pega o Londrina lá. Jogou o tempo todo, completou 24 jogos e 24 marcou 5 gols. E a sua análise do Rodrigão? Mas o Rodrigão é diferente.
Eu vou tentar explicar rapidamente, sem ser prolixo e nem demorado. O que acontece é que, se você coloca um cara móvel lá na frente, se ele não souber se posicionar, ele atrai o time adversário que estava com a posse de bola. Hoje, mesmo mal, ele tinha que ficar dentro do campo. E outra coisa, se eu sou o adversário, o Rodrigão, eu marco em cima e sempre um na sobra. Porque ele é um cara que sabe fazer gol. Ele está em má fase, isso é uma coisa. Mas ninguém discute a trajetória dele, discute. Então é diferente. É diferente do Niltinho, para mim é diferente do Moisés, é diferente. Eu tiro ele quando ele estiver cansado, ou se eu tiver uma alternativa tática para tirar e realmente colocar ele efetivamente para não correr risco. Porque quando você tira o Rodrigão, se você não souber o que colocar no lugar, você joga o time adversário em cima de você. Porque o Rodrigão, no posicionamento, na experiência e pelo currículo dele, quem joga contra respeita. Respeita. Mesmo ele estando fora de forma, em má fase, os caras respeitam. Então, eu penso assim, respeito quem pensa diferente. Eu não gostei do Rodrigão hoje, ele sempre luta, ele sempre é um cara muito brioso, mas ele tem limitação, o time precisa muito dele, e o ataque é exatamente o que você falou. O ataque da Ponte é um ataque cardíaco, é um susto, não acontece nada, absolutamente nada. Mas a gente já sabe disso, nem adianta ficar debatendo aqui, porque a gente está falando disso desde janeiro. Nós estamos em novembro e não mudou nada, né? Porque agora o negócio é a Ponte escapar e daí é problema da nova diretoria ou da diretoria que vai permanecer ou da antiga, ou seja lá quem for, para fazer uma limpa nesse elenco e montar um time de verdade, não é? Agora não adianta ficar debatendo isso porque não vai mudar absolutamente nada. É com esses caras aí que a Ponte vai ter que se virar. Então eu não gostei dele. Eu vou dar um regular porque é o esforço sempre, como os outros, né? Ele ajuda no posicionamento, na presença dele, mas tecnicamente acrescentou quase nada à partida. Um abraço para... Desculpa, o seu conceito do Rodrigão, desculpa, eu te cortei. Regular. Olha, um abraço para o Fábio Wilson, lá da galera do Renegados do São Fernando. Muito obrigado, viu, Fábio Wilson? Então, Zorzinho, é como diria vocês também, outra coisa também do Rodrigão. Joga porque não tem outro. A Ponte não tem um atacante de área, não tem outro para colocar. O Rodrigão, como disse o CH, bem lembrado, experiência e tal, o adversário tem aquele respeito por ele. O Niltinho não marcou nenhum gol, me lembrando o Lupe aqui. O Moisés completou 14 jogos sem marcar. Né? E aí o Richard, que nem no banco ficou. O que aconteceu com o Richard? Tá machucado o Richard? Machucado. Nem no banco, né? Tornozelo. Bom, Zorzinho, Rodrigão, se você concorda com o CH, o seu conceito emenda com o Moisés, que completou 14 sem marcar. Como é que foi o Moisés? Posso falar do Moisés primeiro? Mocinho, por favor. Olha, Edu, ele... Quantos jogos? 14 sem marcar. 14 jogos sem marcar. Não é questão, não é nem marcar, é claro, porque assim, a gente tem visto... Ele poderia dar assistência. Exatamente, exatamente. Para participar um pouco mais, né? Quantas jogadas aqui, quantas assistências... Mas eu ouvi o senhor reclamando dele. Mas não é possível, ai, que derrapada. Opa, hoje não tá bem o Moisés, de novo. Falei várias vezes, então. Tava muito mal mesmo. Porque é um jogador que todos nós sabemos que ele pode decidir o jogo, né? Tecnicamente, ele já mostrou isso. Mas vive um momento realmente muito ruim, o Moisés. Não é de hoje não, tá? Não é de hoje não. Hoje foi mal o Moisés, não gostei. Acho que ele pode, no primeiro tempo, algumas bolas ali que dava para ele tentar uma tabela, fazer um passe, ou até mesmo uma finalização, né? Tem hora que ele traz para dentro assim, a câmera focaliza, daquele clarão, você vê o gol, e ele tenta, quer dar mais um corte, quer, sabe? Então, tá valorizando demais. Sabe Júlio Toledo Pisa, foi um treinador muito conhecido aqui na base, aqui em Campinas, né? Seu Júlio falava o seguinte: come a pizza sem orégano. O jogador tem que comer, ou seja, parar de enfeitar, né? Fazer o simples, arrozinho com feijão. Então, Edu, eu não gostei do Moisés hoje, não. Olha, o conceito dele é ruim, tá? Não gostei, o Moisés precisa melhorar, pô. Ele joga bola, ele joga muito mais do que isso tá apresentando aí. Não é questão de fazer gol ou não, tá? Mas é apresentação, é produção, né? Execução das jogadas. Então não gostei do Moisés, conceito ruim. E o Rodrigão,
Eu concordo com o CH plenamente. Eu acho que é um jogador indispensável. Ele tem que ficar dentro do jogo. Não tem outro qualquer também, momento. né? Não é questão nem de não ter outro. É questão de que ele, a qualquer momento, ele vai botar a bola na rede. Porque ele é um jogador decisivo. E claro e óbvio que você vai enfrentar o Botafogo. Todo mundo conhece o Rodrigão. E aí a marcação é mais forte. Os caras não dão espaço para ele, né? Dificultam as ações. Bola parada, sempre tem um grandão lá encostado com ele. E ele sempre tentando. Então, o conceito do Rodrigão hoje eu vou dar um regular, porque no primeiro tempo, principalmente, nós percebemos aqui, falávamos aqui, né, Edu? Ele se movimentando, tentando alguma coisa ali, pelo menos. Tá querendo, né? Mas, apesar da limitação e apesar do time adversário marcar e dificultar, ele pelo menos tentou e correu e tem que ficar dentro do campo. Regular. Gente, aqui Ponte Botafogo foi 0-0, público 4.300. Na Neoquímica Arena, Brasil e Colômbia, 0-0. Estamos com 37 do primeiro tempo. E aqui, CH, o Paulo do Village dizendo o seguinte: eu gostei muito do Rodrigão hoje, mas Moisés está matando a torcida, né? E dá parabéns aqui pela narração do Boris. E a sua opinião, CH, a respeito do Moisés, que jogou o tempo todo, o Jorginho já falou, e você fala do Moisés agora. Deixa eu falar um pouco de orégano, Edu. Você sabe que eu, durante um tempo aí recente na minha vida, me arrisquei no mundo gastronômico. Sim. E você sabe o que eu descobri, cara? Aliás, foi um especialista. Eu vou chamar de cientista. Que eu não sei se você sabe, em Campinas, na Unicamp, nós temos um centro de pesquisa de novos temperos, né? Entre outras coisas. E lá eu descobri que o orégano, quando colocado em cima da mussarela quente, provoca uma reação química que deixa a mussarela emborrachada, Edu. Você sabia disso? Então, se você me ajudar, porque eu sempre falo lá na padoca para o cara colocar orégano, agora eu vou ficar esperto, viu, CH? Não, faça experiência, porque eu também não acreditei de começo. Então, eu como faço muita coisa em casa, eu comecei a fazer sem e com, e realmente muda a textura da mussarela. Tem gente que gosta. Eu prefiro sem. Eu gosto do orégano, mas eu não coloco mais no queijo, já que o nosso Lorde inglês aí, o nosso Gleger Jorginho, ele tocou no assunto da pizza e do orégano, quis passar esse aprendizado que eu só apenas estou passando à frente, porque isso não é conceito meu, eu aprendi de alguém. E vale a pena, porque eu sei que culturalmente o nosso povo adora pizza. Ô Edu, sobre o Moisés, é só conversando com ele para saber o que está acontecendo. Eu também estou muito curioso para tentar descobrir o que aconteceu ou o que está acontecendo com esse moço. Machucou e o futebol ficou dentro do departamento médico, parou de jogar. Não sei se ele está bravo, se ele está sem receber, se ele está chateado, se ele está com problema pessoal, se ele tem limitação física. Não é o mesmo jogador. E vou dizer uma coisa: em qualquer outra circunstância ele já tinha que ter tirado do time, tinha que ir para o banco de reservas. É que não tem outro para botar no lugar. Esse sim não tem outro, e você... dá até para discutir que tem, mas eu não tiraria, como eu não tiro do time o Rodrigão. Isso é uma questão de opinião, tá? E também é um problema do Gilson Kleina, mas hoje de novo ele foi mal. Eu vou dar um conceito regular para ele, porque ele se esforçou bastante, ele é um cara muito brioso, mas tecnicamente está devendo muito, mas muito mesmo, Edu. Diz aqui o ouvinte final 2754, quantos pontos falta para a Ponte para escapar, né? Olha, se a Ponte empatar com Londrina, eu dar uma segurada no Londrina, e se o Confiança perder para o CSA, o jogo é fora, né? É em Maceió, CSA e Confiança. Então aí realmente dá um alívio legal, aí a Ponte escapa, tá? Não na matemática, mas 90% escapa. Se empatar com Londrina e o Confiança perder para o CSA. Aí dá um belo refresco, né? Porque aí praticamente rebaixa o Confiança, aí a Ponte tem o Confiança lá, né, em Aracaju. O certo mesmo era uma vitória, mais uma vitória, né? Mais uma vitória, sim. Esse é o número certo e correto, mas por outro caminho seria esse, aí, empate Londrina e derrota do Confiança. Um abraço, viu? 2754. Jorginho, para fechar com você, dos que entraram, deixa eu ver aqui, quem mais jogou foi o menino Iago, atacante, entrou a 22 segundo tempo, o Kleina fez só 3 alterações, das 5 possíveis, 3. Iago foi quem mais jogou, Camilo entrou aos 30,
Lucas Cândido, sem nota, entrou nos acréscimos mais uma vez. Se não, vamos para o Gilson Kleina. Emenda com o Gilson Kleina. Dos que entraram e emendando com o Gilson Kleina por aquilo que ele escalou, orientou, por aquilo que mudou. Dos que entraram, não percebemos, não melhorou, né, Edu? Não teve evolução assim. Pelo menos a Ponte não tomou gol, conseguiu ganhar um ponto, né, jogando contra o líder da competição, não foi um resultado ruim. E o Gilson, olha, eu gostei da estratégia de jogo. Acho que ele poderia, é claro que se tivesse um pouco mais de coragem, digamos assim, no primeiro tempo, um pouco mais de intensidade no segundo, poderia até ter vencido o jogo. Nós vimos algumas arrancadas ali, né? Alguns contra-ataques que acabaram não sendo tão bem sucedidos. Eu acho que para a estratégia de jogo ele não tomou gol, né? Conquistou um ponto, mas eu acho que faltou um pouquinho para até subir um pouco a linha, tentar ser um pouco mais agressivo, né? Colocar um jogador para tirar um jogador de marcação e colocar um outro. Mas aí tá jogando contra o líder, né? E vem aquele negócio, pô, não vamos tomar, né? Vamos por aqui, se não der certo, pelo menos perder nós não vamos. Acho que foi essa a estratégia do Gilson e conseguiu um ponto. E diante desse cenário todo, Edu, de tudo que aconteceu, eu vou dar um conceito regular para ele, porque funcionou, né? Pelo menos não perdeu. Regular. Um abraço, viu, Jorginho? Valeu, Edu. Sábado você vai trabalhar na Sábado TV? eu vou na TV, mas segunda-feira estaremos juntos, Você né? vai trabalhar no jogo Tombense e Ituano. Na final. O primeiro jogo da final, primeiros da final Lá da em Série Tombos, C. o primeiro jogo. Tá. E olha, pra mim o Ituano vai ser campeão. Perfeito. Vamos estar torcendo também, né? Então a gente se encontra na segunda-feira. Maravilha, Edu. Um grande abraço. Tá bom? Um abraço a todos os ouvintes. Boa transmissão. E lá. até a próxima, se Deus quiser. Se Valeu. Deus quiser. Deixa eu ver, Celso Fittipaldi. Fala, Edu, quantos pontos precisamos para não correr? Já falei aqui, né? O Celso Fittipaldi, a Ponte empatando em Londrina e o Confiança perdendo já alivia bem. O certo mesmo é uma vitória lá em Londrina e não vai ser fácil. CH dos que entraram, alguma observação? E vamos para o Gilson Kleina, que colocou aí o Ednei na zaga, porque o Ryan machucado. Ednei, na sua análise, foi bem. Colocou mais uma vez o Águia Henrique, né, para fazer volância com o Marco Júnior, que já era titular. Não jogou, não entrou na anterior, o Marco Júnior, por problema físico. Optou pelo Fecim hoje, né? E manteve Niltinho, Rodrigão e Moisés. Vamos lá, o dos que entraram e o Gilson Kleina. O conceito, por favor. Daqueles que entraram, nenhuma observação, Edu. Eu só tenho uma observação em relação a tudo que o Gilson Kleina fez no jogo. Eu teria colocado o Thales para jogar e não o Camilo. Eu acho que ele errou aí. Aliás, ele demorou para fazer isso e ele não fez. Fez tardiamente e colocou o Camilo no jogo. Eu não teria feito isso. Mas eu acho que ele conseguiu brecar o líder do campeonato. O time dele é um time limitadíssimo, todo mundo sabe disso. Ele conseguiu, mais uma vez, fazer o time dele entender que tinha que competir, guerrear, no bom sentido. Lutar por cada palmo de partida, palmo de campo, palmo de gramado. Eu acho que o time dele foi exatamente o que tem sido nessa recuperação, um time brioso. Então, o empate eu considero como um resultado interessante. O melhor seria vencer. Não resolveu a vida de nenhum dos dois times, mas eu acho que ficou de bom tamanho. O time dele fez um jogo de regular para bom, não é? Mais regular, né? O jogo não foi bom. Tecnicamente, o jogo não foi bom, apesar da vontade dos dois times. E hoje ele leva o conceito regular, Edu. Um abraço pro Paulo da Chácara da Barra, dizendo que o Marinho dos Santos ficou um turno sem fazer gol, né? O Marinho fez gol ontem, né? Ficou muito tempo sem fazer gol. CH, o que você achou do Antônio Dibi, que apitou Ponte 0, Botafogo também 0, não me lembro nenhum lance. Teve a 19 do primeiro tempo. Botafogo chegou a fazer o gol com o Rafael Navarro de cabeça, mas o Carlinhos, que fez o cruzamento para ele, quando ele pegou na bola, estaria impedido. Aliás, o Bandeirinha pegou no ato, depois o VAR confirmou. Então a arbitragem acertou. O que você achou do Dibi e o conceito dele? Achei que ele levou o jogo numa boa, viu, Edu? Não teve maiores problemas nos lances mais difíceis, na minha opinião, ele acertou. Eu acho que fez um trabalho bom, sem problema, Edu. E esse Botafogo aí já praticamente subiu. Botafogo aí tem esse Rafael Navarro muito bom. O Arley, que é o queridinho aí da torcida, disse aqui o Júlio Nascimento. Barreto, esse ponto, entrou depois do transcorrer do jogo. O que você achou desse Botafogo aí do Diego Loureiro, goleiro?
Eu acho um time competente, bem dirigido e organizado. Tem muita chance de verdade de ser campeão. Tudo indica que isso aconteça. Eu acho, por exemplo, que o Botafogo é mais organizado que o Coritiba. O Coritiba tem valores individuais talvez superiores, mas o conjunto do Botafogo, com o Chay, é muito forte. Tem tudo para ser campeão. Subir vai, certeza absoluta. Vai voltar para a primeira divisão. Agora, com chance grande de ser campeão. Gostei. O jogo foi um jogo assim interessante, né? Foi um joguinho de xadrez, né? Entre aspas, foi um jogo de xadrez. A Ponte mais marcou, jogou no erro do Botafogo. O Botafogo tentou tomar a iniciativa, não conseguiu, essa é a grande verdade. E o Botafogo também não conseguiu evoluir um pouco mais, porque a Ponte, em boa parte do jogo, soube marcar o time do Botafogo. Então o jogo foi interessante, mas o trabalho do Anderson Moreira é muito bom, viu, Edu? Vai subir o time. Depois que ele chegou, o Fogão deu uma bela subida. CH, então um abraço para você. Final de semana, como é que estamos? Você vai fazer a TV também ou estará na rádio? Sábado estarei com vocês no jogo do Guarani contra o Avaí. Então perfeito, professor. Então bom descanso. Até sábado, CH. Eu fico de folga na TV nesse sábado e farei o jogo final em Ituano e o time do Tombense. Um grande abraço, Edu. Foi um prazer mais uma vez trabalhar com um amigo. Muito obrigado a toda a equipe técnica por mais esse brilhante trabalho. E obrigado ao nosso cliente, ao nosso ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Amanhã, 11h30, estarei de volta com o Júlio Nascimento, Gleger Zorzin e grande elenco. Um abraço, Edu, boa noite. Tô sabendo, trabalho de manhã à tarde, CH aqui também, faz a TV e tal, corrida a vida do CH, viu? Olha, termina o primeiro tempo lá na Neoquímica Arena, Brasil 0, Colômbia também 0, e no majestoso Antônio Lupe, foi Ponte e Botafogo 0-0, público 4.300, Lupe. E depois da partida, e do técnico Gilson Kleina fez uma análise desse resultado, o empate sem gols com o Botafogo jogando dentro de casa. É um jogo de muita intensidade, né? Um jogo tenso. Um jogo que as duas equipes representaram muito bem suas camisas. No primeiro tempo eu vejo que nós conseguimos até articular, organizar melhor a nossa saída, trabalhar que essa bola chegasse no último terço. Segundo momento eles colocaram um homem a mais no meio campo, a plataforma de jogo modificou, nós tivemos um pouco de dificuldade, mas eu acho que precisa enaltecer a estrutura defensiva, né? Eu entendo que nesses 4 pontos que nós fizemos em duas equipes postulantes ao G4 e, claro, acesso, foi a concentração da nossa equipe, foi a entrega, uma equipe que ela fez a leitura rapidamente, sabíamos que nós não poderíamos abdicar do jogo, que nós abaixar muitas linhas, quando nós oscilávamos nós tínhamos que ter uma organização forte nas coberturas e quando nós roubássemos a bola, nós tivéssemos a liberdade, a personalidade e a coragem de fazer o jogo. Eu acho que isso aconteceu, empatamos hoje com uma grande equipe e não é à toa que é o líder. Correio Popular. Gilson, você entende que o empate com o líder Botafogo, mesmo dentro do majestoso, pode ser considerado um bom resultado para a Ponte Preta na luta contra o rebaixamento? Se nós avaliarmos, né, e ver uma leitura no contexto, é um ponto muito importante. Porque primeiro você trabalha contra o líder e hoje, né, posso falar com muita propriedade o porquê que o Botafogo é líder. Uma equipe que tem muita compactação, ela perde a bola, ela consegue se organizar rapidamente. Os atletas do Botafogo conseguem trabalhar muito em bloco e fechando os passes, tentando fechar as transições. Nós trabalhamos, eu acho que nós tivemos essa coragem, esse ímpeto, conseguimos fazer com que a bola entrasse entre linhas. Quando a bola entrava no último terço, às vezes, a nossa tomada de decisão era trazer um pouquinho a bola para dentro, então esse cruzamento nós não conseguimos fazer aonde nós estávamos pretendendo para a gente brigar. Era uma equipe que trabalha muito da primeira e a segunda bola. Haja vista que o Botafogo começou com essa bola longa, tentou fazer uma série de 4, nós neutralizamos. Depois ele trouxe o volante para fazer uma série de 3. A Ponte neutralizou e ele começou a fazer bola longa. Tanto é que no segundo tempo trabalhou mais em cima dessa situação. Eu acho que foi um jogo de poucas chances claras, mas olhando para o nosso lado, nós tivemos, acho que 3 cabeceios muito bons da bola parada. Nós tivemos uma finalização, acho que do Felipe, na entrada da área, depois uma com o Rodrigão e esse contra-ataque no segundo tempo aí, que faltou por pouco para nós poder ter tomado uma decisão para a gente poder ter finalizado, até chego em gol. Rádio Bandeirantes, boa noite, Kleina. O jogo contra o CRB
time e Moisés inverteram de lado em vários momentos. Porque hoje essa inversão quase não aconteceu. Porque o Botafogo trabalha muito na plataforma do 3-2-5. Então nós não trazíamos muito Moisés, porque o Daniel Borges, ele só vai no apoio só se tiver numa surpresa. Então ele libera o lado esquerdo. Se nós analisarmos ver a estrutura do Botafogo, o lateral esquerdo espeta, o Carlinhos espeta e ele segura o Daniel. Então a gente optou para não ter o desgaste com o Moisés. O Niltinho tem uma leitura tática muito boa e nós ficamos na situação de se nós mudássemos, quem teria que voltar era o Moisés ficar mais longe do gol. Então nós optamos para ter uma formatação, eu acho que nós conseguimos marcar, tanto é que o lado direito, quando ele troca o ponta e coloca o Ronald, ele tentou ainda mais ter a profundidade, porque o Daniel quase não descia, e aí ficou o Daniel marcando o Moisés em cima. Então, um jogo que teve muito estudo, a ocupação de espaço hoje foi muito forte, e é um jogo que ficou em alguns momentos, né? Um jogo que nós roubamos a bola por dentro, nós contra o Botafogo, e nós tentamos fazer o contra-ataque, já sabíamos que a marcação, tanto nossa quanto do Botafogo, era bem encaixada, tinha que diminuir, encurtar os espaços. Então acho que foi uma equipe, foi um jogo assim um jogo grande assim, né? Eu acho que é um jogo assim que até chama atenção pela característica de duas equipes assim que se nós pudéssemos estar em outra situação, poderia estar brigando também com o Botafogo no CG4. Rádio Brasil, Gilson, bom dia. Ao fazer uma análise global deste segundo turno, você acredita que o rendimento do time está dentro do esperado? É possível esperar melhoria? É claro que nós precisamos melhorar, mas a equipe evoluiu. Senão a equipe não consegue, né? Nesses 3 jogos, o Goiás empatou com a gente. Nós saímos com 2 gols de diferença, depois nós não conseguimos segurar para algumas situações. Eu me lembro que ficamos 20 minutos com um homem a menos, com a lesão do Richard. Depois nós enfrentamos o CRB. Tanto é que o CRB ganhou o jogo do Londrina, uma equipe também difícil, uma equipe também que está desde o início do estadual com essa montagem da equipe, e uma equipe também que se estruturou com a chegada do Anderson. Uma equipe muito rápida, uma equipe que fecha bem os blocos. Então fizemos 5 pontos em equipes que jogam um bom futebol, que tem uma estrutura tática muito solidificada e que a equipe ela teve essa personalidade. Claro que a gente não conseguiu se adonar o tempo todo, mas o tempo que a gente oscilou, a estrutura defensiva com as coberturas ela foi muito sólida e nós também tivemos condições de jogar. São jogos assim que quem sai na frente praticamente define o resultado. Então 0-0, a gente sabe que a gente tem ainda o caminho pela frente, são 2 jogos, mas que a gente mantém esse nível de atuação. Sabemos que contra o Londrina é um outro tipo de jogo, mas que a gente possa também ter inteligência, sabedoria, para poder pontuar e fazer os pontos que nós merecemos, que nós precisamos. Rádio CBN, Gilson, hoje diante do líder da competição e do melhor ataque, o sistema defensivo conseguiu ter êxito. Esse esforço de toda a equipe para não sofrer gol acaba prejudicando a criação de jogadas e, consequentemente, o ataque? São jogos de poucas chances, né? Se você estudar bem o Botafogo nos últimos 2 jogos, o Botafogo chegou uma hora contra o Vasco que tinha 30% de posse de bola e estava 3-0 o jogo, né? Então ele é uma equipe que ela está acostumada a sofrer, a receber pressão, só que ela quer isso, né? Até hoje na palestra a gente citou o nosso jogo com Vitória. Se nós atacássemos de qualquer jeito, íamos sofrer a derrota, e da mesma forma hoje. Se nós desorganizássemos, se nós entendêssemos que tinha que atacar de qualquer momento o Botafogo, nós íamos ter uma transição que é o forte do Botafogo, que é o contra-ataque, né? Que eles têm com o Diego Gonçalves, que eles têm com o Marco Antônio, que eles têm com o Varley, depois entrou o Ronald. Esse Navarro é um jogador que cresceu muito no campeonato. Então eles têm a pressão da bola por dentro muito rápido. Então é uma equipe que criou essa situação. E eles também não dão transição, né? Eles seguram um lateral, seguram os 2 volantes por dentro. No segundo tempo ele soltou um pouco mais o Pedro Castro. Mas é um jogo dificílimo. Eu entendo que foi um jogo dificílimo. Recuperar bem esses atletas. Eu acho que o que tem evolução é quando a gente substitui atletas importantes. Você vê, nós perdemos o Ryan. Hoje o Ednei fez uma grande partida. Terminou ali com um pouco de câimbra, mas foi pela superação. E a mesma coisa é a substituição do Leonaldi, né? Então os jogadores que entram, mantêm, Marquinhos, enfim. Um coletivo, mais uma vez, forte. Claro que teve momentos que nós não conseguimos sustentar, mas é o futebol. É recuperar para a gente fazer uma decisão, continuar com as decisões nossas, só que agora fora de casa. Rádio Futebol Interior, boa noite, Kleina. O que você pretendia com as alterações?
a gente poder manter a intensidade. Eu acho que hoje estava todo mundo focado dentro do seu setor, né? A entrada do Camilo, para o Camilo reter essa bola, também o Camilo é um jogador experiente, até nós entendíamos como o lateral dele não baixava, nós tínhamos que tentar fazer a inversão. A entrada do Iago para a gente ter a transição, tanto é que houve a transição, o Niltinho já começou a ficar, porque foi uma função que o Niltinho de marcar o lateral, o ponta esquerda, mais o lateral esquerdo que estava apoiando, fizeram muito bem. Tanto é que se você analisa o último jogo do Botafogo, todas as ações partiram pelos lados do campo, porque eles tinham uma transição. Então nós tínhamos que neutralizar bem essa situação. Então nós mantivemos essa situação. A entrada do Lucas Cândido era também para a gente ter a situação da gente manter a pressão por dentro, junto com o Camilo. O Iago sustentou bem porque controla bem os espaços. E a gente fez essa situação para que a gente não perdesse a pressão, não perdesse a organização e mantivesse a estrutura de jogo. Rádio Central, Kleina, contra o Londrina você não terá o Rodrigão suspenso. Nas últimas 5 partidas, o substituto natural dele foi o Josiel. Com isso, gostaria que falasse sobre a ausência na lista de relacionados do João Veras durante os 5 últimos jogos. O que acontece com ele? Para segunda-feira, ele pode receber outra oportunidade? Eu acho que todos os atletas aqui tiveram oportunidades, todos. Claro, muito poucos, né, que não jogaram. Mas a gente, aí com o calor do jogo, vamos pensar. O Veras é um jogador que a gente vai conversar com o grupo. O Veras é um jogador que é um ativo, um jogador que tem um potencial. A gente tem que resolver da melhor maneira possível e vamos ver de que maneira que a gente vai resolver. Portanto, todos estarem comprometidos com a causa da Ponte Preta. IGE. Gilson, boa noite. Hoje os jogadores não falaram novamente em protesto às pendências salariais. É a terceira greve de silêncio na Série B. E quanto essas situações extracampo atrapalham? Nós temos que estar focado com o resultado de campo. É isso que nós temos que estar. A diretoria, a administração, o presidente estão fazendo todos os esforços. E eu tenho certeza que é questão de tempo para organizar, né? Eu acho que a transparência é que está fazendo a diferença para todos nós. Aqui nós não estamos negando nada, nós estamos falando de olho para olho. Tanto é que teve uma reunião que o presidente se posicionou para os atletas e colocou de forma clara. E as coisas vão se resolver. Portanto, que nós mantenhamos o foco para a gente ter o resultado dentro de campo, para a Ponte Preta voltar não só a se manter, mas para voltar a ter, mudar o patamar, para a gente ter as conquistas, ter os objetivos delineados durante o ano. Esse o Gilson Kleina, e depois do empate com o Botafogo sem gols, é claro que preocupa, né? E é uma situação chata essa questão de salário. Jogadores aí não falaram hoje novamente, né? A Ponte emitiu uma nota. Segundo o Kleina, a diretoria está fazendo todos os esforços. A gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível, para que não gere problemas futuros para a Ponte Preta, como aconteceu aí em vários anos, né? Jogadores entrando na justiça e principalmente agora que vai ter essa possibilidade, essa provável troca no comando técnico no comando da diretoria da Ponte Preta para os próximos 4 anos, porque dia 20 tem eleição. Eu até comentei ontem com você, Edu, tem um jogo marcado da Ponte para o dia 20, né? A Ponte joga com o Londrina dia 15 e depois com Confiança dia 20, sábado, justamente no mesmo dia da eleição na Ponte Preta. A diretoria tenta aí mudar a data dessa partida para que não tenha esse conflito entre a eleição e o jogo contra o Confiança lá em Aracaju. Edu. Então, e o ouvinte, você leu a nota, né? É confusa, porque o salário, tem o CLT, é isso? E tem o outro regime que é o direito de imagem. Direito de imagem, que é o antigo direito de arena. Isso. Então, mas a gente que é leigo no assunto, você lendo a nota assim com rapidez, a gente não pega, afinal de contas, o que tá... Porque tem jogador que... Eu vou ler agora com mais calma. Ali foi no intervalo, calma, né? A gente tinha ali todos os quadros do intervalo, então eu vou ler com mais calma. Com vagar. Quer dizer, é uma nota emitida pela Ponte. Pela Ponte Preta, exatamente. Vamos lá. A Ponte Preta informa que os salários dos atletas neste mês está 3 dias atrasado. E que a diretoria ponte-pretana está envidando todos os esforços para que o acerto seja feito o mais rápido possível. Importante deixar claro que, até então, os salários CLT, o salário em carteira, estavam... Quem é registrado. Isso. Tem jogador que é registrado. Tem jogador que é registrado. Mas a outra parte é de arena. Isso. E tem jogador que é contrato, não é CLT. Ele é o prestador de serviço, né? Provavelmente é quem ganha o direito de imagem e recebe dessa forma.
Então, vamos lá. Importante deixar claro que até então os salários CLT estavam em dia. Além disso, dos 39 atletas do elenco, 11 recebem também o direito de imagem. Então, vamos lá. 39 atletas do elenco, 11 recebem direito de imagem. Então o salário desses 11 uma parte é o direito de imagem e a outra parte é CLT. Tá na carteira. Então ele tem que receber o que está na carteira mais o direito de imagem. 11 atletas de 39 que tem no elenco. Isso significa que os restantes 28 recebem contrato direto, não tem carteira. Exato. Uma parte é o contrato e a outra é o direito de imagem ou não? Segundo o que diz a nota da Ponte Preta é isso. Quer dizer que todos eles têm direito de imagem. 11 recebem também o direito de imagem. 11 têm direito de imagem dos 39 do elenco. Então, 11 recebem também direito de imagem. Com estes, há pendências que variam de 1 a 3 meses de direito de imagem em aberto. Quando os vencimentos do atleta são compostos por salário e direito de imagem, o percentual da CLT é de no mínimo 60% e os direitos de imagem no máximo 40%. Isso para completar os 100%. Na Lei Pelé. Isso. 60% da carteira e 40% direito de imagem. E... Repito, nota foi divulgado pela Ponte Preta, Edu. O direito de imagem não é o direito que vem da TV. É isso que o torcedor entende. Se a TV paga... Não. O direito de imagem não é o direito que vem da TV. Aquilo ali é a cota de televisão. A Ponte, para disputar a Série B, ela recebe uma cota da TV Globo e das suas emissoras. Como os demais também recebem. Como todos recebem. Aproximadamente aí 6 milhões, mais ou menos. O direito de imagem é uma forma de dividir aí um salário alto, por exemplo. O direito de imagem é o seguinte, eu aparecer na televisão. O que é direito de imagem? Eu, jogador, aparecer na televisão. Não é isso? Mas todos aparecem, Todos aparecem. Só que alguns fazem um contrato do direito de imagem. Com direito de imagem. Se a TV pagou, então, mas se a TV está pagando, tem que reservar aquele... entrou o dinheiro na TV, porque a TV paga em dia. A TV parcela a sua cota, mas ou antecipa também. Pode ter sido, eu não tenho informação. Nessa situação da Ponte, antecipa. Então é o seguinte, você recebeu o dinheiro da TV, você clube, recebe da TV, então isso aqui é do atleta, isso aqui é a parte do atleta, certo? Não. Não? Não tem nada a ver, o dinheiro da TV, o dinheiro da TV entra nos cofres do clube e o clube paga os salários, os funcionários, com aquela cota. Não necessariamente só os que têm direito de imagem. O dinheiro da televisão, ele entra nos cofres do clube e o clube faz o que ele quer com o dinheiro. Então, mas tem que reservar o direito de imagem. Eu já reservaria o direito de imagem. Mas às vezes, tem outras contas que estão ali batendo na porta e o direito de imagem não se perde no caminho. Se perde no caminho. Isso é verdade também. Mas em tese, né? Sim. É uma coisa... Pera um pouquinho. Recebeu o direito da TV, entrou o dinheiro. Isso aqui é do direito de imagem dos atletas, no caso desses 11... Tá aqui, mas enfim, mas é um problema sério. A Ponte tem lutado muito com problema financeiro e é o tal negócio. E é aquilo que o Batista fala, né, Edu? Cada um se posiciona de uma maneira, né? Mas o Batista sempre bate nessa tecla. Os atletas, eles fazem a lei do silêncio porque não estão recebendo. Ao invés de vir a público e falar, estamos com problema, a diretoria está se esforçando, como disse o próprio técnico Gilson Kleina, mas a gente está empenhado em deixar a Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, ponto. Sim. Porque o ouvinte da Bandeirantes, o ouvinte que gosta de rádio, que acompanha o dia a dia, quer ouvir o seu jogador. Ele quer ouvir a palavra do seu atleta que está lá no campo, lutando, brigando pela bola, pela vitória, enfim. Mas, infelizmente, eles adotaram essa postura, a gente respeita, mas nem todos concordam. É uma medida, eu acho, inteligente. Como eu disse, gente, a gente aqui tá atrasada a coisa, mas estamos lutando. Exato. Estamos fazendo. É uma maneira de você se manifestar. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente não fala. É que foram muitas vezes a Ponte, né? Foram vários jogos. Fala, no outro não fala. Passa 2 jogos, não fala. É a terceira vez? É a terceira greve que eles fazem. Então, é uma situação difícil, mas não, a Ponte tem 1000 problemas, mas eu acho que falta de empenho não está faltando, o pessoal está lutando demais, né? O problema é a montagem da equipe, enfim, aqueles velhos problemas que a gente sabe, é torcer. E nessa transição aí, saber quem vai ficar ou não, e também, é que nem você falou, aí termina a temporada,
É aquela enxurrada de processo, né? De processo que entra na justiça, são vários jogadores. O passivo não é fácil, não. O passivo disso tudo não vai ser fácil. É ruim a gente olhar para o passado, né? Mas é só a gente mirar o que aconteceu em 17/18. 17, infelizmente, veio o rebaixamento. A Ponte foi rebaixada para a Série B. Vários jogadores deixaram o clube, inclusive jogadores que tinham contrato. Daqui a pouco a gente vai ouvir o especial que você brilhantemente tem feito dos 88 anos, é isso, né? 88 anos da Rádio Bandeirantes. O Aranha estava naquele grupo, ele tinha contrato e não ficou. Então, Edu, e aí o que aconteceu no Campeonato Parcelou, Paulista? A Ponte paga até hoje. Paga até hoje. Não só 20 mil reais por mês do Aranha. Isso. Outros atletas entraram na gestão justiça. 2016 ou 2017. O Aranha ele ficou até 2016. 2017. Ele caiu com a Ponte. Foi 17. Até que o Ivan começou em 18, né? Tanto é que o Ivan Quaresma assume, eu lembro, porque a Ponte fez um jogo treino, acho que foi contra o Atibaia, na preparação de janeiro para o Campeonato Paulista. E aí a gente comenta, o Aranha vai pro gol, tal, tem contrato, não sei o que, tal, de repente jogo treino, Ivan Quaresma é o titular. Mas e o Aranha? A diretoria está tratando a rescisão de contrato com o Aranha porque ele ganha, infelizmente a Ponte não no jogo contra o Corinthians, 2018. E aí assume Ivan Quaresma que ele defende o pênalti do Jadson. Do Jadson, foi o primeiro jogo da Ponte de 2018. Isso. E já o Aranha não foi pro jogo. E aí não ficou nem no banco já. Não, ele rescindiu antes. A informação da rescisão ela veio antes da estreia do Campeonato Paulista, que o Aranha não ficaria mais na Ponte Preta. E só para terminar esse raciocínio, Edu, o que aconteceu no Campeonato Paulista de 2018? Você tem tudo anotado e você tem uma ótima memória. A Ponte brigou para não cair até a última rodada. Um empate em 0-0 com a Ferroviária aqui no Moisés Lucarelli. João Brigatti era o treinador, o Eduardo Batista foi demitido no empate com o Red Bull, que não era nem Bragantino, era Red Bull, e jogava ainda no Moisés Lucarelli. Então, para você ver a dificuldade que foi nessa transição de mandato. 2017 teve eleição, 2018 a Ponte começou o Campeonato Paulista muito ruim, brigou com o rebaixamento até a última rodada, e depois no Campeonato Brasileiro aí até teve algumas dificuldades, mas aí veio o Klein e conseguiu aquela arrancada nas 8 jogos finais. 8 jogos finais. Então é só um exemplo pro torcedor ficar um pouco preocupado com essa situação da Ponte, mas a gente espera que tudo se resolva da melhor forma possível. E o que salvou também foi a Copa do Brasil. A Ponte fez uma razoável Copa do Brasil 2018, ganhou um dinheirinho, era assim. Foi até as oitavas, perdeu pro Flamengo. Do Flamengo, isso. Aí 2019 também a Ponte lutando. 2019 o Campeonato Paulista não foi tão ruim. Ela só não conseguiu a classificação por conta do formato, né? O Jorginho era o treinador, a Ponte ficou na quarto lugar na colocação geral, só que o primeiro e o segundo era o Red Bull Bragantino e o Santos, que estavam justamente no grupo da Ponte Preta. E 2018 teve também o título do interior lá contra o Mirassol, né? Foi o gol do menino lá do Emerson. Última partida do Emerson. Do Emerson, então. Era o João Brigatti, o treinador, isso, a Ponte ganhou. É um dinheirinho que entra. Vai, dinheirinho Copa do Brasil, vai aqui, vai ali. E a Ponte, olha, ela tem realmente... 2019 teve a Aparecidense, né? Que a gente não gosta de lembrar. A Aparecidense, que aliás está na final da série. Subiu para a Série C, né? Subiu para a Série C, está no final da Série D de dado a Aparecidense. E foi aquele jogo que teve a volta, o jurídico lutou muito, a Ponte perdeu de 1-0, mas o Hugo Cabral fez um gol. E esse gol foi anulado. E foi provado que a anulação foi através da interferência externa. Não tinha VAR na época. Interferência, né? Da TV. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Série D é Aparecidense e Campinense. Qual foi o primeiro jogo, Edu? Você tem a informação? Primeiro jogo foi 1-0 para Aparecidense, lá em Campina Grande. Ixi, então praticamente tá com... Joga com empate em casa. Joga sábado, 16 horas. José Aníbal de Toledo, Goiânia. Né? É o nome do estádio lá. Mas esse fato foi 2019, da Copa do Brasil, né? Foi 2019. Aí 2020, a Ponte fez um Campeonato Paulista, quase caiu, porque foi aquele Campeonato Paulista onde tudo aconteceu, né? Do coronavírus. Teve o derby, perdeu de virada 3-2, aí parou o campeonato. 7 meses parado, né? Ficou 4 meses parado. 4 meses, isso. E a Ponte, nesse inteirinho, comprou os caras do Mirassol, Camilo, né? Contratou, porque ia pegar o Mirassol quando voltasse o campeonato. Isso, mas aí que a gente ficou na dúvida. Veio o Moisés. O Moisés foi o único reforço que pôde jogar as duas últimas rodadas. As duas rodadas. Porque o regulamento, a federação, ela não liberou os atletas do Mirassol. Não liberou, mas pelo menos jogava contra a Ponte. Não jogava contra a Ponte. E a Ponte venceu o Novo Horizontino e Mirassol. E o Novo Horizontino tinha perdido. E aí a Ponte ganhou, o Horizontino ganhou do Mirassol lá 1-0.
E aí, além de escapar do rebaixamento, foi pro mata-mata no Paulista. Eliminou o Santos e perdeu pro Palmeiras. Isso. E aí, na Copa do Brasil, se não me engano, ela foi eliminada, acho que uma fase antes das oitavas pelo América Mineiro, que depois chegou até a semifinal. América Mineiro. E no Campeonato Brasileiro da Série B só cumpriu tabela na última rodada. E 2021, a Ponte, novamente no Campeonato Paulista, passou um certo sufoco, né? Ali, flertando ali com a zona do rebaixamento. É isso, né? 2021? 2021 foi na Série B? No Campeonato Paulista. Não, 2021, esse ano Paulista, eu não estou lembrado esse ano como é que foi, mas não foi legal, não. Não foi legal, né? Mas não foi assim um escândalo, mas deu pro gasto. Deu pro gasto, isso. Deu pro gasto. Mas que sabe o que é o que está confundindo a gente? É que a transição, a Série B de 2020 terminou em final de janeiro de 2021. Isso, verdade. Depois teve fevereiro como férias, aí março foi aquele atropelo. A Ponte chegou na final do Troféu do Interior e perdeu pro Novo Horizontino, né? Isso, realmente. E aqueles pênaltis, a Ponte comprou pênalti pra caramba no contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, Red Bull em Bragança também, ganhando os pênaltis. Mas enfim, é isso aí, ô Lupe. E a Ponte teve também a transição na presidência, teve a renúncia do Abdala, Tiãozinho assumiu, essa transição também foi um desgaste pro clube. Enfim, a Ponte precisa de muita mudança e já estou avisando, quem ganhar a eleição dia 20, mas janeiro tá legal, já vai sair Arena, já vai sair CT, vem gente nova, nossa, nada disso, é tudo a longo prazo, tanto de um lado como de outro, viu gente? O projeto da Ponte é a longo prazo, não tem jeito, é coisa de 3, 4 anos, primeiro é investir na base, fazer um centro de treinamento. Sem base, você hoje, se você não negociar a molecada, você não vive. Segundo plano é dinheiro da TV, que ajuda. Terceiro plano, marketing, fechamento de contrato, publicidade. E assim vai. Bom, o Joelson Cardoso, quando eu cheguei aqui, ele já estava pensando que eu ia falar pouco. Agora, seu Joelson, quando está esquentando o meu raciocínio, o senhor me avisa que... Lupe, um grande abraço, Lupe! Um abraço, Edu. A gente se encontra novamente na segunda-feira. Isso. Decisão... Londrina e Ponte Preta. E decisão é aonde, Edu Pinheiro? Vou falar com você. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 3,99. Café Três Corações 500 gramas, 11,99. Contra filé Bom Marte, peça a vácuo, 36,95 o quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Confira mais, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
e Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Era 2008, semifinal do Paulistão de 2008. Foi o jogo do goleiro Aranha. Defesas espetaculares. Aranha pega pênalti. A Ponte vence de virada o Guaratinguetá por 2-1 em Guaratinguetá e chegava à final do Paulistão 2008. 19 de abril de 2008. O microfone Bandeirantes registrava as defesas de Aranha. Domina a bola pela direita, o time do Guaratinguetá vem com o Dinei, partiu, levou pela lateral, Jean já ficou para a marcação, Dinei, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Alessandro, Palma Aranha, defesa espetacular, uma cabeçada queima a roupa por pouco, o Guaratinguetá no mar. O time do Guaratinguetá vem com o Dinei, partiu, levou pela lateral, Jean já ficou para a marcação, Dinei, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Alessandro, Palma Aranha, defesa espetacular, uma cabeçada queima a roupa por pouco, o Guaratinguetá não marca. Lasanha, Alessandro dominou, penetrou, vai falar, é pênalti. Alessandro e veio fazendo fila, levou 3, pênalti para o Guaratinguetá. Michel para fazer a cobrança do penal, ele fica na margem frontal da grande área, vai lá Aranha, eu sou mais você. 35 minutos passados, primeiro tempo, 1-1, Michel autorizado para fazer a cobrança, vai para a bola, arma a perna direita, toma a posição, Michel, partiu, bateu, defendeu! Eu disse, Aranha, eu sou mais você! É o gol do goleiro! Aranha defendeu! Roberto Marcondes! Simplesmente maravilhoso! O máximo na jogada! Canto direito, bateu forte Michel! Méritos para o goleiro da Ponte! Domina lá pelo setor direito, fez a jogada de efeito, Michel penetrou, rolou, vai para a área, Nenê, pé direito, bateu! Palma Aranha, voltou, rebotada, a bola sobrou com o Magal, tocou para Nenê, para Ale, Eduardo Arroz pela esquerda, chega lá atrás, afasta, tira dali, Ricardo Conceição afastou, Danilo Neto não pegou, Ale disparou, Palma Aranha, mais uma grande defesa do goleiro Ponte Pretano. Chegou Fabiano Campos, soltou por dentro e dominou, pé canhoto, bateu, Palma Aranha, voltou, pé direito, bateu, Aranha! Nenê, pé direito, levantou, cruzou de meio, tocou, Aranha! E voltou a passar, Allen pra fora!
Denis, goleiro reserva na ponta, que tá pegando a aranha, rapaz. Nenê toma posição para fazer a cobrança da falta. É frontal a grande área, 4 na barreira. Momento de expectativa. Nenê partiu, bateu. Pau Aranha, o herói do jogo, uma grande defesa. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077.
Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Sabonete Francis Clássico 90 gramas, 1,69. Amaciante Baby Soft 5 litros, 13,98. Água sanitária Candura 5 litros, 7,98. Detergente em pó Tixan 5 quilos, 30,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 15 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Edu Pinheiro. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, hein? Ponte 0, Botafogo do Rio também 0, narrou Boles, comentou CH, Greger Zorzin, reportagens de Antônio Lupe. Em nome de toda a nossa equipe técnica, obrigado, viu, Joelso Cardoso, meu particular amigo, obrigado aqui comigo até agora. Bom, hoje é quinta, Jorge. Hoje é quinta-feira, então a gente volta no sábado, jogaço no Brinco, Guarani e Avaí. E olha, gente, só depende do Guarani. Guarani, se ganhar os três últimos jogos, Avaí aqui, Goiás aqui e Botafogo no Rio, ganhando os 3, só depende do Guarani. Isso é matemático, ele chega entre os 4, tá bom? E um grande público é esperado sábado no Brinco de Ouro. Nós vamos abrir aqui a nossa concentração. Mas enfim, o jogo é 16 horas, então no sábado a Ponte joga na segunda, com Londrina lá, feriado, 16 horas, e o Guarani 16 no sábado. Então sábado, meus amigos, um grande abraço, obrigado a todos. No sábado eu volto, se Deus quiser. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes